Ele nasceu com o sonho de se tornar um grande aventureiro e vingar a morte de seus pais, e livrar todo o mundo de vários monstros. Mas, quando finalmente recebeu sua habilidade aos 12 anos, percebeu que não tinha o poder suficiente para fazer isso. O poder que ele tinha era uma capacidade especial de reviver, e apenas uma vez, ridicularizado e sem utilidade para muitas batalhas, ele foi rejeitado por a maioria dos aventureiros. Durante uma dessas missões, ele foi traído e deixado para morrer. Após sua morte, sua habilidade de renascimento foi ativada e ele retornou como um esqueleto, agora enfrentando os desafios de ser um monstro. Ele decide evoluir e buscar vingança, mesmo sem saber se poderá voltar a ser humano. No último vídeo conseguimos a incrível marca de 650 inscritos. Vocês são incríveis! A meta para esse vídeo é 2.000 likes. Nossa história se inicia no dia que os monstros mataram seus pais. Infelizmente, nosso MC já ficou órfão nos primeiros capítulos. Ele então decidiu se tornar aventureiro. As habilidades eram concedidas aos humanos por deuses, para que pudessem matar os monstros com as habilidades. Essas habilidades eram dadas depois que esses caras completavam 12 anos, mas para algumas pessoas eram mais tarde ou mais cedo. Entre os aventureiros existia um rank. O rank S era o auge, um sonho para qualquer aventureiro. Esses caras tinham o poder de um exército sozinho. Ele também queria muito se tornar um aventureiro para realizar grandes feitos, como ele ouviu falar em contos de fadas. Ele então orou aos deuses muitas vezes para que desse um poder muito grande para ele, para livrar esse mundo do mal, mesmo que só um pouco. Mas infelizmente, quando ele recebeu a sua habilidade, ele foi logo contar ao sacerdote a habilidade que ele tinha. O cara, observando a habilidade, diz que aquela habilidade é um mero lixo, ele nunca vai se tornar um aventureiro bem sucedido com aquela habilidade. Isso foi um choque para ele, coitado. Mas mesmo assim, ele não desistiu de seu sonho. Ele pegou vários trabalhos como aventureiro carregador. Em uma daquelas missões com o Arthur, o líder do grupo, o cara fica maltratando ele demais, falando que ele foi bem generoso ao contratar ele, já que ele tinha vários caras bem mais habilidosos do que ele para contratar. É melhor ele acelerar. A habilidade dele era renascimento, mas ele só podia renascer uma única vez depois de morrer. A coisa mais importante para um aventureiro é suas habilidades. Ela pode determinar se ele vai ser um cara zica ou se vai ser um pedaço de bosta. Hoje, ele tá vivendo como um aventureiro de terceira categoria, coitado. Ele sobrevive fazendo alguns bicos. Mesmo que seja muito ruim ser um aventureiro de terceira categoria, ele faz esse trabalho com muito orgulho. Afinal, faz parte da missão que ele tem de proteger os pais dele. E para piorar a situação, a irmã mais nova desse cara é muito habilidosa e ela recusou se juntar a ele. Por que ela faria isso, né? Mas de repente, enquanto estão dentro da dungeon, eles escutam um barulho muito alto. Um bicho pula em sua direção, mas eles conseguem repelir aquele bicho muito facilmente, usando a espada encantada com fogo e a força do outro aventureiro. Eles conseguem matar aquele bicho muito fácil. Depois de matar aquele bicho, ele logo manda nosso NPC recolher as pedras mágicas. Depois de recolher as pedras mágicas, ele diz que está muito fora do caminho do mapa. É melhor eles voltar para o caminho original. O cara fica muito grilado, dizendo que ele não sabe o que ele tá falando. É melhor ele continuar no caminho porque ele é o líder ali. Mas de repente, nosso MC vê uma colônia de monstros. Eles estão cercados. Esses são os diabetes. Eles então iniciam a caçada aos monstros. A situação fica cada vez mais difícil. Esses diabetes têm um apetite feroz e não vão parar até poder comer algum deles ali. Mas de repente, o líder do grupo ali tem uma ideia e começa a desferir um sorriso diabólico. Enquanto nosso MC luta com os monstros, pensando que aquilo ali vai ser inútil, o líder da guilda ali alcança ele ainda sorrindo e joga ele para os monstros. Ele não quer morrer ali, mas o líder logo fala que ele tem a habilidade de reviver, né não? Então não vai fazer falta ele morrer ali. Infelizmente não tem nenhuma maneira dele sair dali sozinho. Agora ele vai de base. Os monstros então começam a devorá-lo vivo, tintim por tintim. Ele sente toda aquela dor, enquanto pensa que não quer morrer num lugar assim. Mas infelizmente, ele não pode fazer nada, coitado. De repente uma janela é ativada e seu poder logo foi ativado. O poder dele trouxe com vida em segurança, ou era isso que ele pensava. De repente ele olha para suas mãos e vê que é apenas um esqueleto. Ele fica sem acreditar no que está acontecendo. Ele então pega sua espada e vê seu reflexo. Ele se transformou num esqueleto e não pode falar. Ele fica sem acreditar naquela situação, se pensando que isso é um sonho ou será o que. Então ele tenta verificar seu status. Agora ele virou um Lich. Esses Lich podem evoluir do nível 1 ao 5. O HP dele é 7, a mana dele é 1, o rank dele é E. Ataque 3 mágicas
mágica 1, defesa 2, speed 2 e a skill não tem nenhuma skill. Mesmo depois de virar um esqueleto, ele ainda parece ser um inútil. Antes disso ele estava no nível 9, agora ele é chamado de Lich, um monstro ressuscitado com mana maligna em seus ossos. Esse cara aí é um cadáver ambulante, coitado. Ele pensa que os deuses estão brincando com ele, mas em seus pensamentos ele também conclui que é um esqueleto e que pode pensar, ou seja, ele ainda tem sua inteligência humana. Ele lembra do sacerdote dizendo que ninguém tem registros ali sobre a habilidade dele, ou como essa habilidade deve funcionar. Por ser uma habilidade extremamente rara, ele não tinha todos os detalhes sobre essa habilidade. Talvez isso tenha acontecido por causa da mana das masmorras, será? Agora isso é uma sentença de morte, mas ele já esqueceu que essa sentença foi cumprida já, né? Ele lembra que sua vida não era uma vida muito boa. Ele queria proteger seus pais e conseguiu uma habilidade bem ruim. Mesmo que ele tenha arriscado suas vidas todos os dias, todas as missões que ele pegava, ele sempre era ridicularizado e as pessoas sempre falavam mal dele. Não importa o quanto ele se esforçasse. Ele lembra das palavras de sua irmã e parece que ela estava realmente certa. Ele começa a chorar, mas não consegue, ele não tem olhos mais. Apenas aventureiros com habilidades bastante poderosas poderiam se tornar Rank S. Ele também sabia disso, mas não queria acreditar. Então começa a se levantar, pensando que monstros podem evoluir e ganhar níveis, e ganhar um pouco mais de habilidades. Se isso for verdade, ele pode continuar evoluindo e obtendo várias habilidades, e talvez ele possa se tornar humano algum dia. Se nesse caso, ele talvez consiga se tornar um Rank S, se ele não tiver desistido, né? Um sorriso brilha nos seus ossos, mas logo ele se entristece novamente que esses Lich aí são bem fracos. Será que ele vai conseguir fazer isso? Ele então lembra que ele não é um monstro normal. Ele é inteligente, olha só. Ele lembra das palavras do sistema, que ele é um monstro ressuscitado com mana maligna. Ele então decide tentar novamente. Esse cara nunca desiste. Não é difícil ficar andando por ali, graças ao fato dele também ser um monstro. É só fingir de morto, parece que ele é bem bom em fazer isso. Ninguém vai se interessar por ele, não tem carne pra comer ali. Ele então continua coletando algumas informações sobre o terreno e os monstros que aparecem, desde os mais fracos até os mais fortes, para que ele pudesse achar alguma vantagem em encontrar um monstro que ele possa derrotar. Ali ele vê um Goblin de nível 4 de 6, HP 9, mana 5 e Rank E. Será que ele consegue? Ele se finge de morto novamente, mas antes que o Goblin pudesse perceber, ele se levanta e ataca sorrateiramente o nosso Goblin. Isso de fato funcionou. Ele conseguiu derrubar aquele bicho e ganhou 3 pontos de XP e subiu de 1 para 3 o nível. Esse bicho era um nível mais alto do que ele, então isso significa que ele realmente pode fazer isso. Um corpo bem fraco, mas uma inteligência humana. Se ele juntar tudo isso, ele pode conseguir alcançar algum nível. Ele já está no nível 3, se ele alcançar até o nível 5, ele vai ser capaz de evoluir. Qual será a evolução que ele vai conseguir dessa vez? Depois dali, ele encontra uma nova raça de Goblins, os Goblins Slimes. Esse Goblin continua sendo um Rank E, mas ele tem um pouco mais de vida e é nível 1 para sua felicidade. Ele também tem 2 de mana, mas ele consegue matar aquele bicho facilmente e ganhou 1 ponto de XP. Ele não gostou muito, porque esse bicho não deu muito XP. Depois de matar aquele bicho, ele pensa que já tá no limite. Ele não consegue mais ganhar XP matando monstros fracos. Vai ficar muito difícil. Ele tem que matar agora um monstro bem forte, para que ele possa assim evoluir bem mais rápido. Ele então para e descansa, pensando que agora ele não precisa comer e nem descansar. É muito bom não precisar comer dentro da dungeon, né? E também não precisa dormir, mas se ele dormir não precisa ficar preocupado nem, exceto se tiver um cachorro por perto, que cachorro gosta muito de ossos. Ele não sabe a hora e nem o dia, porque não tem sol ali, só a escuridão da masmorra. Ele pensa na sua irmã, será que ela está preocupada com ele ou está passando os dias como se nada tivesse acontecido? Enquanto lembra que ela sempre falava para ele parar de tentar ser um aventureiro. Talvez ela não tenha nem ficado preocupado com ele, né? Ele então decide parar de pensar toda essa baboseira, porque ele continua numa dungeon sombria. Um esqueleto e ainda depressivo? Sem chance. Ele então decide que não vai ficar ali para sempre. Ele então vai selecionar umas boas lutas para ele poder ficar realmente mais forte. Mas falando em cachorro que eu falei agorinha, lá está ele. Um lobo de olhos vermelhos. O nível é 7 de nível 19. O HP 17, mana 11, rank D. Um rank acima. Ele logo se finge de morto novamente. Será que vai dar certo? Aquele lobinho ali gosta de um ossinho.
mas o lobo não deu nem moral pra ele. Se ele conseguiu derrotar esse bicho, ele vai facilmente subir um nível, mas esse bicho é nível 7 e ele é nível 3, coitado. Será que ele consegue derrotar esse bicho? Mas ele tem uma carta na manga, a inteligência humana, combinada com a inteligência de um monstro. Ele só precisa colocar a vantagem dele em ação. Com esse corpo ele pode fingir toda hora que tá morto e conseguir investigar a masmorra em segurança. Parece que aquele território ali é um território dos Red Wolf. Ele marca na parede aquele território e se finge de morto novamente quando o lobo vem de sua direção. O lobo começa a cheirar por ali, de repente ele levanta com sua espada bem na cabeça do lobo e desfere um enorme ataque, levando o lobo de base imediatamente. A tática dele foi a seguinte: deixar o corpo morto e uma bagagem ali perto. O lobo caiu em sua armadilha. Ele então cai do penhasco junto com o lobo, lançando sua espada no lobo novamente. O lobo uiva. Ele continua desferindo vários ataques no lobo até conseguir matá-lo. Um esqueleto, mesmo que bem fraco, ainda é bastante rápido, já que não tem peso para atrapalhar os seus movimentos. O lobo então agarra sua espada e morde um de seus braços, quebrando. Ele então diz que não vai ser derrotado ali. Começa a atacar o lobo novamente. O lobo uiva, mas finalmente é derrotado. Ele venceu por pouco, filho, e ganhou 11 pontos de XP, subindo do nível 3 para o nível 5. Agora ele finalmente conseguiu a fiel evolução que ele realmente queria. Ele aumentou muitos pontos em apenas alguns dias. Mesmo sendo muito feio e grotesco, um monstro ainda tem muitas vantagens. O corpo dele é bem resistente e ele também entende como evoluir. O seu corpo então logo começa a se regenerar e a evolução está pronta para acontecer. Uma espécie de raios misturado com mana e magia verde começa a encobrir seu corpo, regenerando todo. E ele implora para se parecer mais com um humano, mas de repente ele olha o seu reflexo na água e vê que agora é um ghoul. Basicamente, um ghoul é um monstro que tomou a forma de um demônio comedor de cadáveres. Ele tem algumas garras e presas, mas sua regeneração e suas características mais terrível. Um ghoul, né? Agora ele é um parente do Freddy Krueger. Ele é mais humano do que antes, será? O braço dele voltou ao normal e ele também tem algumas vantagens da evolução. Vamos lá, essas vantagens são as seguintes: ele agora é um ghoul de nível 5 que pode chegar até 10. Ele tem um HP de 22, é bem bom. Mana 6, rank D, de E passou para D, foi muito bom. Ataque 9, magia 5, defesa 5, speed 5 e skill agora é regeneração. As estatísticas dele aumentaram bastante, né? E ainda agora ele tem uma habilidade, a regeneração. Essa é uma habilidade mais forte do que ele esperava. Ele se toca que agora tá querendo se transformar em um monstro ao invés de ser humano. Quando ele conseguir chegar a nível 20, ele vai conseguir obter sua nova evolução. Ele tá gostando desse sisteminha, hein? Já que ele não tem outra opção, né? Ele pensa que quando ele voltar a ser humano, ele vai ser um aventureiro muito forte. Agora nos deparamos com o monstro Rato, de nível 5, rank D. A luta tá frenética. O rato consegue defender os ataques do nosso prota utilizando suas garras. Ele pensa que as garras de um ghoul atrapalham muito o uso de uma espada e torna isso muito difícil. O rato então dá um enorme golpe em seu peito, lançando ele um pouco para longe. Ele sentiu realmente esse golpe. Ele então lança sua espada em direção ao rato, que consegue defender utilizando suas garras. Mas logo em seguida, o nosso MC está bem nas costas do rato. Ele então aprofunda suas garras bem nas costas dos bichos. Depois do rato ir de base, ele pensa que armas só atrapalham as mãos de ghoul. Aquele bicho ali rendeu um total de 7 de XP e ele subiu do nível 5 até o nível 6. A próxima evolução tá no nível 20, tá muito longe. O corpo dele então começa a regenerar. Ai ai, ele é um ghoul afinal de contas, né? Não tem que se preocupar com feridas grandes igual humanos. Mas agora tem um detalhe, ele consegue sentir fome. Ele observa aquele rato que parece estar delicioso e começa a comer monstros. Mais um protinho comedor de monstros. Devorando aquele rato ali, ele pensa que está cada vez mais parecido com um monstro. Mas esse estilo de vida é bem mais humano comparado a um Lich, né? Eu no caso, acharia um pouco mais parecido se ele tivesse ao menos cozinhado aquele rato. Ou então dado uma fritadinha, né? Sei lá, vai que ele tem alguma banha por ali. Com certeza deve ter, para arrumar óleo. O difícil é o fogo, né? Alguns dias depois, ele encontra um orc de nível 14 rank D. Ele consegue facilmente derrotar aquele bicho, ganhando assim 33 pontos de XP, subindo do nível 13 até o 14. Agora
agora faltam só 6. Nesse ritmo, ele vai conseguir subir de nível novamente. E ele ainda pode se arriscar um pouco mais devido à sua regeneração estar muito boa. Ele pode trabalhar incansavelmente, já que ele é um morto-vivo. Agora, ele é bem mais forte do que o seu antigo eu, que era nível 9. Será que na próxima evolução ele vai conseguir se tornar um humano? E a irmã mais nova dele, o que será que tá acontecendo? Ele não se dava muito bem com ela, e ela mal falou com ele nos últimos anos. Por causa da sua habilidade inútil, ele não conseguiu pegar trabalhos que pagavam bem como aventureiro. Então ele não se saiu bem na sua vida. Ele não ganhava o suficiente para ajudar ela, mas diferente dele, ela tinha uma habilidade mágica muito boa para aventureiro. Enquanto ele estava no nível E, ela estava no rank C, bem mais forte, o dobro. Ele sempre admirava ela, achava ela incrível, mas ele sempre estava preso no rank D, enquanto ela sempre o desprezava por ele querer se tornar aventureiro. Ela sempre falava para ele desistir desse sonho idiota. Um irmão mais velho inútil e uma irmã mais nova talentosa. Ela começou a perder seus traços infantis e começou a olhar ele com um olhar bem diferente depois que virou aventureira. E cada vez mais eles foram se distanciando, até que ele acabou indo morar em outro canto. Será que ela está perguntando o que aconteceu com ele ou estaria evitando ele como das últimas vezes? Se ele voltasse para casa nesse estado, ele tem certeza que ela ia matar ele, sem dúvidas. E também ele não consegue falar ainda. Mas de repente ele escuta um barulho que parece ser um goblin, mas não é não. É um grupo de aventureiros. E lá está ela. Aquela lá é a irmã dele. Aquela masmorra ali tá fechada para todo mundo, mas mesmo assim eles estão lá. Ele não pode ser morto, ainda mais por eles. Ele tem que se afastar imediatamente e garantir que os caras não notem ele. Eles continuam discutindo sobre uma tal de pomada que ela queria usar, mas parece que acabou. Ela só diz que não tem nada para usar ali se eles forem mordidos por uns monstros. A outra só fala que vão beber algumas poções e limpar a ferida e que está tudo bem. Mas Calméria está muito irritada e diz que não pode levar ninguém a sério ali, afinal, eles não levaram a sério todos os preparativos para ir para essa dungeon. Os caras ficam bastante grilados com ela, enquanto ela diz que eles foram os responsáveis por toda essa discussão. O cara fica muito brabo, enquanto o nosso MC continua observando tudo aquilo. Mas de repente eles percebem a presença do nosso MC. A Méria começa a lançar logo uma flecha de gelo em direção ao nosso MC. Ela então lança vários estilachos de gelo, um pega bem de raspão no braço do nosso MC. Ele se levanta, enquanto o cara diz que é apenas um gol. A outra lhe diz que aqueles bichos ali não são muito fortes, mas eles são bem resistentes. Será que ele vai de base agora? O motivo de um gol ser tão resistente não é a sua vida, mas sim sua habilidade de cura. Essa é Lina, de nível 15. O cara ali só diz que eles têm que derrotar esse gol de uma vez só. Esse cara aí é Derek, nível 14. E ali está Calmélia, de nível 18, que diz que vai encurralar esse cara e matar ele com apenas um ataque. Todo mundo ali é bastante forte. Se fosse no 1v1, talvez ele conseguiria. Agora ela é nível 18. Ela ficou bem forte. Se ele enfrentar aqueles três ali, ele logo vai de base, então é melhor fugir. O cara já parte pra cima sorrindo, dizendo que vai esmagar esse gol com a sua habilidade. Ele já desfere logo um golpe cortante no gol, que consegue se esquivar. Aquela habilidade ali é bem forte, cobre sua arma toda com chamas. A outra então parte para cima, usando um corpo de luz, extremamente rápido. Ela então dá um ataque no gol, que consegue defender com seu braço. Ele continua pensando que aquele carinha ali, se acertar apenas um golpe, ele não vai ter chance não. Ele não pode fazer nada naquela situação, apenas se esquivar e achar alguma oportunidade para vazar. A diferença de nível daquelas pessoas e o dele é bastante alta. Será que ele vai conseguir fugir? Ele pensa que não gostaria de atacar humanos, mas Akira vai outro golpe. Ele não é um monstro normal, ele tem inteligência humana. Ele então parte, pega uma pedra e taca na espada do cara. O cara fica sem acreditar que um gol tá com a pedra nele, mas logo em seguida o gol tá cara a cara com ele, bem pertinho. Para que ele pudesse dar mais dano, ele taca a parte do cotovelo bem no queixo do cara, aumentando assim seu dano, porque ele não quer usar suas garras. O cara então cai desmaiado. Ele então começa a correr, pensando que os aventureiros têm uma regra: perseguir monstros aprofundando nas masmorras é proibido. Eles não devem conseguir perseguir ele por muito longe. Mas o cara, enfurecido, diz que não vai deixar esse cara escapar e parte logo em seguida em direção ao monstro. A waifu Lee também parte em direção ao monstro. Ele então decide enfrentar ela de frente em frente, pensando que vai aguentar alguns golpes dela, afinal a regeneração vai ativar. Ela então desfere vários golpes nele. Em um daqueles golpes, ele consegue pegar a espada dele e tacar para longe, fincando ela na parede.
Eles não esperam que um monstro planeje algum tipo de ataque, mas de repente a sua irmãzinha já lança logo uma flecha de gelo em direção a ele. Uma não, fi, várias. Algumas daquelas flechas conseguem atingir sua perna. Agora ela deixou ele impossibilitado de correr. O outro lhe reclama que gostaria de matar esse bicho para poder subir de nível. Ela só diz que aquele cara é muito agressivo e deveria ter se mantido a calma. O nosso MC permanece deitado. Nesse ritmo ele vai ser morto ali e rápido. Ele não consegue se levantar, afinal perdeu alguns músculos agora. As pernas dele começam a se regenerar, mas ele precisa de apenas 1 minuto. Parece que não vai dar tempo. Ela então começa a ativar sua magia de gelo, a lança de gelo, uma habilidade bem poderosa, pronta para massacrar aquele cara ali mesmo. Ele vai ser morto novamente e olha só, por sua própria irmã mais nova. Ele está prestes a ir de base. A perna dele ainda não se curou totalmente. Ele não vai conseguir desviar desse ataque. E agora, o que ele vai fazer? Ele pensa em tentar falar com ela, mas a garganta dele não sai nada. Mas isso é a única coisa que ele poderia fazer. Ele então tenta falar alguma coisa e sai pedaços do nome dela. Ela fica sem acreditar que aquele monstro falou alguma coisa e erra o ataque. Todo mundo ali fica sem acreditar que ela errou um alvo fácil assim. Ele quase virou purê. O plano dele realmente funcionou. Chamaram o nome dela, tirou o foco dela, embora por pouco tempo. Ela também não acredita por que ela fez aquilo lá. O bicho estava bem fácil de ser morto. Agora a regeneração dele acabou e ele pode se levantar. Ela então começa a desferir logo magia de gelo novamente. Então ele tenta assustá-la e ela cai. E ele parte logo em seguida. Ela fica sem acreditar que caiu num truque péssimo como esse e foi enganada por um monstro. O outro ali já começa a xingar ela tudo, dizendo que ela deixou aquele monstro escapar. Mas ela logo pensa que talvez aquele bicho seja um morto-vivo, criado pela mana da masmorra que preenche os corpos humanos. Ela pensa no monstro e pensa no seu irmão. Ou talvez ela possa apenas ter ouvido mal. Essa passou perto, hein, Protinha? Quase. Se não fosse sua inteligência humana, você logo teria sido levado de arraça pra cima. Ele foi realmente encurralado por 3 aventureiros de nível superior. Mas a habilidade de regeneração salvou ele a tempo. Ele não pode enfrentar alguns aventureiros como aqueles por enquanto. Ele precisa procurar mais monstros e ficar cada vez mais forte. Fazia muito tempo que ele não via ela em uma masmorra. Nas primeiras vezes que ele entrou com ela dentro das masmorras, ela era um pouco mais fraca, mas acabou superando totalmente o seu nível. Se ele for encontrado por ela novamente, ela não vai ter piedade. Ele pensa então em ir na direção contrária a que eles estão indo, avançando em direção à parte mais profunda da masmorra. Pessoas normais não podem ficar muito tempo em uma masmorra, porque o estresse mental e físico é extremamente alto. A mana das masmorras envenena os corpos humanos. Quanto mais tempo a pessoa fica ali, mais ela fica corrompida. Quando humanos entram em masmorras, geralmente eles têm um objetivo e uma missão a cumprir, sem margem de erro para isso. Ele então decide evitá-la a qualquer custo e talvez segui-los à distância. Ele então se finge de morto, enquanto o cara pensa que é um cadáver de aventureiro. Ela então checa o corpo ali no chão. Ela procura por algo de valor naquele corpo ali, mas tudo já foi pego dele. Eles então continuam a caminhada, enquanto o cara diz que ali parece ser muito perigoso. A guria ali diz que já explorou ali várias vezes, mas parece que o plano desse Protinha não funcionou bem. Todo esse tempo ele pensou que ela realmente era bastante inteligente e usava o racional, mas ela continua indo com tanta pressa. Mais ao fundo da masmorra, eles enfrentam outro monstro, e bem forte por sinal, e muito grande. O monstro começa a grunhir e forte. Esse é um ogro de nível 22, um HP de quase 100 e mana 28 de rank C. Tá bem na altura do que eles podem enfrentar. Será que ele vai conseguir? Esse é um irregular, um monstro acima do nível 20. Eles deveriam estar bem mais profundo na masmorra. Parece que ela não vai regar não a cara dela. Ela pensa que pode dar bastante dano naquele ogro, enquanto o carinha tá bastante amedrontado. Ela diz que realmente podem vencer se aquele carinha ajudar, enquanto ele pensa que aquele monstro é realmente assustador e nunca vão poder vencer aquele bicho. Ele pensa que se ele tentar escapar, com certeza com o nível dele, aquele bicho vai tentar pegar ele e matar ele. Essa é certeza que vai acontecer isso. Então ele ativa logo sua espada flamejante, mas o monstro já desfere um enorme golpe no chão, mas ele consegue desviar. O alcance desse bicho é muito alto. A nossa outra waifu ali já usa seu corpo leve e consegue também desviar, mas o monstro contra-ataca novamente e dá um golpe que passa bem de raspão no rosto dela. O cara grita o nome de Elina. Aquele golpe pegou bem de raspão e ela já saiu voando. Esse bicho tem uma força avassaladora, é muito forte. Se eles não se preocuparem bastante e forem bem pacientes, eles vão ir de base. Ela então ativa logo sua flecha de gelo e lança na classe
clava do bicho. Uma das flechas de gelo ali também pega em sua barriga. Ele sente aquela dor, mas pega a flecha e despedaça em sua mão. O corpo daquele bicho é muito duro e ela não vai conseguir vencer aquele bicho só com a flecha de gelo. A situação ali começa a se complicar bastante, enquanto o nosso MC continua a observar aquela situação. Ele não pode fazer nada a não ser observar por enquanto. A coordenação deles é bastante horrível. Por que eles desceram? Ele continua pensando em sua irmã. Ela então decide usar sua ultimate, a flecha mais poderosa de gelo, a lança de gelo. Mesmo que ela não derrote esse bicho, eles vão conseguir algum tempo para fugir e pensar em alguma coisa. Só que esse poder demorou um pouco para fazer. Ela precisa criar uma oportunidade ainda maior para ativar esse poder. O outro continua pensando que eles são fracos demais. A diferença de nível é muito alta. Eles vão realmente morrer ali. Carmela então manda ele logo atacar com sua chama e prolongar a luta o máximo que puderem para ganhar alguma chance. Ela não vai morrer num lugar desse. O outro continua muito pistola, dizendo que ela tá querendo que eles ataquem aquele monstro assustador, enquanto ela fica toda protegida na retaguarda. Ele não consegue entender sua situação, um bicho burro. O nível dele é bem baixo e ele não vai conseguir escapar. Ele não tem escolha a não ser escutar o que essa moça tá dizendo. Mas ele logo dá um sorrisinho e chama o nome de Lina. Ele cochicha algo pra ela, enquanto o nosso MC não entende o que eles estão planejando fazer. O monstro começa a grunhir e lançar sua clava sobre eles. Eles conseguem se defender esquivando, mas o monstro continua desferindo vários golpes. A outra fica pensando que se eles estivessem um pouco mais perto, seria muito melhor. Mas eles estão muito assustados para fazer isso, então ela não vai pedir essas coisas. Ela então começa a ativar a sua magia de gelo e vai apostar tudo nesse ataque. Agora é a vez de Lina. Ela então ativa seu corpo leve e puxa o outro perturbado para longe, os dois, e deixam ela ali sozinha. Parece que aqueles dois Zé Ruela abandonaram ela ali no momento mais importante da vida dela. Agora tá só ela ali contra o monstro, coitada. O monstro levanta sua clava enquanto ela termina de conjurar sua lança de gelo. O monstro grune muito alto e reúne bastante forças. Ela então lança sua lança de gelo no braço do bicho, cortando o braço dele. Ele começa a grunir e ela fica bastante feliz que a acertou. Mas isso não foi suficiente. Ele consegue bater com a clava no corpo dela com bastante força, tacando ela para longe. Ele começa a grunir e agora está no estado furioso, frenético. O nosso MC não contém e parte em direção a Carmélia. Os dois ali fugindo dizem que é tudo culpa de Carmélia. Ela que queria ir mais fundo, então ela que tem que morrer ali. Porque ela sempre ficava falando que tinha que encontrar seu irmãozinho que desapareceu na masmorra. Tá na cara que esse cara já morreu porque ele era de rank baixo. Agora que nosso MC descobriu o que essa mulher tava fazendo na masmorra, será que ele vai deixar ela ser morta ali? Não, não. O monstro levanta sua clava novamente, preparando para despedaçar a nossa Carmélia. Ela não consegue se levantar, enquanto pensa que seu irmão, mesmo sendo bastante fraco, era muito imprudente, coitado. Ele nunca desistiu do seu sonho idiota, aquele bicho burro. O monstro então continua desferindo seu golpe, mas quando está prestes a finalizar a Carmélia, o nosso MC desfere um golpe bem na cara do bicho. O monstro não entende porque outro monstro atacou ele. Ele só fala pro monstro não cair pra cima que agora vai enfrentar ele, enquanto nossa Carmélia tá ali no chão. De um lado temos nosso MC Go de nível 14 rank D e do outro temos nosso monstrão ogro de nível 22 e rank C. A luta tá bem equilibrada, né? O lado do monstro. O monstro continua tentando atacar o nosso Go, mas ele consegue desviar usando a sua velocidade incrível. O monstro ataca várias vezes e ele consegue desviar várias vezes. Em termos de nível, ele está bem atrás, mas ele está sem um braço, o que facilitou bastante a luta. E mais importante, a vida da irmã dele depende da luta dos dois. Perder não é uma opção ali. Ele então consegue lançar suas garras no ogro novamente, bem na barriga do ogro, e se afasta ali para trás. Ele pega uma daquelas lanças de gelo que estava no chão e lança em direção ao bicho, bem na sua cara. Mas vocês acham que o bicho ia ficar parado ali? Não, não. Ele lança sua clava que pega bem no braço do nosso prota, acertando em cheio, quebrando alguns ossos ali. A tática de nosso prota era atacar sempre pro lado que não tinha braço, mas parece que não deu muito certo. O monstro ainda continua muito rápido. Mesmo que esse monstro tenha perdido um braço, a velocidade dele ainda é muito rápida e o poder dele e alcance são muito fortes, afinal ele é muito alto, né?
a tática de tentar lutar pelo ponto cego do bicho não tá dando muito certo. Então, ele vai tentar abrir uma abertura e parte em direção ao bicho. O monstro lança sua crava em direção a ele, que consegue se defender ou, basicamente, esquivar por pouco. O monstro continua desferindo vários ataques e ele continua desviando do bicho. Os ataques daquele bicho são bem imprevisíveis, mesmo que ele use apenas um braço. Esse é o motivo dele continuar desviando dos ataques, e não porque ele tem uma velocidade muito absurda. A estamina dele não é infinita, mas enquanto ele continuar desviando daqueles ataques, o monstro vai ficar cansado inevitavelmente. E parece que já tá funcionando, né? Ele já começou a fumegar. O nosso gol ali não está na sua melhor forma, mas ele ainda não é um humano. O monstro continua desferindo vários golpes, ele continua a desviar. Ele pensa que vai perder se aquela luta não fosse de resistência, mas ele decide levar com muita paciência essa luta. O monstro começa a ficar bem enfurecido, ativando novamente seu modo Berserker. Ele pensa que não vai adiantar nada, afinal ele não pode usar outro braço. O monstro abre sua boca e ele pensa que esse bicho vai tentar usar as presas dele, mas nesse momento é que ele deseja agir. Enquanto o monstro permanece de boca aberta, ele enfia suas garras bem na boca do monstro, destruindo o bicho por dentro. Enquanto ele pensa, se esse monstro morder o braço esquerdo dele, não vai dar nada porque vai se recuperar. Já que esse bicho é bem resistente e o nível dele é bem superior, ele tem que realmente atingir algum tipo de ponto fraco que esse bicho tenha. E parece que a tática realmente deu certo. Ele conseguiu destruir o bicho de dentro para fora, com um golpe bem no seu pescoço, por dentro de sua boca. Agora, o nosso gol ali começa a destruir o pescoço daquele bicho, utilizando os seus dentes bastante afiados, e começa a comer o bicho ali, enquanto o bicho se desvai. Agora, finalmente, o bicho caiu, e ele ganhou 128 pontos de XP, e subiu do nível 14 para o 18, isso é incrível, e de alguma forma ele ganhou. A generação logo regenera seu braço que foi perdido. A habilidade ali é bem útil, né não? Contando que ele não morra, ele sempre fica de boa. Ele agradece Carmélia, que permanece dormindo, enquanto pensa que ela na verdade nunca esqueceu ele, e ela estava bastante preocupada com ele. Ele então carrega ela nos braços e pensa que se ele não fizer nada, ela ainda vai voltar para a masmorra novamente, e talvez um desses dias ela possa realmente morrer. Ele vê a espada que ele tinha jogado fora e pega novamente. Depois ali tem alguns aventureiros, percebendo que tem um gol tentando atacar uma garota. Um deles está com a flecha no gol, que só sai correndo, e ela imediatamente acorda, sem saber onde está. O cara só fala que ela estava sendo atacada por um gol. Ela fica sem entender porque, onde ela se lembra, ela estava sendo atacada por um ogro. Alguém salvou ela e carregou até aquele local, mas logo ela se toca que isso pode ser impossível. O cara então pergunta se aquela espada é dela, e ela logo confere que aquela espada é bem idêntica à espada do irmão dela. Lá tá escrito que ele vai voltar com certeza, apenas é para ela esperar. Ela começa a chorar muito, coitada, pensando que foi seu irmão, e abraça aquela espada, sentindo muita falta dele, enquanto ele pensa correndo que vai encontrar ela novamente. Só mais 2 níveis ele vai conseguir evoluir novamente. Definitivamente ele tem certeza que a próxima evolução dele vai ser um nível muito mais parecido com o humano. Na próxima cena, o nosso MC já tá lá, todo boladão, correndo atrás de uns monstros, dentro da dungeon ainda. Só que diferente das últimas vezes, esses são os monstros Bugbear, de nível 14, rank D. Os monstros não tentam atacar ele, diferentemente das últimas vezes, eles só correm. Mas ele matou todos ali, ganhando 15 de XP. Ele devora aqueles monstros, e olha só, eles são muito gostosos, apesar de federem bucho. O sabor deles é bem estranho, parece um tipo de tentáculos com gosto de borracha de lula. A pele é dura feito metal, mas dá pra comer. E o bucho daquele bicho é bem estranho, parece podre, mas ele continua comendo. Comendo esse bicho, ele pensa que se esses bichos tiverem comido carne de humano também, isso faz dele um canibal? Será que faz? Comenta aí aqui embaixo. Eu acho que não. Ele continua comendo aquele bicho, enquanto pensa que nunca imaginou que pudesse comer aquele bicho. Afinal, aqueles bichos nunca tiveram acessíveis para ele. Ele sempre fugia daqueles bichos. Ele reflete ainda que monstros nunca vão enfrentar outros monstros mais fortes ou até mesmo humanos. Agora ele tá no nível 18. Ele é um carniçal.
Ele ficou muito mais perto de ser um humano, afinal de esqueleto para carniçal. Ele pensa que depois da próxima evolução dele, talvez ele consiga entrar na cidade. Ele então decide parar de se preocupar, porque já tá apenas a 2 níveis da próxima evolução. Ele então decide buscar monstros mais fortes para evoluir ainda mais rápido. Seria muito bom se ele encontrasse outro ogro novamente. Ele então decide ir para a parte mais profunda da masmorra, onde encontrou o ogro. Mas então ele decide continuar caçando feras mais fracas. Mas lá atrás dele tem uma espécie de bicho carregando uma espada. De repente, um enorme golpe vem em sua direção. Passou perto, hein? Esse é um poder bem absurdo. Esse é um gárgula de nível 21, rank C. O bicho então parte em direção a ele novamente, desferindo um golpe com sua espada, mas ele esquiva novamente. Ele pensa que monstros acima do nível 20 não deveriam estar naquela parte da masmorra. O monstro então começa a carregar um poder em sua boca e gospe em direção ao nosso prota, que pega bem de raspão em seu braço, o queimando de leve. O gárgula ali continua balançando sua espada. Um dos golpes ali pega em raspão ao rosto do nosso MC. Aquele bicho é muito forte. Ele então começa a tentar correr, pensando que aquele golpe foi muito poderoso. A parada é o seguinte: esse cara gospe chamas para tentar cegar as pessoas e depois ele voa para perto, mas ele também consegue ouvir esse bicho. A luta tá frenética. Ele pensa que só venceu o ogro porque ele tava sem um braço, e também Carmélia também ajudou. O nível dele subiu muito, mas será que ele vai ter chance de ganhar essa luta? Ele então começa a correr do gárgula, enquanto o Garga parte para cima. Esse gárgula é bem mais rápido que o nosso MC. Ele então vira para trás, desviando de um golpe do gárgula e dá um belo soco bem na besta do gárgula, caindo no chão. O gárgula começa a grunhir, mas não sofreu nenhum arranhão com esse golpe. O bicho é muito duro. O gárgula então consegue repelir nosso MC, enquanto ele pensa que esse bicho tem um nível muito alto e suas habilidades são muito maiores do que a dele. Mas de repente ele chega no final do túnel, e lá, acreditem senhores, é um penhasco. Agora lascou. O gárgula então começa a expelir chamas de sua boca em direção ao nosso MC e parte para cima novamente. Essa tática não funcionou com o nosso MC, já que ele não é um monstro normal, ele possui inteligência e conseguiu ver que essa tática não ia funcionar novamente. Ele está ali paradinho na parede. Ele então pula para cima do gárgula e começa a desferir vários golpes em sua cabeça. E, inesperadamente, ele usou o poder do prota e ganhou novamente 108 pontos de XP e subiu do nível 18 para nível 20. Se ele tivesse lutado normalmente, sem usar suas táticas humanas, ele nunca teria vencido esse bicho. E agora? O sistema já se ativa. Esse carniçal ativou o limite de nível. E agora todas as condições foram cumpridas para ele evoluir. Esse bicho deu mais uma chance para o nosso protinha voltar a ver sua irmã. Agora sua aparência, qual será? Ele pede para o sistema logo transformar ele o mais humano possível. Então sua evolução começa. Ele começa a adquirir mais músculos e ficar muito mais forte. Ele começa a gritar muito e exalar poder. Ele evoluiu para um transmorfo. Vixe Maria, suas mãos ficaram ainda mais horríveis. E agora com cara de palhaço. Cara, agora a parada é o seguinte. Ele tem nível 20, HP 48 de 79, mana 9 e ele é rank C. Agora ele tá no nível da sua irmã, será? Agora ele ficou ainda mais maior e ficou ainda mais horripilante com essa máscara que não consegue tirar ela. Um monstro de nível bem superior a um carniçal. O pessoal fala que a evolução de um monstro aproxima ele ao seu poder ideal, mas ele queria muito se tornar um humano. Mas não importa como as pessoas olhem esse bicho, ele realmente é um monstro. Esse tal de metamorfo é um tipo de monstro que consegue imitar a forma de outros seres para atacá-los. E as lendas dizem que quem vê um metamorfo em sua forma verdadeira nunca mais sai vivo. Várias lendas estão entre esse tal de metamorfo. Só que ele consegue ter uma ideia, um monstro que imita a forma dos seres vivos. Ele então abre sua janela de status e vê que ele agora é um metamorfo de nível 20, HP 48, mana, ataque 33, magia 24, defesa 19 e velocidade 26. Ele tem a regeneração e o mascarar agora, duas habilidades. Aqueles status são bem mais altos do que o carniçal. E agora ele é rank C, bem ameaçador, hein? Aqueles aventureiros ali nunca puderam derrotar ele, afinal não deram conta nem de um ogro. Ele então decide usar sua habilidade mascarar, porque parece que ele pode virar um humano com isso. Ele então começa a ativar o seu poder e vira a sua forma humana novamente. Ele fica sem acreditar que mais uma vez consegue ver o seu rosto. Ele consegue ativar sua voz. Está um pouco rouca, mas funciona. Se ele escondesse seu rosto assim, ele realmente poderia
poderia se passar por um humano, mas infelizmente ele tem uma incrível sensação de seu poder sendo todo esvaído. A mana dele tá acabando muito rápido. Aquele poder de mascarar consome 1 de mana a cada 10 minutos e o poder dele é 26. Isso significa que ele só pode se manter nessa forma por 4 horas. E viver na cidade por 4 horas só é bem difícil da forma humana. Ele decide então aumentar seu nível para poder ter mais mana. E depois disso, ele pode alcançar sua próxima evolução. Mas de repente ele escuta um barulho. É o que parece ser um terremoto. E várias pedras caem em sua direção. A masmorra se desmoronou. Ele lembra que tem várias histórias que nas profundezas das masmorras tem cadáveres gigantes e mana saem de seus corpos. Depois que ela fica muito tempo acumulando mana, várias explosões acontecem. Esse é um tipo de desastre de masmorra. Mas enquanto ele pensa isso, vários bichos saem daqui um buraco. Ele deduz que monstros de rank C aparecendo por ali pode ser um sinal disso. Ele talvez pense que isso não pode ser real. Mas de repente outro gárgulo aparece, com o mesmo nível do outro. Suas conclusões realmente estavam corretas, Protinha. O bicho então parte em sua direção, desferindo sua espada. Ele consegue desviar novamente. Agora ele não tem garras. Ele pega uma pedra então e taca no monstro, bem na sua cabeça. Nessa forma humana, ele não consegue reunir suas forças. O monstro então joga fogo nele, queimando ele, e parte pra cima. Aquela velha tática, né? Ele então usa sua forma de metamorfo e bate bem na besta do bicho. Isso é típico, né? Esses gárgulas sempre atacam da mesma forma. Ele então termina de massacrar aquele bicho ali no chão e ganhou 90 pontos de XP. Ele consegue facilmente ultrapassar as chamas através da sua regeneração. Diferente da última vez, dessa vez ele conseguiu derrotar um gárgula facilmente. Já da última vez ele teve que correr para salvar sua vida. Agora ele pode ser capaz de derrotar um ogro sozinho, sem dúvidas. Monstros bastante fortes têm uma fraqueza bem clichê. Eles não têm inteligência, mas esse não é o ponto fraco de nosso MC. Ele também tem resistência à mana da masmorra e nunca se sente cansado. Ele talvez esteja mais próximo do que pensa da próxima evolução. Provavelmente, se aparecesse vários gárgulas ali, ele não se sentiria mal. Mas ele acaba de falar e pimba, aparece vários gárgulas. Chegaram na hora certa. Mas ao invés de enfrentar os gárgulas, ele já sai correndo, 3 é demais pra ele. Aí ele não queria. Ele então consegue se esconder, pensando que os gárgulas foram embora. A taxa de aparecimento de monstros aumentou bastante. Essa masmorra não está certa. Não tá dando nem tempo dele descansar. O nosso MC, já finalizando alguns gárgulas ali, subiu do nível 20 para o 21, ganhando 90 pontos de XP. Um metamorfo realmente é bem forte. Um carniçal nem se compara. Ele ganhou apenas um arranhão, que logo é curado pela regeneração. Ele tem boas habilidades físicas, presas e garras, e altas resistências, e olha só, múltiplas habilidades. Um corpo de um monstro é absolutamente muito mais forte do que o corpo de um humano. Ele tá muito mais próximo da sua próxima evolução. Ele acha muito estranho que essa dungeon tenha aparecido vários monstros de rank C, porque esse era um lugar que habitava só monstros de rank D. Será que tá acontecendo um desastre de masmorra? Porque primeiro é um ogro na parte rasa, depois aparecem vários gárgulas de níveis mais altos, e agora vários monstrengos. Tem alguma coisa errada ao redor, que a única forma de impedir um desastre de masmorra é derrotando o coração do chefe. Mas se ele não conseguir parar esse desastre de masmorra, ele não sabe o que pode acontecer por ali. De repente ele escuta alguns passos. Será de monstros ou humanos? Ele observa que tem alguns humanos por ali. Um daqueles humanos diz que tem muitos terremotos ali e bem cedos, e tem várias gárgulas por ali. Ele também está ciente que um desastre de masmorra está chegando perto. Esse é Frank, ele tem um nível 20. O outro ali já fala que tem logo que voltar e reportar para a guilda. Esse é Guido, de nível 19. A outra ali é Sherry e Chutes, de nível 18. Só fala que tem que derrotar logo o chefe antes que pudessem ter várias vítimas. O nosso MC ali foi doido demais, deveria ter fugido dali imediatamente. Os níveis daquele cara são uns pouco maiores e, levando em consideração seus uniformes, eles são bem mais fortes que o grupo de Camélia. Uma luta de frente, ele não vai conseguir derrotar esses caras. O outro já fala que eles não podem correr um risco tão grande e é melhor voltar. O cara continua dizendo que uma masmorra pode ficar fora de controle, mas como eles conseguiram chegar a tempo, há uma boa chance deles descobrirem o que tá acontecendo ali. O outro cara não concorda com isso e já quer vazar, fi. Todo grupo tem um medroso, esse parece ser ele, né? Ele continua dizendo que o nível do chefe aumenta e muda de forma, e avançar ali sem qualquer informação é imprudência, eles podem acabar morrendo. O outro só fala que um chefe dá bastante pedras mágicas, eles podem alcançar uma fortuna com essa verba.
verba. O cara já acha ele muito ganancioso. Enquanto o cara continua dizendo que um ninho de monstros ali perto pode afetar bastante o comércio, trazendo pobreza e muitos danos para todo mundo ali perto. Desemprego, fome e várias vítimas podem acontecer ali. Eles são os heróis aventureiros do povo e tem que fazer o certo. Nosso MC continua observando a conversa dos caras ali. Um desastre de masmorra foi a causa da destruição da cidade natal dessa waifu Shelly. Coitado, mano. Ele pensa que aquela menina tem a mesma história dele. Quando era pequena, a cidade dela também foi destruída. O aventureiro segue falando que aventureiros correm risco mesmo, isso é normal, mas eles vão garantir que voltem. E de repente o arqueiro ali vê uma mão de monstro atrás da pedra e lança uma flecha em direção à mão do Protinha. Mesmo escondido, eles conseguiram encontrar nosso prota. Só que a habilidade desse cara é Olhos Artemises. Ele sabia que tinha algo acontecendo ali perto. E agora, nosso Protinha vai fugir ou tentar bater de frente com esses caras? O cara então dá 3 segundos pro cara sair dali, apontando sua espada, exalando mana. O nosso MC ativa logo o Mascarar e diz que ele é apenas um aventureiro perdido. O cara pede desculpa e o outro pergunta por que ele tava se escondendo. O nosso MC diz que tava se escondendo porque não sabia se era aventureiro ou bandidos. Porque bandidos dentro de masmorra só traz problema. O nosso arqueiro não acredita muito nesse Protinha. Ele pensa se atira nele ou não. O outro pensa que esse cara tá em estado muito deplorável, mas mesmo assim está de guarda alta contra aventureiros. O nosso MC acredita que não pôde enganar esses caras. Os caras ali permanecem bastante desconfiados desse Protinha. O outro já age todo simpático, dizendo para ignorar aquele cara com a flecha apontada para ele, pensando qual será a habilidade desse cara, porque ele não tá nem arranhado. A julgar por suas roupas, ele tá ali pelo menos há um dia. Ele pensa qual será o status desse nosso MC, pensando que aquele cara da flecha é muito burro. Ele deveria deixar sua desconfiança um pouco mais escondida, enquanto o nosso prota pensa que não pode dizer muitas informações. Esses caras perguntar mais coisa, isso vai ficar meio óbvio demais, que esses caras podem atacar ele a qualquer momento, ou talvez seja melhor atacar eles primeiro, antes que eles pudessem perceber para poder fugir. O que será que vai acontecer agora, hein? Hagureli já logo vai de encontro a ele que um desastre está acontecendo na masmorra. Não é muito bom ele ficar ali sozinho. Ele logo desconfia que essa menina não tá desconfiando dele. O arqueiro já diz para ela não ser tão imprudente. Aquele cara pode ser um bandido. Shelly já logo fala que ficou encantada com o nosso MC. Ele não parece um cara mau. Ela soube logo de cara. O arqueiro continua chamando ela de imbecil. Ela pergunta ao nosso MC cadê os parceiros dele, enquanto oferece sua ajuda. Ele diz que está bem e logo sai pra lá. O cara diz pra Guido não atirar que tá tudo de boa. A outra fica sem acreditar que esse cara foi embora. Será que ele tá de boa? O arqueiro não queria ajudar mesmo, é melhor esquecer esse cara. A nossa waifu lhe diz que aquele cara é muito grosso, não precisa ser tão mal educado com estranhos. Ele realmente não parece ser uma pessoa má. Se ele ficar ali, provavelmente ele vai morrer sozinho. Aquele cara tava muito desconfiado, provavelmente é um criminoso. É melhor não correr atrás de alguém que desconfia deles, né não? Senão eles vão acabar arrumando briga. A outra ainda quer perseguir o cara. Ela ficou envolvida, né, com o Protinha. Ela gostou do nosso Protinha. Será que é a próxima waifu do nosso Protinha? Ou a primeira? O cara continua pensando que lutar contra criminosos em uma masmorra é bastante perigoso. Então é melhor deixar esse cara fugir sozinho. Ou então talvez foi esse arqueiro que deixou ele com muito medo. Esse cara só foi embora porque a bondade de Shelly deixou ele fugir. Que essa Shelly é muito bondosa, coitada. Eles então decidem continuar seu trajeto na dungeon. Traçam um plano para poder derrotar os monstros. O arqueiro fica atrás, a nossa waifu no meio e o bichinho ali é usado como escudo. Provavelmente ele é o tanque da partida, né não? Mas no fundo, Shelly ainda pensa que um desastre na masmorra é bem preocupante. Se algo como isso acontecer, todos os habitantes da cidade vão estar em perigo, como aconteceu na cidade dela. Voltamos para nosso Protinha, que conseguiu fugir. Ele vê que ninguém tá perseguindo ele e lembra da nossa waifu. Essa foi a primeira vez que alguém falou gentilmente com ele, coitado. Afinal, já tem mais de uma semana que ele se tornou morto-vivo. Como é que ele sabe quantos dias se passaram, hein? Ele lembra que até mesmo o pessoal do grupo dele era bem frio com ele, só falava bosta. Será que esses caras realmente vão entrar na sala do chefe? Eles pareciam ser um grupo bem forte, afinal. Mas ainda, eu duvido que eles vão conseguir passar pelo chefe. Ele então decide não se preocupar com aqueles caras, enquanto também tem a conclusão que se continuasse ali, provavelmente ia acabar lutando com eles. Enquanto o nosso MC se mergulha em seus pensamentos, voltamos para os aventureiros. Então, esse é o chefe da masmorra. Eles decidem enfrentar ele de frente, não
baixar a guarda por nenhum segundo. Aquele é um chefe da dungeon. Ele é um rei gárgula de nível 30. Ele tem muita vida e bastante mana. E rank C. O bicho então começa a grunhir muito forte. Ela observa o nível do chefe, pensando que agora é muito tarde para recuar. Agora lascou, eles vão ter que enfrentar esse bicho de frente. O cara então diz que ele vai pela frente, enquanto o Sherry vai circular o bicho. Ele já fala para todo mundo ir com tudo, porque esse bicho é muito forte e não devem prolongar a luta. Ele então lança um corte, dizendo que esse é a onda de espada, que pega bem na espada do monstro. Ele conseguiu bloquear aquele ataque, mas esse bloqueio abriu uma abertura na sua defesa. Ele então decide tacar o ponto cego do bicho, que está no seu braço, mas aquele ataque não surtiu efeito nenhum. Aquele bicho é extremamente duro. O bicho então dá um golpe na nossa waifu, que consegue se desviar também. Esse bicho não é muito rápido. Ela nunca pode perder uma luta de espada para um monstro. Afinal, ela é a princesa da espada. A habilidade dela é despertar um talento excepcional para a espada. Ela então encontra uma abertura no bicho e desfere um golpe também nele, bem na sua barriga. Infelizmente, ela não causou nenhum dano no bicho também. O arqueiro ele também desfere uma flecha bem no ombro do bicho. A flecha logo se quebra, não causa nenhum arranhão no bicho. E esse cara é bem lento, mas a defesa dele é extremamente alta. E olha só, ele tem 10 vezes o tamanho daqueles cara. Ele é muito grande. Ele pensa que o ponto fraco desse bicho deve estar nos olhos, mas como é que eles vão conseguir alcançar lá? Porque tem que passar por sua espada primeiro, né? O monstro então balança sua espada e taca em direção ao cara, que consegue se defender utilizando sua espada. Enquanto faz sua defesa, ele pensa em alguma maneira de vencer aquela luta. Só que o monstro logo ativa sua habilidade mágica, um vórtice flamejante, que queima aquele cara. Ele observa Shelly, que parece ter perdido todas as esperanças, coitada. Se ele vacilar ali agora, todo mundo vai de base. Ele tem que continuar atacando e abrindo várias brechas na defesa daquele bicho. Ele então desfere um feixe de espada novamente em direção ao Gárgula, mas o Gárgula contra-ataca utilizando seu poder. Agora sem chance, esse Frank vai de base. Mas esse cara é mais forte do que eu pensava. Ele consegue contra-atacar utilizando seu golpe mais forte, o corte cruzado. Agora é a vez do Guido. Guido então lança uma flecha imbuída de mana contra o monstro, em direção ao seu olho. Ele conseguiu acertar de verdade aquele bicho. Agora vem o contra-ataque do bicho. O bicho então taca sua espada em direção ao perturbadinho ali, que tanca utilizando sua espada. Mas ao tancar aquele golpe, ele cai no chão. O arqueiro já diz pra todo mundo recuar porque o Frank caiu, e ele era o único tanque da parada. Shelly não quer recuar, ela quer salvar o seu parceiro. Se ela pudesse carregar esse Frank e pudesse lutar ao mesmo tempo, ela conseguiria fazer tudo sozinha, mas talvez ela não vai conseguir fazer isso. Ela decide se sacrificar para Guido se salvar. Guido é um covarde mesmo. Ele observa aquela situação, enquanto pensa que vai ficar e lutar sozinho. Ela observa Guido, mas o monstro já se prepara para desferir o golpe final. Ela só fecha os olhos, mas de repente, uma pessoa corre e pega a espada no chão e tanca aquele golpe do bicho. Ela está viva. O nosso MC diz que não podia ficar ali só se escondendo como um covarde. Ele vai lutar. Ele vai enfrentar esse gárgula. Nossa cremosa não acredita que aquele mesmo cara de antes defendeu esse golpe. O outro ali desconfiado pergunta logo por que esse cara tá ali. Até nosso MC não sabe o motivo. Afinal, se ele se expor muito, ele pode revelar sua verdadeira forma. Ele se lembra que, nos momentos finais, ele estava bastante preocupado pensando o que ele poderia fazer para ajudar aqueles aventureiros. Ele pensou e remoeu e chegou à conclusão. Por menor que seja a ajuda que ele possa dar aos aventureiros, ele pode impedir que alguns monstros machuquem mais pessoas. Foi por isso que ele se tornou um aventureiro afinal. Aquelas pessoas ali foram arriscar suas vidas por conta de outras pessoas, e o nível dele é bem mais alto que o nível desses caras. Com certeza ele vai ser útil. Ele então tanca o golpe daquele gárgula, pensando que aquele bicho recebeu algum dano, mas a diferença de nível torna as coisas bem complicadas. Aquele cara é brutal. 125 de vida ele ainda tem. Os caras só arranharam a vida dele. Enquanto o nosso pratinha tá com 79. Ele continua bloqueando golpes daquele gárgula enquanto sua vida baixa mais, mas ele consegue continuar usando sua regeneração. Ele pensa que não vai conseguir vencer essa luta, não importa o quanto ele tente. Se aqueles caras ali pudessem fugir enquanto ele tava distraindo o monstro, isso seria bem útil, mas tá todo mundo ali lascado, só a nossa waifu tá prestando atenção nele. Esse bicho conseguiu tancar facilmente 3 pessoas e tem apenas um pequeno arranhado em sua cabeça. E de qual que é esse olho na sua barriga? Ele então conclui que o ponto fraco desse bicho é o olho. O
monstro continua desferindo vários ataques e ele continua bloqueando os ataques. Um desses ataques consegue alcançar o nosso prota, pegando bem na sua barriga. Agora ele levou um corte feio, hein? Ninguém acredita que esse cara pudesse continuar lutando com esse gárgula. Nosso MC agora ficou furioso. Esse monstro agora baixou sua guarda. Isso é perfeito, a oportunidade que ele esperava. Ele então parte o olho do bicho utilizando sua espada e defere vários outros golpes em sequência. Depois afasta para trás e a regeneração logo entra em ação. Ele tem uma bela habilidade de um morto-vivo, né não? Ele não vai morrer pra algo assim. Agora, a verdadeira batalha tá apenas começando. O monstro então ativa seu vórtex de explosão, enquanto ele pensa que o corpo daquele bicho se tornou chamas. Ele então pula dali e decide esperar até o poder daquele bicho se dissipar todo. E continua pulando e pulando pra mais longe ainda. Agora, ele chegou no final. Ele tá preso contra a parede e o monstro cada vez mais perto dele. O monstro prepara pra finalizar ele bem ali, enquanto ele não vai poder se esquivar, porque acabou um espaço ali. Dessa vez ele vai de base, mas nos momentos finais ele se transforma em sua forma verdadeira e segura a espada. Mas vocês acham que ele se transformou todo? Não, foi apenas uma mão. Com a outra mão ele pegou e perfurou o olho da barriga daquele monstro. O monstro começa a grunhir muito. A outra fica sem acreditar no que tá acontecendo, porque o monstro estava prestes a finalizar ele. Por que o monstro tá gritando? O que será que aconteceu ali? Eles não tem como ver porque o monstro é muito grande e está na frente, enquanto lá o nosso MC está aguentando aquelas chamas. O monstro então desfere sua espada rodeada de chamas, mas ele consegue esquivar. Ele ainda não foi morto, né? Ele é bem resistente. O monstro então continua balançando sua espada e ele continua se esquivando, sem chance para o nosso MC atacar. Mesmo que esse monstro tenha muito dano, ele pode manter o dano extremamente baixo, porque toda vez que ele recebe algum dano ele consegue se regenerar. Só que a custa de mana, ele tá ficando cada vez mais sem mana, e agora só restam 5 de 28. E a vida dele só tem 22, coitado. Se ele continuar levando vários golpes assim, ele vai logo ir de base, porque a mana dele vai acabar e ele não vai conseguir se recuperar. E olha só, ele ainda está usando a sua habilidade de mascarar ativa, mas ele também deduz que o gárgula tá próximo do seu fim também. Quem vai cair primeiro? A habilidade desse boss de queimar está em outro nível, e o alcance dele é bem alto. Nosso prota não consegue chegar perto desse bicho e finalizá-lo. E além do mais, agora ele já sabe sobre o corpo dele. Pegar ele de surpresa vai ser muito difícil. Ele então tenta se afastar da parede um pouco mais, enquanto consegue se desviar novamente de um ataque da espada daquele bicho. Esse bicho não quer deixar ele sair de perto da parede. Vai ser um pouco mais complicado sair dali. A nossa cremosa já pensa que o nosso MC vai de base se continuar desse jeito. Enquanto o arqueiro pensa em tentar ajudar de alguma forma. Ele então pega seu arco e começa a disparar uma flecha, porque ele não quer ser peso morto para ninguém. A flecha então vai em direção ao teto da caverna e provoca um desmoronamento de pedras, caindo várias pedras na cabeça do boss. O boss começa a exalar todo o seu poder de fogo ali, e as rachaduras bem na testa do nosso gárgula começaram a ficar cada vez maiores. Essa é a abertura que nosso MC precisa. Ele então desfere outro golpe bem no olho do bicho e afunda sua espada. E depois vai para trás, enquanto o monstro começa a exalar mais fogo. O monstro então retira a espada dos olhos, enquanto o nosso MC pensa que deve ter causado bastante dano com essa habilidade, mas não consegue ter uma precisão exata de quanto. Agora esse bicho começa a se debater de tanta dor. Mas agora nosso mestre tá sem espada. E agora? Ele então ativa novamente seus braços com garras e parte para cima do bicho, dizendo que esse vai ser o fim dele, e crava suas mãos bem no olho do bicho. Depois disso, ele sai para trás enquanto o bicho grune muito. Ele volta à sua forma humana e diz que venceu a luta contra o boss de nível 30. Ele ganhou incríveis 630 de XP e subiu do nível 21 para o 25. Caramba! Apenas um boss pode reunir mana maligna do subsolo. Agora que esse bicho foi derrotado, o desastre da masmorra pode ser evitado. E bichos vão parar de spawnar bem ali agora. Certeza que vai tudo voltar ao normal. Será que esses caras conseguiu ver a forma dele de morto-vivo? O arqueiro ali pensa que aquele cara realmente salvou eles. E olha só, ele ainda conseguiu derrotar esse monstro. Eles não tinham nenhuma chance de sobreviver ali. Ele nunca conseguiu ouvir falar desse cara porque os feitos dele são incríveis. Assim como ele conseguiu ver ali. Quem é esse cara? Enquanto ele pensa, nosso MC está lá olhando o sistema à sua evolução.
Então, ele subiu vários níveis e o desastre acabou. Agora, ele tem 108 de HP e 36 de mana, restando apenas 2 pontos. A nossa waifu cremosa ali logo se apresenta novamente e agradece por ele ter salvo a vida deles. Ele se assusta um pouco e esconde seu sistema. Ela logo pergunta o nome dele, enquanto pensa que ele está quase sem mana. Ele não vai poder manter sua forma por muito tempo. Ele então diz que precisa ir rápido para longe, mais longe possível. Ela fica sem entender o que esse cara tá falando e ela continua perguntando seu nome. Ele diz que não tem tempo para responder e sai logo em seguida. Perna bacana de Kef, ela fica sem entender por que aquele cara foi embora. Do Neida, alguma coisa de errado tem que esse cara. Esse cara nem pegou a pedra mágica do boss. Essa pedra é bastante valiosa. A nossa cremosa ainda fica mais cremosa ainda que o nosso MC, dizendo que esse cara salvou ela e nem diz seu nome. Ele deve ser uma pessoa muito humilde. O outro ali fica se perguntando, não tem como ser só isso, esse cara tem algum problema. Afinal, por que ele tá sozinho na masmorra, hein? Ele sofreu um ferimento bem profundo e se recuperou imediatamente. Será que essa era a sua habilidade? O outro ali se levanta, dizendo que aquele cara ainda é bem desconfiado, hein? Ele se assusta, dizendo que o Frank ainda está acordado. O cara sorri, mesmo que o pessoal ali, todo mundo desconfiasse dele, ele ainda veio e protegeu pessoas estranhas. Provavelmente ele não é um cara mau. O arqueiro concorda e eles começam a tirar a pedra do boss. Vai levar bastante tempo para tirar a pedra desse bicho, porque ele é muito grande. Eles realmente precisam dessa pedra para mostrar que o desastre da masmorra realmente acabou. Então eles vão ser fielmente recompensados de forma adequada. A nossa cremosa continua pensando no nosso MC. Será que algum dia vão ver de volta esse cara? O nosso MC, um pouco mais longe dali, já está na sua forma de mascarado. Essa foi por pouco. Por quase, filho, todo mundo descobre a forma verdadeira dele. Ele precisa realmente de arrumar mais mana para sustentar, primeiro, a regeneração e segundo, a sua habilidade de mascarado. Toda vez ele continua precisando correr de alguma coisa, né, filho? Esse cara tá lascado mesmo. Mas agora o nível dele é 25 e a mana dele é 36. Isso quer dizer que ele consegue ficar na forma humana por 6 horas consecutivas. Ele ganhou 2 horas. É claro, se ele não usar a regeneração junto, né? A mana dele vai ser totalmente completada depois de meio-dia. Se ele conseguir uma casa, então talvez ele possa viver como humano, porque vai ficar tudo bem, né? Ninguém vai invadir a casa dele. Mas acho que 6 horas é muito pouco. Teria que ser mais ou menos ali umas 20 horas, né? Eu acho que é suficiente. Ele então pensa na sua irmã novamente. Parece que agora já está na hora de voltar para a sociedade humana. Eu acho que não, filho. Mas vai dar merda isso aí, hein? Depois, já fora da dungeon, na capital Hayward, na guilda de aventureiros, todo mundo fica sem acreditar que esses caras conseguiram derrotar o chefe da caverna ocidental. Frank tá muito feliz que vai receber muita grana, enquanto os outros dois sabem da verdade e não estão muito animados. E foi a primeira vez que ele viu um monstro de nível 30. Se aquele boss não tivesse sido derrotado, aquilo ali teria se transformado em um ninho de monstros rapidamente. Ninguém ali consegue acreditar que esses caras conseguiram sozinho derrotar um monstro daquele nível ainda. Esse é o mestre da guilda, Guards. Foram eles que derrotaram e o cara continua duvidando. Mas nossa cremosa ali já avança passando por Frank e diz que um galante cavaleiro apareceu e derrotou o boss em um instante. Isso aí é uma resposta bem plausível, né? Cara, apareceu ali sozinho e derrotou um boss de nível 30 sozinho, sem chance. Parece que eles viram ilusão, né não? Já que ela ainda sempre foi perturbada. Ela continuou falando que essa é tudo verdade. Todo mundo do grupo dela foi salvo por um cara de cabelos brancos e rosto branco. Um cara bem forte e de olhos penetrantes. O arqueiro ali imagina a cara de nosso prota e pensa que esse cara não tem um rosto viril. Esse cara só tem uma pele pálida, olhos sem vida e bochechas fracas. Parece que tá passando fome. Onde é que ela viu beleza desse cara aí, hein? Ele chama a atenção de Sherry, enquanto Sherry continua dizendo que aquele cara não parece ser mal. O nosso Frank ainda está sem acreditar que nosso waifu revelou toda a verdade. Ele então continua dizendo que a maior parte dos créditos pertence a ele, mas a gente também ajudou. Ou vai não acredita na história desse, nem fudendo, fi. Quem que ia derrotar um chefe de masmorra e não ia pegar suas conquistas, hein? Ele então fala que nada, fi, a gente tem como provar. Olha aqui, ó, essa
essa é a pedra mágica sinistra, muito grande. Esse cara provavelmente existe, certeza. Essa é a maior prova que eles puderam registrar por ali. Todos ficam sem acreditar, porque se existisse um aventureiro desse nível, seria bem famoso por ali. E por que ele não quis aceitar a maior parte do valor pelo trabalho, hein? Alguns começam a se perguntar que talvez ele seja filho de um nobre e não deseja se destacar, ou talvez seja porque ele é viciado em batalhas. A nossa cremosa continua falando que aquele cara parecia um príncipe estrangeiro em seu treinamento. Ele parecia realmente um príncipe. O outro ali, filho, não acha que ele parecia um príncipe não, filho. Olha a cara dele olhando pra ela. Não, sem chance daquele cara ser um príncipe. Ele parecia mais um passa-fome misturado com mendigo. A irmã do Protinha conseguiu escutar toda essa conversa por aí. Ela se pergunta quem é esse aventureiro lutando contra um Bros de nível 30 sozinho. Existem realmente pessoas muito fortes e desconhecidas por aí. E olha só, aquela caverna é a mesma caverna que o irmão dela desapareceu. Ela pega na espada que era do nosso MC e se pergunta, será que nosso irmão foi pego no desastre da masmorra? Bem, uma masmorra cujo boss foi derrotado, provavelmente é uma masmorra que vai aparecer muito menos monstro. Então lá deve ser um local muito mais seguro agora, porque leva bons anos para aparecer mais boss novamente. Isso já significa que vai ser um local bem mais seguro a partir de agora. Então ela reúne logo forças e esperanças para voltar à caverna e procurar seu irmão novamente. Enquanto o outro ali só pensa na recompensa que ele conseguiu receber depois de arriscar a vida dele. O arqueiro ali, sagaz como sempre, diz que vai pagar todas as dívidas que ele tem e adquirir novos equipamentos e alguns luxos talvez. A nossa waifu se pergunta se está tudo bem, porque o dinheiro era do outro cara, né? Frank já disse que não poderia fazer nada porque o cara não veio junto para eles para pegar a recompensa. Afinal, ele não parece estar muito preocupado com isso. Eles então dividem o prêmio por 3 e dá um pequeno extra da parte dele para ela. Esse tanto de dinheiro, ele fala para ela pegar e aceitar como bom grado. Ela diz para tomar cuidado porque tem muitos perigos por ali. Ela então agradece novamente a Frank que esse dinheiro veio em boa hora. Ela vai retribuir a bondade de Frank em algum momento. Ele diz que vai estar esperando por isso. Ela então agradece novamente e parte. O arqueiro diz que essa perturbada vai doar tudo para a igreja ou vai acabar jogando dinheiro fora para manter algumas pessoas vivas. Essa menina é muito bobinha, coitada. O cara pensa que a mana das profundezas está ficando cada vez mais forte a cada ano que passa. E de acordo com alguns estudiosos, pode ser que essas masmorras engulham todo o reino no próximo século. Então, cuidar de pessoas órfãs não me parece uma boa escolha. Afinal, vai todo mundo morrer de qualquer jeito. Esse cara aí também é bem egoísta, né? Por que ele deu dinheiro pra ela? Mas ele continua falando que humanos são criaturas que fazem coisas não pela lógica, mas sim por emoção. Então, esse é o motivo para eles terem concordado em lutar contra um boss, certo? Agora eu entendi o pensamento desse cara. O outro arqueiro ali pensa que é tarde demais pra aquela cidade ali. Todo mundo ali tá muito fraco já era, filho. Essa, a cidade que eles estão falando, é a cidade das ruínas Edfield. Eles pensam que aquela menina deveria esquecer aquela cidade, que está só em ruínas. Voltamos logo para nosso Protinha, na sua verdadeira forma. Ele continua matando vários monstros e adquirindo mais experiência. Ele caçou monstros o dia todo, mas não conseguiu ficar bastante forte e nem aumentar seu nível. Parece que esse é o limite dessa masmorra. Depois que o monstro foi morto, não tem quase mais nenhum monstro ali dentro dessa masmorra. E depois de algum tempo, vários aventureiros vão entrar dentro dessa caverna. Ele não tem muita razão para ficar ali. Ele tem que encontrar outra masmorra para morar e aumentar seu nível. Ele então decide voltar para a sociedade humana e conseguir coletar algumas informações bem importantes. Mas antes disso, ele queria aumentar um pouco mais seu nível para poder manter mais seu tempo ali. Mas infelizmente ele vai ter que ir para a cidade no seu nível atual. Ele pensa em voltar para a cidade junto com Calmélia, mas tem muitas pessoas lá. Mesmo que ele possa assumir a forma humana, ele não pode esconder suas presas e as suas marcas das pessoas totalmente. A cidade é muito clara, uma masmorra até que dá para esconder porque é bem escuro. Ele pensa em qual cidade é a melhor para ele aparecer. Enquanto voltamos para a cidade, um cara tá entregando alguns panfletos e gritando, dizendo para a cidade de Oddfield é um lugar bem perigoso, ninguém quer ir para lá. Talvez essa cidade seja a cidade que nosso prota deveria ir, não? Afinal, a waifu também tá lá. Todos ali comentam que Oddfield é uma cidade bem ruim, graças ao desastre da masmorra que aconteceu há algum tempo por ali. Quem vive por lá já tá acostumado a ver cadáveres nas ruas e monstros espalhados por tudo que é canto. Não tem ordem nenhuma naquela cidade. Enquanto trocamos já para nosso MC pensando que ele tem que ir para uma cidade onde a ordem não seja muito boa e ninguém se importe com um cara estranho andando por lá. Se ele usar a forma humana dele, ele pode encontrar algumas roupas, capuz e pode esconder suas presas e a cor
da sua pele. E também ele pode descansar em alguma propriedade por ali até recuperar sua mana. Ele pode também ganhar dinheiro pegando algumas pedras dos monstros que ele matou por aqui. Ele então finaliza o seu caminho até a saída da masmorra. Agora é a hora dele entrar na cidade em ruínas. É isso aí, pessoal. Eu gostei bastante dessa obra, cara. Pra mim é uma das obras mais top que eu já fiz no canal. Espero que esse vídeo bata a meta logo pra gente tá voltando com as outras partes dele. É, nós tamo junto e fui! Essa cidade, Edfield, foi completamente abandonada pelo país depois do desastre da masmorra. Os rumores eram bem ruins, mas olhando de perto, as pessoas parecem bem normais. Ele amou esse lugar. Ele gostou muito de estar entre os humanos novamente. Só que as pessoas olham bem estranho pra ele. E ele não gosta disso. Precisa realmente comprar algumas roupas para esconder as presas e as características monstros que ele tem. Vocês lembram que ele pode manter o mascarado por 6 horas? Então, isso significa que ele tem que encontrar algum lugar para ele se esconder até recuperar sua mana. Primeiro, ele vai conseguir grana. Ele vai até uma guilda e diz que tem 3 pedras mágicas de monstros acima de nível 20. O cara olha pra ele e olha para as pedras e pensa: esse cara é muito fraco, como é que ele conseguiu essas 3 pedras? Ele não pode revelar como é que pegou essas pedras. Essas 3 pedras eram dos gárgulas que ele pegou antes de sair da masmorra. Isso vai valer um bom dinheiro e ele vai ficar de boa por um bom tempo. É o que ele pensava, né? O cara já taca 500 de gold e nosso protinha fica muito grilado. Aquelas pedras ali valem 10 vezes esse valor. E ele só diz que valeria, mas aqui não é a capital, aqui é Oldfield. A gente tá nas margens da sociedade. O que eu quero dizer com isso é que, obviamente, você não conseguiu essas pedras de maneira honesta. Aqui nessa guilda, a gente não pergunta nome, placa de aventureiro, nem nada fica registrado. Então, é justo pagar um preço de mercado negro nessas pedras. E olha só, parece até que você tem roupas bem manchadas de sangue humano. Se você que não quiser vender pra mim, você pode tentar vender em outro lugar. Mas se você tentar sair da cidade, é melhor você ficar esperto. Ele não tem chance, né? Porque aparentemente aquilo ali foi uma ameaça. Esse dinheiro aí vai render apenas 2 ou 3 dias e ele vai estar falido novamente. Mesmo que ele tenha aquele disfarce, esse cara poderia ver facilmente que ele não era da cidade. Enquanto ele sai, outro aventureiro olha pra ele e diz que nunca viu ele por ali. Ele só pergunta o que esse cara quer e ele se apresenta como Jeff. Esse cara é bastante conhecido apenas na guilda Oldfield. Ele só diz que vai ensinar todas as regras do lugar ali para aquele jovem. O nosso protinha, coitado, pensa que esse cara deve ser um cara legal, mas pelo sorriso dele, não tô achando que ele apenas quer ajudar esse cara não. Ele taca nosso protinha na parede e o MC fica sem acreditar o que esse cara tá fazendo. O cara só pede todo o dinheiro que ele tem e depois disso ele vai proteger ele. Proteger de si mesmo, né, seu Zé Ruela. Esse cara apenas queria todo o dinheiro que ele tinha. O protinha segura na mão dele e diz que não vai entregar. Ah, então você tá querendo revidar, seu Zé Ruela? Mas o nosso MC só joga ele pro chão com tremenda força. O cara não acredita que esse moleque tem muita força. Alguns aventureiros aí olham e dizem que esse cara tomou uma surra de um moleque e olha só, ele só triscou nele. O nosso MC diz que esse cara provavelmente tá no nível 20. Um cara fica todo pistola e começa a desembainhar sua espada, dizendo que ele não vai ser feito de bobo ali. Nosso protinha fica sem acreditar que esse cara tá realmente desembainhando sua espada em plena luz do dia contra um ser humano. Algumas pessoas ali dizem que não vale a pena ir contra esse cara, enquanto ele tá muito grilado querendo ir pra cima. Essa foi a chance perfeita do nosso protinha partir pra cima. Com um belo chute, ele consegue desarmar aquele cara. E agora? O que esse cara vai fazer? Perna pra quem te quer, fi. Já era. Tchau, tchau. O cara continua correndo atrás do protinha, dizendo que vai matar ele da próxima vez. Nosso MC, todo mundo sabe que poderia vencer aquele cara facilmente, mas ia ter muitos olhares ali pra ele. Então, era melhor vazar. Ele acabou de chegar nessa cidade, foi enganado e quase foi extorquido. Mas tu não queria ficar aí, fi. Depois, já numa pousada, ele continua recuperando sua mana. O dia ali foi bem exaustivo, mais exaustivo do que as masmorras que ele tava. Ele comprou uma espada e um manto para esconder seu rosto e alugou também um quarto de uma pousada. Então, acabou todo o dinheiro. Esse punhal tá bem enferrujado e é bem barato, custou 200 de ouro. O manto velho também era roubado 60 de ouro e a taxa de pousada era 110 de ouro. Se não fosse as características muito estranhas que ele tem agora de monstro, ele poderia alugar um quarto mais barato compartilhado. Assim ele ia economizar bastante grana
e recuperar a mana dele. Mas isso tá fora de cogitação. Tem muito tempo que ele não aproveita uma bela cama e o silêncio de um belo quarto, mas ele precisa sair e recolher mais informações sobre masmorras e sobre as pessoas ali. Ao menos agora ele já tem certeza que pode entrar em cidade humana com as habilidades que ele tem. Já em outro lugar, a Shelby doa tudo aquela grana pra caridade e ela começa a abraçar algumas crianças enquanto diz que ela é uma recém-chegada na capital e seu futuro é bem promissor. Esse dinheiro não vai fazer falta. Ela continua dizendo que conseguiu sair dali e tá ganhando a vida de uma forma bem honesta. Ele diz que seria talvez melhor para a vida dela se ela pudesse esquecer tudo que tenha passado ali, mas ela não consegue esquecer todas as lembranças que ela tem daquela igreja, que a criou depois que ficou órfã por causa do desastre da masmorra. E olha só, ela tem muitos irmãozinhos ali. Ela considera todos os meninos órfãos como seus irmãos, enquanto eles pensam que ela é uma aventureira bem famosa na capital. O menino pergunta se ela pode fechar todos os buracos das masmorras dos desastres, e ela se assusta, mas diz que com certeza um dia ela vai conseguir. Ela se despede do pastorzinho e diz que vai voltar em breve. Ele pede ela para tomar bastante cuidado, porque é muito perigoso ser um aventureiro. Voltamos para nosso MC. Ele tá sem acreditar que aquela cidade ali todo mundo é sem vergonha e tenta enganar ele, então isso significa que talvez ele tenha que pegar as pedras mágicas e ir para a capital com algum dinheiro. Só que lá tem gente demais. Talvez os guardas iam parar ele imediatamente se ele fosse para a capital. Só que nessa cidadezinha ali, mesmo que ela seja muito ruim e hostil, ele pode andar à luz do dia. E olha só, na capital, talvez ele encontre alguém que conheça ele. E pode acabar muito ruim por lá. Vocês sabem de quem que eu tô falando, né? Ele não tem escolha. Ele vai ter que ficar naquela cidade hostil e cheia de malandro. Mas, falando em achar conhecidos, olha quem só está na frente dele. É ela. Ih, rapaz. Ela fica muito alegre, dizendo que foi aquele cara que salvou a vida deles naquele dia. Qual era a chance de encontrar essa menina logo nessa cidade? Ela fica muito sorridente, achando que achou o salvador dela. É o destino, só pode ter unido os dois. Nossa MC lembra que o nome dessa garota era Shelly Should. Essa era aquela aventureira de nível 18. O que será que ela tá fazendo nessa cidade onde só tem criminosos? Eles não pareciam criminosos. Ele não pode continuar falando com essa garota, senão vai arrumar algum problema. Se ela checar os status dele, ela certamente vai descobrir alguma coisa. Ela pensa que gostaria de agradecer ele. Ele começa a correr, dizendo que ela tá confundindo ele com uma pessoa errada. Ele nunca viu ela na vida. E perna pra que te quer de novo. Toda vez que ela vê ele sai correndo. Ela lembra que aquele amiguinho dela tava desconfiado que aquele carinha poderia ser um criminoso exilado. Enquanto observa aquele cara correndo, ela conclui que um cara tão forte vir para aquela cidade de Oldfield tem uma razão bem estranha. Ela começa a correr atrás dele, dizendo que não vai se intrometer no passado dele. Ela apenas quer agradecer ele. E ele continua correndo, se perguntando por que essa menina tá perseguindo ele. Será que ela descobriu que ele é um monstro? E de repente ela perde ele de vista. Esse cara é muito rápido. É claro, né? O nível dele é bem mais alto. Mas lá na frente, o nosso protinha tá num beco sem saída. Mas com as garras dele e as habilidades metamorfas, ele pode subir esse muro. Ele vê que não tem ninguém por perto e ativa as suas mãos metamorfas para passar por cima da cidade. Recomeça a escalar. Quando ele tá próximo de terminar a escalada, a espadinha que ele tinha comprado recentemente de 200 gold, muito cara a espada, caiu. Ele tentou pegar ela, mas infelizmente caiu junto. Agora lascou, hein? Mas enquanto ele tá ali de 4, com a bundinha empinada, ela pergunta o que esse cara tá fazendo. Que situação estranha, mano. Agora não tem escapatória. Ela pede desculpa por ter perseguido ele novamente e ele diz que foi culpa dele, enquanto guarda sua espada. Ele pergunta a ela se ela não vai fazer nenhum mal pra ele. Ela só diz que ele é o salvador dela. Não tem motivo pra fazer mal algum pra ele. Ele não precisa fugir dela mais. Ele tá naquele dilema. Ele não pode falar com ninguém porque talvez possa ser pego. E também se sente bastante sozinho. Uma pessoa pra conversar seria muito útil. Ela pergunta seu nome e ele diz que é Chrome Slack. Oh, nome mentiroso. Mas ela acha esse nome muito bonito. Esse é o nome verdadeiro do Protinha? Eles continuam conversando e ele pergunta o que ela tá fazendo ali. Mas se ela não quiser responder, tá tudo bem. Essa menina trabalha ao redor da capital, mas a cidade natal dela é aquela, ali. Ela vai pra ali direto pra ver como é que tá andando a cidade. Ela percebe que essa cidade tá cada vez ficando com mais malandro e cada vez ficando mais perigosa. O nosso Protinha se lembra que os caras tinham falado que o desastre da masmorra foi o responsável por arruinar aquela cidade. Ele pede mais informações sobre a cidade porque ele é um novato ali. E ela continua falando que a cidade era muito linda e próspera e muito amável, mas quando ela era pequena, houve uma quebra de masmorra bem próximo da cidade. Vários monstros invadiram toda a cidade. Quem tinha dinheiro ou status pegou vazado e outras pessoas não quiseram mais nenhum contato com a cidade. Como tinha muita pouca pessoa ali na cidade, ela se tornou um ponto perfeito para bandidos
e pessoas procuradas, arruinando mais ainda a cidade. Esses bandidos podem realmente proteger a cidade de monstros, mas não tem ninguém para proteger as pessoas que ali moram desses bandidos. E o sonho dela é proteger toda a cidade contra desastres e masmorra. E depois ela vai liberar Oddfield de todos aqueles bandidos. É um pensamento bem nobre. Já lá na igreja, alguns dos irmãozinhos de Shelly diz que quando crescer vai se juntar a Shelly e vai virar um grande aventureiro também. Esse cara até tem uma habilidade de fogo, ele vai ser bem útil, então eles vão ganhar bastante dinheiro e mandar tudo para a igreja. O padre sorri e diz que Shelly ia ficar muito feliz ouvindo toda aquela história dele. Mas do Neida chegam algumas pessoas ali que esse padre nunca viu na vida. O garotinho decide pegar alguma coisa que talvez Shelly tenha esquecido. Mas antes dele tocar na porta, essas pessoas entram para dentro. Elas têm duas marcas de dragão nas capas. E olha só, esses caras não pensavam que o padre ainda se encontrava na cidade. Esses caras são dos dragões malignos. Infelizmente, bandidos agora governam essa cidade. Os caras continuam falando que estão com pouca mão de obra ali e gostam de mais escravos. Será que ele tem alguns escravos ali para oferecer? Talvez possa ser aqueles pirralhos ali. O chefe gostou bastante deles. Me pergunta se o padre ia atrapalhar ele recolher algumas crianças ali, que não vai fazer falta. Coitado, o menininho já foi para trás do padre. O moleque começa a tremer muito. Isso nunca aconteceu antes. Ele pensa em usar a sua habilidade, já que ele se tornou forte, e vai se tornar muito mais forte como sua irmã Shelly, e proteger todos na igreja. Mas aquele bandido ali diz que crianças são indisciplinadas e irritantes. Mas se o padre falar, eles vão ir. O padre fica de joelhos. Ele diz para não levar nenhuma criança. Ele vai se tornar seu escravo e vai fazer tudo o que for necessário. Mas o cara diz que ele está muito velho. O que um coelho pode fazer? Aquela criança ali atravessa na frente do padre e diz que não vai deixar eles fazerem o que quiserem ali. E começa a ativar sua habilidade. O padre diz para ele ficar tranquilo, que tudo vai dar certo. Mas ele já lança uma bola de fogo. O cara sorri. Aquele ali sabe magia. Mas a bola de fogo dele foi muito pequena, coitado. E bem inútil. Ele apagou aquela pequena chama bem facilmente. Ele agora começa a ativar sua magia e diz que vai ensinar esse pirralho como se use uma skill de fogo. Ele diz Thunderbolt. E toda aquela parede da igreja quebra ali bem facilmente. Agora a criança vê que esse cara é bem forte e não vai fazer nada ali. Ele se aproxima do moleque e diz que vai fazer dele um exemplo a todos. E também vai ajudar o padre a entender a situação que ele está metido. O padre pensa que Tay vai morrer se continuar ali. Antigamente, esse padre costumava a caçar monstros. Ele observa a sua lança e pensa que ele tem alguns níveis e sabe usar uma lança. Ele pega a sua arma e tenta atacar o cara de costas, mas é defendido por uma espada. O que esse velhote está fazendo? Ele manda já o moleque fugir, que ele vai cuidar de tudo. Mas aquele menino não quer fugir, coitado. Ele quer ajudar o padre, mas não tem muita coisa pra ele fazer ali. Senão o sacrifício do padre vai ser em vão. E corre. O cara fica ainda mais grilado, enquanto o outro pede pra deixar ele correr. Ali tem muitos pirralhos também, que eles podem levar. Agora eles vão dar uma lição naquele velhote e começam a bater nele. As crianças escutam todo aquele barulho e do nada veem o senhorzinho ali todo quebrado já, coitado. Ele só manda elas ficarem bem longe dali, enquanto os caras diz pra eles não se moverem. Senão, aquele velho vale base. Aquele bandido ali começa a ativar o poder de relâmpago, bem devagarzinho, para poder começar a torturar esse velho e ver o quanto ele gosta dessas crianças. Voltamos para nossa MC. Ele diz que não conhece nada ali e as ruas são bastante semelhantes. Ele acaba se perdendo toda hora. Ela já diz que conhece a cidade como a palma de sua mão e vai ajudar ele. Ela se lembra daquele amigo dela falando que ele simplesmente deixou a grana lá e pede desculpa para ele porque ela simplesmente vendeu a pedra do chefe da dungeon e vai pedir para o padre devolver a parte dele também. O nosso protinha não se importa, mas ela ainda tem algum dinheiro ali. E ele diz que talvez ela possa emprestar ao menos 200 ouro para ele, que vai ser bem útil, ele paga depois. Além desse favor, ele precisa de mais outro favor. Ele quer saber mais sobre a irmã Shelly. E do nada, antes que o protinha pudesse completar sua frase, alguém grita, Irmã Shelly! E lá está ele, correndo e chorando. Ela não entende por que esse moleque tá ali sozinho chorando. Um moleque sem conseguir falar direito, diz que os caras estão lá e estão tentando matar o padre. Nossa senhora. Ela decide ir imediatamente para a igreja. O nosso MC vai junto, porque essa Shelly
é a única fonte confiável de informação nessa cidade. Ela continua correndo e se lembrando todas as boas caridades que aquele padre fez para os jovens. Já na cidade, o velhote continua tomando choque, coitado. Ele é bastante teimoso, suas costas estão bastante queimadas já de tanto choque. Ele tá quase cozinhando. O cara continua falando que se esse cara não quiser morrer, é melhor falar para as crianças seguirem e escutar tudo o que eles têm a dizer. Mas se ele não quiser falar nada, eles vão levar as crianças por cima do cadáver dele depois que ele já for para a terra dos pés juntos e gospe na cara do padre. O padre pensa mesmo que não mude nada. Ele quer que essas crianças saibam que ele as ama tanto que ele pode dar a sua vida em troca das delas. Essa decisão pode mudar completamente a vida delas futura. O cara fica ainda mais grilado. E o outro diz que esse padre está prestes a ceder e manda todas aquelas crianças olharem bem. É para ver o que acontece com quem vai contra os dragões malignos e começa a ativar novamente sua magia de raios e começa a desferir tudo nas costas do padre. Enquanto ele faz isso, o nosso protinha adentra aquele buraco que estava na igreja e pergunta o que esses caras estão fazendo. Eles fizeram bastante barulho e olha só, algumas pessoas da cidade vieram se intrometer na vida alheia. Ele se lembra daquele cara. A waifu diz que aqueles caras são do Dragão Vermelho, o grupo que governa a mão de ferro essa cidade. Então ela sabe quem eles são e mesmo assim vai ali se intrometer. Ela vai morrer ali e agora. Agora o pau vai cair a folha. Quem será que vai ganhar? De um lado, os governantes malandros da cidade. E do outro, o Protinha e sua waifu. O padre tenta chamar Shelly, mas já está sem forças, coitado. O cara já dá um sorrisinho e lembra que aquele moleque é o que saiu correndo com o rabinho entre as pernas aquele dia. O Protinha também reconhece esse cara. Esse cara é o que tentou roubar ele quando ele saía da guilda. O cara saca a sua espada e diz que ali não tem ninguém pra segurar ele. Agora ele vai ver quantos paus se faz uma canoa. O padre tenta falar pra todo mundo fugir, mas ele não tem forças pra falar. Aqueles dragões malignos, se eles continuarem se intrometendo, eles vão atrás dele também. É melhor fugir. Ele observa a espada do Protinha e parece estar muito enferrujada. É uma sucada que não vale nada. Ele se aproxima mais ainda do nosso Protinha e diz que ele tá completamente imobilizado pelo medo de ser morto ali em uma luta. Tá tentando lutar por sua vida, seu bicho feio. Enquanto o Protinha fica quietinho, lembrando que já ganhou tantas batalhas de vida e morte até agora, e fala que não quer ser ameaçado por um cara tão fraco como ele. O cara levanta sua espada, mas o Protinha chuta a espada do cara novamente. O cara deduz que esse cara é muito forte e rápido. Será que esse tampinha tem um nível bem mais alto do que o dele? Eu acho que sim, hein, fi. Você tá lascado. Ele então parte em direção ao nosso Protinha, dizendo que não vai ficar barato. Mas, antes que ele pudesse fazer alguma coisa, o Protinha já está com a espada bem no seu peito. Se ele não tivesse dado uma pisadinha pra trás, ele teria ido de base imediatamente. Mas olha só, antes que ele pudesse olhar pra cima, o Protinha tá lá novamente. O Prota diz que ele tá tremendo apenas porque ele tá realmente com raiva daquele cara. Ele nunca imaginou que pudesse haver pessoas mais ruins do que monstros. Aquele cara tá em maus lençóis e começa a se tremer todo. Agora quem tá com medo ali? O outro cara começa a ativar sua magia e não parece estar com muito medo. Ele então ativa o choque de trovão e desfere bem aonde nosso Protinha tava, mas como um passe de mágica, ele conseguiu se desviar. O cara, observando que nosso Protinha desviou, se lança para o contra-ataque novamente, mas ele consegue também tancar. O cara diz pro nosso MC, ele não é como o Jeff, e pelo visto, ele também não é qualquer um. Mas mesmo que ele seja forte, ele é muito burro, vai logo desafiar os dragões malignos por uma mera igreja arruinada. O nosso Prota pensa que não pode desfazer sua habilidade no meio de todo mundo, e aquele cara parece ser realmente forte. O cara continua desferindo vários golpes, enquanto o nosso Prota tanca todos ali. O Jeff fica completamente assustado e apavorado, que esse cara tá conseguindo aguentar os golpes do Raido Anik, um amiguinho dele. Ele então tem uma grande ideia de atacar o nosso Protinha pelas costas. Repimba! A nossa waifu defende e diz que ela vai ser a oponente dele agora. O cara fica ainda mais grilado que sempre tem alguém para atrapalhar ele. É impressionante, mas essa aí vai se arrepender amargamente. A luta continua, muito acirrada entre os dois, já que aquela também é uma cavaleira de nível 18. Esse cara é bem rápido, o nível dele é muito maior que o dela, mas ela consegue se esquivar também. Ele presume que ele tem um nível muito mais
mais alto do que o dela. E talvez ela não tenha nenhuma batalha de vida ou morte com uma pessoa. Se ela for uma aventureira que luta contra monstros burros, isso vai ser muito fácil. Ele então começa a sorrir, enquanto pensa que tem bastante experiência com o calor da batalha. Não tem como ele perder. E os dois cruzam a espada novamente. Ela se assusta com tamanha força daquele cara, enquanto ele diz que essa é a primeira luta dela a sério com uma pessoa. A aventureirinha mequetrefe. Ele continua falando com um olhar bem cínico que adora brincar com mulheres. Então não é pra ela morrer tão fácil. Ela não fala nada. Já nosso protinha e o outro perturbadinho estão lutando. Aquele cara é bem forte. O cara diz que ele é bem forte e tem bastante coragem, mas aquela sucata de espada não tá fazendo muita coisa pra ajudar ele. Já ele, por o contrário, tem uma bela espada. O cara então apoia sua espada no chão e diz que é bem natural os fortes subjugarem os fracos. Ele diz o que nosso protinha ia ganhar se ele conseguisse ganhar essa batalha. A vida dele não ia mudar em nada. Ao contrário dos dois ali, eles não gostam de desperdiçar energia com coisas pequenas. Ele continua usando o discurso no jutsu, falando que se os dois lutarem intensamente, por os níveis deles forem bem altos, eles podem perder alguns membros. Talvez eles pudessem fingir que nada aconteceu ali e irem embora. Esse vai ser o último aviso que ele vai dar. O protinha só fala que não vai adiantar de nada. Você tem certeza? Ele se lembra daqueles carinha que deixaram ele lá pra morrer, a sua mãe que foi morta por monstros. Ele lembra da sua promessa e nunca vai desistir de ser um bom aventureiro, não importa quanto inútil isso seja. Ele não vai ceder àquelas pequenas ameaças daquele cara feio. O cara começa a ficar pistola. Ele começa a ativar sua magia e diz que um moleque como esse nunca vai ganhar dos dragões malignos. E olha só, agora, o seu poder passou todo para sua espada. Essa é a espada do trovão. Ninguém acredita ali que ele consegue usar a espada do trovão. O cara segue falando que ele vai reduzir ele apenas a cinzas. E o máximo que ele vai poder fazer é se arrepender das escolhas que ele fez. Esse bicho burro. Ele pula em direção ao MC com sua espada carregada de raios. E diz para aquele cara só ir de base imediatamente. Mas no último segundo, quando a espada ia pegar bem em cheio no rosto do nosso MC, ele consegue desviar. Se ele tivesse sido atingido, ele teria sido partido ao meio com esse ataque. E nessa forma humana dele, ele seria morto com apenas um ataque. Isso é certeza. Ele não vai poder se esquivar para sempre. Se aquele cara conseguir encurralar ele na parede como o monstro fez da última vez, a coisa vai ficar bem estranha. Nesse ritmo, ele vai acabar morrendo ou tendo que se revelar. A outra já se desconcentra pensando no nosso protinha, mas o cara aproveita essa brecha e diz pra ela não ser descuidada. Ela consegue defender aquele cara. E essa menina é quase como uma paladina, é bem resistente. Mesmo que esse cara tenha um nível mais alto do que o dela e mais experiência, ele não consegue encaixar os golpes nela nenhuma vez. Ele não acredita porque ele tá lutando contra alguém como ela. Ela só diz que ele não deveria fazer perguntas que ele já sabe a resposta. E continua dizendo que não tem determinação nenhuma na sua espada. Ou seja, em outras palavras, ela nunca vai chegar ao nível dele. Ele começa a xingar bastante aquela menina e parte pra cima novamente. Enquanto ela pensa que aquele carinha que o nosso protinha tá lutando é bem mais forte do que esse cara ali. E olha só, o nosso MC tá fazendo isso sem ao menos conhecer essa igreja ou as pessoas que ele tá protegendo. Ela que envolveu ele naquele problema todo. Ela então vai acabar aquela luta muito rápido e tentar ajudar ele o mais rápido possível. A luta tá intensa. O nosso prota continua desviando daquele cara. E olha só, com essa espada enferrujada, ele não pode bloquear nenhum golpe sequer. E também tem que ficar bem longe da parede. Aquela espada daquele cara é bem longa. Ele, por ser mais alto, e os raios imbuídos naquela espada dão um poder de alcance para aquele cara bem alto. É bem difícil se manter distante num lugar apertado. Um cara só manda ele vir para cima e mostrar do que ele é capaz. O nosso prota pensa em cancelar o mascarado. Então ele logo observa que tem muitas pessoas ali e até umas crianças. Se ele virar um monstro, talvez as crianças e o padre entrem em pânico. E a Shelly talvez não continue lutando com a mesma vontade que ela tá agora. Essa não é a melhor decisão a se tomar. Então, talvez ele tem uma ideia melhor. Ele lembra que lá na masmorras, se ele tivesse ameaçado aqueles caras, a situação ficaria muito pior. Mas essa situação é completamente diferente. Mesmo que isso vire uma bagunça, esses caras não vão fazer o que eles querem na igreja. Então, mas mesmo assim ele tá com medo do que as crianças vão fazer quando virem ele na forma de monstro. Ou o que a Shelly vai pensar. Mas a situação tá crítica. Ou será que é o ego dele agindo na sua forma de pensar e lutar? Porque ele era um humano, né? Então, além de vergonha, ele também sente medo do que as
pessoas vão pensar ao descobrir que ele é um monstro? O cara continua andando em sua direção e diz que se ele não mostrar seu verdadeiro potencial, ele vai morrer bem ali e rápido, e começa a ativar logo sua espada de luz novamente. 2 feitiços ao mesmo tempo. O cara é zica. Agora ele tem muito mais poder e muito mais alcance. Ele lança o poder em direção ao nosso protinha, que consegue se esquivar, mas um pouco daquele poder pega no seu braço, queimando imediatamente. Mas quando o nosso protinha não pôde perceber, o cara já tava lá colado, bem próximo. O cara só pensa que esse será o golpe final. É o fim da linha. E tenta cravar a espada no nosso protinha. E agora, protinha, o que você vai fazer com a espada enferrujada? Essa espada enferrujada não vai ser capaz de parar a espada dele com 2 feitiços ainda. E logo se quebra. A espada daquele cara consegue perfurar o nosso prota. E o padre pensa que ele perdeu a batalha. Enquanto o cara pensa que esse cara usou aquela espada enferrujada apenas para desviar a espada dele e não atingir nenhum ponto vital. Ou seja, ele apenas adiou sua própria morte. Esse é o fim para ele. Então, ele decide cortar toda a dor daquele cara e matá-lo logo, porque não vale a pena continuar uma luta sem sentido. Mas ele tenta puxar sua espada de volta e não consegue. A espada do cara ficou presa. Ele deduz que esse cara tá curando muito rápido e prendendo a espada dele. Mas a cor da pele daquele cara tá roxa. E adivinhem só, o nosso protinha transmutou apenas a parte que tava a espada por dentro de sua roupa e permanece bem calmo e sorridente com a espada cravada em seu peito, em seu corpo. O cara não entende como um carinha pode ficar tão calmo diante dessa situação. Ele analisa os olhos daquele protinha e pensa que esse cara parece um monstro, enquanto o nosso protinha se lembra que essa é a melhor tática que ele pôde pensar agora: atrair o cara para ele tentar esfaquear ele e depois desviar de sua espada, com a pele do seu estômago completamente transformada em monstro. O cara pergunta o que nosso prota é, mas antes que ele pudesse imaginar, o prota já parte para cima, utilizando suas mãos de monstro, e dá um belo soco bem no queixo daquele cara. Nossa senhora, esse aí foi de base. Aquele cara finalmente foi derrotado. Ele então retira a espada daquele cara. Eu, se fosse ele, levava embora. O padre fica sem acreditar que aquele cara derrotou o Homem do Relâmpago. Ele deve ser muito forte. Jeff observa o seu amigo Raidu e não acredita que aquele cara tá no chão. O protinha termina de desencravar aquela espada e diz que ele pode continuar a luta se ele quiser. Agora são 2 contra 1. Vai encarar? Ele tá num beco sem saída. Tava sofrendo só por raifozinha. Ele então aperta seu pescoço enquanto pensa que está sem opções. Reusa a névoa venenosa, uma cortina muito grande de fumaça, e quebra uma janela. Quando ele está prestes a ir embora, ele diz que vai voltar e vai fazer aqueles caras em pedaços, só por causa que eles lutaram por causa de uma igreja inútil como essa e velha. Eles que fazem as regras na cidade de Oldfield. A morte dele vai ser bem lenta e nada pacífica, protinha. E parte. Agora, finalmente, eles estão de boa. Nosso protinha realmente conseguiu passar daquilo sem mostrar sua verdadeira forma, mas ele ganhou mais rasgados em sua roupa. A cura começa a ser ativada. Repimba não ficou nem cicatrizes, mas ele teve sorte, porque se aparecesse mais um indivíduo ali, ele não ia ter essa sorte, ele ia ter que mostrar sua verdadeira forma. Se isso acontecer, ele não sabe o que ele deve fazer. As crianças ali agradecem o padre porque todos ali estão salvos, e ele agradece a todos ali também. Será o que teria acontecido com eles se eles não tivessem intervindo? Todo mundo ali vira escravo, né? Ele pergunta como é que tá o ferimento do nosso MC, e nosso MC diz que ele tem um atributo de cura, então tá tudo de boa. Ele só tá pensando em meter o pé dali porque ele tá começando a ficar sem mana. A nosso waifu diz pro padre que ele não pode ficar ali mais naquelas terras, senão aqueles caras vão voltar ali e vão fazer eles pagarem por todos os danos que aconteceu ali com seu subordinado. Ele tem que ir para a capital, mas o padre não concorda. Afinal, a capital é muito cara. Eles não conseguem viver ali. E além do mais, tem muitas crianças para poder levarem. Eles não têm dinheiro suficiente para levar todos. Ela diz que vai ajudar a pagar todos os custos quando chegarem na cidade. Ele só diz que sabe cuidar dele e das crianças. Agora, eles devem preocupar com eles mesmos, porque esses caras não vão se cansarem até pegar eles. Afinal, eles têm um ego muito grande. E bem no finalzinho, o cara deu uma ameaçadinha. Ele falou que ia voltar para buscar eles. E agora, protinha, o que você vai fazer? A nossa waifu agradece o nosso protinha já do lado de fora da igreja. E pergunta ele o que ele vai fazer agora. Ele só fala que vai descansar na pousada ali perto e depois não tem nenhum plano. Ele também pergunta Shelly, mas logo se cala, pensando que ela nunca vai abandonar essa igreja, porque ela foi criada lá. Em outras palavras, ela vai acabar sendo perseguida pelos dragões malignos novamente, e talvez eles mandem ela de base. Ele não pode deixar acontecer essas coisas, né? Mas se ela não tivesse ficado ali, aqueles caras iam levar tudo ali, enquanto ela pensa que não pode fazer muita coisa. O nosso protinha pergunta mais sobre os desastres
das masmorras. Ela diz que o desastre da masmorra tá mais ao norte da cidade, mas lá é um lugar muito perigoso e talvez ele não possa enfrentar aqueles bichos. Afinal, eles mandaram cavaleiros reais da nação pra lá e nenhum voltou. Todo mundo foi pra Terra do Pé Junto. E olha só, naqueles cavaleiros lá, tinha um total de 20 e todos eles foram pra Terra do Pé Junto. O Protinha não acredita que essa força da nação foi completamente eliminada e tão fácil assim, porque não sobrou nenhum. Ela continua falando que desde esse incidente, o país tem ignorado completamente aquela cidade. Ele então conclui que o objetivo dele está bastante claro agora. Originalmente, ele tinha voltado ali para ganhar mais níveis. Isso significa que se ele libertar o povo de Edgefield do desastre da masmorra, o reino pode vir e mandar vários soldados para liberar Edgefield dos dragões malignos. É 2 coelhos com uma cajadada só. Ele precisa de matar muitos bichos de nível superior ao dele. E a masmorra tá bem perto e tá atrapalhando seu caminho. Então vai ser easy. Se ele deixar essa nação de criminosos solta, esses dragões malignos, eles vão voltar e fazer muito mal às pessoas. Não pode confiar que aqueles caras fiquem encarregados de cuidar de todos os monstros pela cidade. E se ele conseguir derrotar o chefe da masmorra, os cavaleiros do reino vão vir para acabar com todos os dragões malignos que estão ali. Ele é um monstro e tem muita força e muita vitalidade. Ele vai conseguir subir bastante de nível dentro daquela masmorra. Isso é, sem dúvidas, e evoluir para a próxima forma. O Protinha tá mais determinado do que nunca. Afinal, agora ele tem um motivo bem claro. Já lá, no covil dos dragões malignos, aquele Zezinho, Jeff, tá reportando tudo a seu superior. Ele diz que muitas pessoas atrapalharam eles a pegar novos escravos. E até Raidu foi derrotado. Por que todo mundo que usa raio termina com o nome Du? E olha só, foi um moleque chamado Crummy. Ele pergunta se pode voltar com toda a força que eles têm e mandar aquele moleque de base. Ele sorri enquanto pensa que aquele moleque é muito forte, mas isso vai significar a própria ruína dele. Ele vai se lascar. Eu vou mostrar pra ele quem que manda. O chefão ali pergunta se ele fugiu assim que o irmão dele foi derrotado. É, as coisas não estão indo como esperado, hein, Jeff? O cara se levanta e pergunta a ele como ele vê ele. Esse é o chefe dos dragões malignos, Garrod. Jeff começa a tremer e gaguejar. É uma pessoa incrível, inspiradora. Chefe. O chefe levanta o seu grande machado e bate bem próximo a Jeff, que fica com profundo medo. O chefe então reformula sua pergunta, dizendo que essa não foi a pergunta correta. Então ele vai perguntar novamente. Ele tem medo mais dele ou desse garoto chamado Crummy? O Jeff logo fala que o Garrod-sama dá muito mais medo do que aquele cara. Esse cara ficou mal desenhado agora. Ficou parecendo um sei lá o quê. Um cara chega bem pertinho da face de Jeff e diz pra ele nunca mais manchar o nome dos dragões malignos. Senão, ele vai pessoalmente acabar com ele. Um outro continua gaguejando e diz que entendeu. Enquanto pensa que esse cara, Garrod, subiu a poder sobre força bruta. Esse cara é conhecido como o monstro da cidade perdida de Oldfield. E olha só, ele até ama esse apelido. Se isso acontecer novamente, esse Jeff vai de base. Eu tenho certeza disso. Ele senta em seu trono novamente e chama Canela, com 2 L. Pergunta pra ela por que ela diminuiu o número de guardas próximo do buraco do desastre. Essa é Canela. Ela é uma chefe bronze superior dos dragões malignos. Ele pergunta se ele deu permissão a ela de fazer isso. E ela continua calada. Ele começa a se irritar e diz a ela se ela perdeu a língua. Se eles não conseguirem manter esse lugar sob controle, eles vão arrumar um grande problema. Ela só diz que tem outras prioridades emergentes. E ela diz que tem vários cavaleiros do reino andando pela cidade. E eles estão todos completamente encapuzados. Ela tem certeza que tem muita gente por ali. Ela tem estado bastante ocupada investigando esses caras. Mas Garrod fica completamente enfurecido que aqueles caras ainda estejam ali. Moça, esse cara é feio demais, você tá doido. Não poderia ter um vilão mais bonitinho? Ele continua falando que se esses caras vão zombetar dele outra vez, ele não vai ter escolha a não ser mandar eles pras terras dos pés junto. Ela só diz que isso não é uma boa ideia. Afinal, eles estão querendo saber aonde eles estão e também estão investigando a masmorra. É melhor esperar mais um pouco para saber o que esses caras estão querendo. Então, voltamos para nosso Protinha, ao norte da cidade. Aquele lugar ali tá completamente deserto. Não é muito difícil achar um buraco ali no meio. Essa é o buraco de masmorra que fez a cidade de Oldfield quase desaparecer. Ele descansou por mais ou menos meio dia na pousada. Então, a mana dele está totalmente recuperada.
Mais preparado do que isso, só com aquela espadinha do outro perturbado. Ele observa que tem várias pessoas do lado de fora, só que ali é muito tarde da noite, de madrugada parece, e o sol nem nasceu ainda. O que essas pessoas estão fazendo do lado de fora? Tem muitos monstros ali, mas é só ele falar em monstro que aparece um. E olha só, ele usa magia de fogo e lança várias bolas de fogo em direção às casas. Esses são os monstros que saíram da masmorra. Um cara grita que não tem ninguém ali que pode enfrentar esses monstros. E nosso protinha parte em direção, dizendo que esses dragões malignos não estão fazendo seu serviço direito, não estão protegendo ninguém. Mas antes que nosso protinha pudesse chegar lá, uma garota se põe à frente e diz que ela é uma aventureira e manda rapidamente eles pegarem as crianças ali e levarem para um lugar melhor. Um daqueles aldeões pega uma espada e diz que pode ajudar também, mas o monstro prepara sua magia, grunhindo, correndo e atacando fogo. Aquela mulher usa magia sagrada de escudo e consegue proteger eles. Antes que o monstro pudesse chegar perto, ela desembanha sua espada e bate no monstro, que consegue defender utilizando seu braço. Ela só manda o cara vazar por ali que ele vai atrapalhar a luta. Um protinha pensa que eles não notaram ele. Isso é o que ele pensa, né? O monstro só olha pra trás e já vai de base. A mulher tira o capuz e observa nosso prota, enquanto ele diz que vai ajudar ela. Ela pensa que esse cara feriu gravemente um monstro da masmorra. Isso significa que tem vários aventureiros bem fortes nessa cidade. Talvez esse cara possa fazer parte dos dragões malignos também. Ela diz pra esse cara concentrar no combate, e ele parte pra cima de alguns monstros. O monstro consegue defender utilizando suas grandes unhas, mas ela já ativa sua espada sagrada. Eu sabia que essa menina é uma espécie de cavaleira. Essa é uma versão sagrada do feitiço que aquele carinha do raio usava. Mano, magia sagrada é a única magia que funciona extremamente bem contra a mana maligna dos monstros. Agora aquele monstro ele tá em maus lençóis e só vai de base com um único corte e cai no chão já sem vida. Essa menina tem um poder incrível. Se ele se revelar ali, filho, ele vai de base também. É melhor ele vazar dali. Os aldeões ali ficam incrédulos que essa menina tem muito poder e eles nunca viram ela ali antes. Talvez ela seja uma viajante. Ela acha tudo muito estranho. Ela consegue sentir que tem uma leve atração entre a mana sagrada e a mana maligna. E a mana que a espada dele tá reagindo é a mana desse cara. O protinho continua sorrindo, pensando que ela não conseguiu notar nenhuma diferença com ele. E também ninguém se feriu. Mesmo completamente desconfiada, ela decide guardar sua espada e ver o que aquele cara é. Eles conseguiram vencer aqueles monstringos, mas isso é pior do que ele imaginava. Aqueles monstros ali são de nível bem alto e eles podem correr livremente pela cidade. Aqueles malandros dos dragões não protegem em nada esses cidadãos, mas ele logo conclui que tem alguma coisa errada ali. Enquanto aquela senhorita continua pensando que a conduta daquele homem levou ela a duvidar completamente dele, mas só que ele ajudou ela a vencer um monstro. Só que a mana sagrada é impossível de reagir com um corpo humano comum. E olha só, um aventureiro de alto nível nunca ia vir para uma cidade dessa que já tá em ruínas, não tem dinheiro aqui e nem nada. Ela então começa a desembainhar a sua espada e vai tentar verificar aquele cara, enquanto o nosso MC continua pensando que ninguém se machucou, mas tem alguma coisa incomodando ele. Um cara toca nele e ele se assusta, enquanto diz que ele fez um bom trabalho. Se ele não tivesse ali, aquele lugar ia estar em chamas agora. O cara fica muito grato a eles. Todos ali se juntam e agradecem imensamente a ajuda que eles deram. Essa foi a oportunidade perfeita pro protinha vazar dali. Afinal, a menina tá querendo o pescoço dele. Agora ele virou o centro das atenções. Cada vez tá ficando mais difícil se manter escondido. Uma garota ali começa a correr em direção ao seu pai, perguntando se ele está bem, e abraça ele. Essa é Malo. Ele diz que está bem graças a esses dois que derrotaram os monstros. Eles são os heróis. Ela agradece os dois, chamando eles de irmãozinho e ela de irmãzinha. Enquanto ele diz, herói será mesmo? Só que a garota ali já chama ele. E olha só, aquele monstrengo ali não estava completamente morto. Ele começa a realizar uma nova magia de fogo em sua mão. Enquanto a waifu ali pensa que estava distraída com a mana daquele cara. E ela não percebeu que aquele monstro tinha sido derrotado ainda. Ela começa a conjurar magia sagrada, reativa seu escudo sagrado, tentando bloquear aquela bola de fogo. Mas o monstro mira bem na pequena que está ali. Antes de lançar a bola de fogo, ele fica todo sorridente, aquele monstrengo. Esse monstrão não vê nenhuma maneira de vencer, então ele só tá tentando levar alguém com ele. O nosso protinha não vai chegar a tempo de salvar, mas na forma de monstro, ele vai conseguir. Ai ai, quem que vai entender esses protinha? Será que ele vai desativar a máscara? Se ele desativar a máscara na frente de tantas pessoas ali, ele nunca mais vai poder visitar essa cidade. E se ele não puder ficar nessa cidade, talvez ele nunca mais encontre aquela garota. Mas pior disso, eu tenho certeza que aquela igreja vai ruir e
aqueles dragões vão pegar ela. O nosso protinha se lembra de sua mãe sendo devorada por monstros. Ele definitivamente vai fazer daquele país um lugar melhor para se viver. Não importa como. Essa é a única razão que ele se tornou um aventureiro. E coloca a sua máscara, desativando assim o mascarado. A bola de fogo vai bem em direção a Malo. O pai dela já tá todo assustado, pensando que agora sua menininha vai de base. E ela, coitada, não consegue fazer nada, só se prepara para a grande explosão. E de repente tudo ali se explode. O monstro fica doido para ver o que aconteceu, mas o braço tá todo lascado e ela parece estar salva. Ele tá ali em sua forma de monstro, protegeu a garota. Ela fica sem acreditar que o monstro protegeu ela. E ele começa a dizer algumas coisas, mas com palavras de monstro. O pai da garota também não acredita no que tá acontecendo. Aquele monstrengo ali parte pra cima do outro monstro e desfere um só golpe, partindo ele ao meio. O cara já tava partido ao meio e foi partido ao meio de novo. E ele ganhou mais 38 pontos de XP. Ninguém entendeu nada. Alguns dizem que aquele monstro apareceu do nada. Agora eles ainda estão em perigo. A outra ali não entende o que tá acontecendo. Enquanto aquele monstro pisa no outro monstro, todo mundo ali fica com bastante medo dele. Alguns começam a correr e outros ficam paralisados de medo. Enquanto o nosso prota pensa que essa foi a melhor escolha a se fazer e ele não se arrepende de nada. Mas sem dúvidas, isso vai trazer bastante consequências para ele. Ele procura cadê a garotinha que tava ali, enquanto ela tá lá tremendo de medo. Que ela tá bem, graças a Deus. O pai dela já parte em sua direção e abraça, dizendo para aquele monstro sair de perto da filha dele. A garota ali, que usa magia sagrada, já começa a atacar ele. E ele consegue defender utilizando suas garras. Ela sabia que tinha alguma coisa errada com aquele cara, mas não imaginava que ele fosse um monstro. E olha só, um metamorfo ainda. Ela reconhece esse cara e sabe da inteligência desse monstro. Ela manda todo mundo vazar dali, que é muito perigoso. Enquanto alguns dizem que estão ferrados. Agora todo mundo vai de base. Cadê os dragões malignos agora? Os aldeões ali se unem com espadas e machados, achando que tem alguma chance contra o nosso protinha. Agora ferrou, hein, Prota? Ele não fez isso pensando que ia receber algo em troca. Ele já sabia das consequências. Ele então parte em disparada, enquanto os caras gritam que aquele monstro tá indo pra fora da cidade. Talvez ele tenha ficado com medo, porque tinha muita gente ali. Eles começam a atacar pedras, enquanto a moça diz para não provocarem aquele monstro, que ele é muito forte. Se ele voltar, todo mundo ali vai de base. Ela se lembra que aquele cara não era um metamorfo normal. Ele podia até falar, um monstro que consegue se misturar na sociedade e tem raciocínio, é praticamente como enfrentar um humano monstro. Ela decide então matar aquele bicho antes que ele fuja completamente. A garotinha lhe pergunta se ela está indo matar aquele monstro e ela diz que aquele monstro era um monstro devorador de gente. O pai dela também fala que aquele monstro era bem assustador. Ela só diz que isso é muito estranho. Aquele monstro realmente parecia assustador, mas ele lutou com aquele monstro para poder proteger a cidade. E também quando ela ia ser morta por aquele monstro, ele se pôs na frente da bola de fogo. O pai dela só fala que isso foi mera coincidência, mas ela continua chorando, dizendo que o monstro olhou bem na direção dela para saber se ela estava bem. Os aldeões ali, o pai da garota, ficam bem pensativos, enquanto a garota começa a tentar ir em direção ao monstro. Um cara já chega bem próximo e pega no ombro dela e diz o que Mira tá fazendo. Uai, Mira tá mirando. Ele só fala que era para ter ficado escondida, não era para chamar muita atenção. Esse é o Capitão Elante. Ela só diz que foi por uma boa razão. Ele só diz para ela voltar, que os dragões malignos vão notar facilmente ela e vai atrair muita atenção. Ela só diz que tem um monstro perigoso ali perto. A parada é o seguinte: se essa ordem dos cavaleiros reais da nação chegar muito próximo do desastre, os dragões malignos vão ficar em guarda. Em outras palavras, eles não precisam provocar eles. Essa missão é extremamente furtiva, então é melhor ficar de boa. Ela já guarda sua espada e continua dizendo que tinha um demônio na cidade. Tinha um demônio metamorfo que apareceu no meio da outra batalha. E olha só, ele era inteligente, mais inteligente que a maioria dos monstros. O cara continua repreendendo ela porque ela não deveria ter chamado atenção e enfrentado aquele bicho. Ela continua dizendo que as pessoas estavam em perigo e ele continua falando que esse não era o propósito da missão dela. O propósito deles ali não é só para salvar uma pessoa, é para salvar a nação toda. É melhor eles evitarem contato e passar o máximo despercebido possível dos habitantes da cidade.
cidade. E se ela ousar atrapalhar o seu trabalho novamente, ela vai de beijo ali imediatamente e nada vai acontecer com ele. Ela diz que compreende toda aquela situação e ele guarda a espada novamente. Mas ela continua insistindo que aquele monstro era inteligente. Esse monstro pode matar centenas de pessoas e sozinho. Ele continua falando que aquela é uma cidade em ruínas. É um lugar bem abandonado pela capital. Eles estão ali somente para investigar os dragões malignos e os monstros não são interessantes para a tarefa atual que eles estão fazendo. Eles têm que investigar o homem que está por trás do desastre do monstro. Eles têm que achar o Homem Vermelho. É melhor ela não esquecer disso. Ela compreende a situação enquanto ele está muito furioso com ela. Voltamos para nosso Protinha. Ele está próximo do buraco já. Aquele é o imenso buraco do desastre da masmorra. Esse é o lugar que arruinou a toda a cidade de Oldfield. Agora que todo mundo ali conhece o rosto dele, ele infelizmente não vai poder voltar para a cidade. Ele então decide limpar o buraco da masmorra para que todos possam ter um futuro digno lá na cidade. E também fazer com que os dragões malignos não mais dominem aquela cidade. E olha só, ele vai poder até subir de nível e evoluir. E talvez ele ganhe uma aparência um pouco melhor e algumas outras habilidades e possa voltar para a capital. Faltam apenas 25 níveis para ele atingir o nível 50 e poder adquirir sua nova transformação. Voltamos para a igreja. Lá está o padre, chamando por Shelly e mandando ela vazar dali. Ela só disse que fez a escolha dela e nada vai mudar. Aqueles caras dos dragões malignos estão fazendo o que bem querem. Ela decide ficar muito mais forte para poder lidar com eles de frente e garantir que todos ali tenham um futuro melhor amanhã. Nem os dragões malignos e nem os cavaleiros reais protegem essa cidade. Então ela vai ter que fazer isso sozinha. Será que ela tem o poder suficiente para fazer isso? Eu acho que não. Ela então decide limpar todo o buraco do desastre e salvar a cidade. Parece que tem um imã nessa garota, só pode. O nosso MC já penetrou no buraco e tá lá dentro da masmorra. Esse é a dungeon que eliminou todos os cavaleiros reais. Ele decide tomar bastante cuidado, porque ele não sabe qual os tipos de monstros e níveis que ele pode encontrar ali. Ele conclui que ele tem bastante tempo para upar e subir de nível e pode descansar também. Humanos não podem ficar muito tempo dentro das masmorras. Já ele pode até morar ali dentro. Aquela masmorra escura tem vários caminhos que parece ser um labirinto. É bem complicado andar ali. Ele pensa que é melhor escolher o caminho que leva mais para baixo. Então ele coloca sua espada no chão e decide escolher o caminho que a espada cair. Ele não gostou muito de deixar o acaso escolher o caminho que ele vai, mas ele vai por esse caminho mesmo. Eu sabia que ele ia ter que pegar a espada do Raido, mas enquanto ele anda, ele tropeça em uma corda. Essa cordinha não era uma mera corda, era uma espécie de teia de aranha. Mas essa teia de aranha é muito grande. Que tipo de bicho seria grande o suficiente para fazer esse fio, hein? E logo ele vê várias aranhas ali e bem grande, de nível 22 e com 72 de HP e 31 de mana. Elas começam a fazer uma espécie de magia, enquanto o nosso Protinha tenta sair daquela teia, mas ele não tá conseguindo. Elas começam a ativar a magia de terra, balas de pedra, e atiram em direção ao nosso Protinha. Algumas delas aí começam a atingir ele em cheio. A tática delas é realmente boa, deixar o cara preso ali e tentar finalizar ele à distância. Ele começa a desembaiar a sua espada e diz que vai cortar aqueles fios, mas a aranha não vai deixar essa situação muito fácil para ele. Ela lança logo uma teia pegajosa que atinge bem em cheio seu braço. A tática delas é muito boa. E olha só, agora ele tá com os dois braços presos e uma perna. As aranhas agora ficaram bastante confiantes e ele pensa que isso tornou as coisas muito fácil para ele. Ele começa a enrolar aquelas teias em seu braço e começa a puxar as aranhas. E elas estão indo cada vez mais próximo dele. Elas não contavam que o seu inimigo fosse bem forte. Ele finaliza aquelas duas aranhas ali com um só golpe e ganhou 108 pontos de XP com uma e 138 com a outra. Maravilha! Ele subiu pro nível 26. Aqueles monstros ali são de nível 23 e apareceram bem na portinha da masmorra. Isso significa que ele vai conseguir subir de nível extremamente fácil. Agora faltam apenas 24 níveis para a próxima evolução. Ele gostaria de evoluir bastante antes de enfrentar o boss da dungeon, mas talvez não vai ter como. Ele pode subir de nível ainda lutando contra monstros mais pequenos, mas essa estratégia é uma estratégia que demora muito. E se ele conseguir enfrentar monstros bastante fortes, ele pode subir de nível muito mais
rápido. Se aparecesse monstros de nível superior, ele ia gostar muito ali. Ele continua andando e lá continua ficando mais escuro ainda. Ele observa alguns olhos que parecem ser outra aranha. E aquela é uma grande aranha demoníaca de nível 37. Ela tem o dobro de vida da outra e bastante mana também. Aquela ali é casca grossa. Ele falou, a água parou. Apareceu um monstrão de nível alto. Ela já parte logo pra cima dele, sem aquela bagulheira de ficar amarrando e batendo de longe. Essa aí enfrenta de frente. A velocidade dela foi tremenda, mas ele conseguiu escapar pulando pro lado e ela bateu em cheio a cabeça na parede. Ele pensa que tem que fugir desse bicho enquanto dá. Esse nível 36 é bem mais alto do que o Rei Gárgula. Talvez não seria a hora de lutar contra aquela coisa. Talvez tenha sido ela que eliminou aquele esquadrão todo de cavaleiros reais. Mas aquela aranha não vai deixar ele vazar muito fácil. Ela tá perseguindo ele. Ele continua correndo, se livrar dela em alguma parte dos túneis ali. Ele pensa em algum caminho estreito, porque aquela aranha tem a bunda muito grande e não vai poder passar. E pimba, ele achou o lugar estreito e passa por ele. Mas lá tem muitos fios e teias. Isso significa que ela planejou toda aquela situação. Agora ele não pode correr, está preso ali. Ele começa a pegar a sua espada e lembra que estava planejando derrotar alguns monstros de nível bastante alto para poder subir de nível mais rápido. Agora não tem saída. Ou ele enfrenta aquela aranha ou ele fica preso ali. Ele então decide acabar com ela, como se a vida dele dependesse disso. E é claro que vai depender, Protinha. A aranha então observa o nosso Protinha e nosso Brotinha observa a aranha, mas ela não fica parada ali. Ela começa a bater sua cabeça bem naquela portinha, requebra tudo. Agora os dois estão de frente. Ela então pega uma das suas patas e lança em nosso Protinha, mas ele consegue se esquivar e bem rapidamente. Ela é bem rápida, mas não é rápido o suficiente para pegar ele. Ela é muito grande e muito rápida, mas o problema que essa aranha tem é a precisão. Por esse motivo ela não consegue pegar nosso Prota. O nosso Protinha então usa uma das patas delas aí como escada e pula pra cima. Ele está agora no ar, bem em cima da cabeça dela. E o golpeia com apenas um golpe, mas esse golpe não surtiu efeito nenhum. O corpo daquela aranha é tão grande que ela mal consegue mexer seu pescoço. E que pescoço, fi? Esse Protinha nosso tem toda a vantagem quando a luta é muito perto. Ele pode vencer essa coisa grotesca. Ela então começa a ativar uma magia em sua boca e essa é a magia de fios de sangue e lança em direção ao nosso Protinha. Essa magia vem muito rápido. E esses agora são os fios vermelhos. Talvez seja uma habilidade especial. Ele então tenta se proteger atrás daquela pedra. E todos os fios batem na pedra. Mas ela continua atacando mais fios. E mais fios ainda. Parece uma metralhadora de tacar fio. Ela tem bastante poder. Então ela se concentra mais ainda e taca fios cada vez maiores. E consegue até quebrar alguma daquelas rochas. Se um fios daquele ali acertar nosso Protinha, ele vai de base imediatamente. Com apenas um daqueles. A parada agora é focar em um combate corpo a corpo e tentar acabar com ela muito rápido. Ele então parte pra cima dela, enquanto pensa que ela tem uma abertura em sua defesa. E ele vai aproveitar muito dessa abertura. Se ele continuar atacando ela, ela não vai conseguir usar essa habilidade. Mas ela pula e usa a teia de aranha. Essa era uma bela tática dela. Pressionar ele até ele sair do seu esconderijo. Agora, se essa teia de aranha tocar ele, ele vai ficar preso. Enquanto aquela teia de aranha cai, ele se esconde novamente. Agora ele tá encurralado. Ela tá muito próxima. Se ela ativar aquela habilidade novamente, ele não vai poder se esquivar. Como metamorfo, o nosso Protinha é muito alto. Ele pensa que se fosse um pouco menor, ele tem uma ideia. Ele então começa a correr e ela começa a atacar teia de aranha. Ele então decide usar o mascarado. E olha só, agora com uma espada muito boa. Nessa forma humana dele, ele é muito menor e consegue desviar facilmente daquelas teias. Agora, bem pertinho dela, ele tenta cravar sua espada bem na cabeça dela e bem em um dos olhos dela. Ele então termina com um e agora restam 4 olhos. Ele decide furar todos, mas enquanto ele faz isso, uma das pernas daquela aranha vai em sua direção e ele consegue defender, utilizando seu braço e a espada. Essa foi por pouco, mas ele foi arremessado para longe. Ele não pode ficar dando aberturas como essa agora. Ele decide então atacar com tudo dessa vez, tentando finalizar ela, mas ela já desfere logo uma teia pegajosa, bem na direção dele, e consegue acertar ele. Mas nos momentos finais, ele transformou sua mão no metamorfo, mas mesmo assim aquela teia pegajosa enrolou no braço dele. Ele tenta cortar aquela teia com sua espada, mas não consegue, e a aranha começa a puxá-lo
e muito forte em direção à sua boca. Agora ele vai ser devorado, mas ele então pensa que essa é a chance e corta seu braço, já que ele pode regenerar ele novamente. Aquela aranha come seu braço com um olhar bem estranho, aparentemente delicioso, né? Mas o bracinho dele não estava morto também. Ele então ativa suas garras que perfuram toda a cabeça daquela aranha de dentro para fora e ela geme de dor. E ele agora finaliza ela utilizando sua espada e afunda cada vez mais a espada na cabeça daquela aranha. Essa tática era bem arriscada, hein, Protinha? Usando e abusando do poder do monstro. Ele mais uma vez conseguiu vencer um monstro de nível alto. Agora ele ganhou incríveis mais de 1.500 pontos de XP e subiu do nível 26 para o 33. Isso é incrível. Ele então pega sua espada pensando que teve sorte dessa vez. Mas olha só, ele conseguiu passar agora 7 níveis. Agora tem 137 de vida e 46 de mana. Quantas horas isso deve dar agora? Comenta aqui embaixo que eu não fiz a conta. Ele pega seu braço novamente e acopla ao seu corpo e usa a habilidade de regeneração. Ele tomou muito dano nessa batalha, porque foi bem descuidado. É melhor descansar cerca de meio-dia para poder recuperar a mana que gastou. Parece que ele se sente mais à vontade na masmorra do que no quarto que ele estava. Lá, ele não precisa se preocupar com ninguém, descobrir que ele é um monstro. Depois de recuperado, ele começa a matar vários monstros ali e começa a mapear toda a masmorra, utilizando algumas técnicas e desenhos nas paredes. Aparecem alguns bichos, gárgulas com cara de coruja, vai de base também. Ele vai em mais 2 túneis e marca também, mas inevitavelmente ele já chega a passar 3-4 vezes num lugar só. Talvez se passaram apenas um dia. Nesse ritmo, ele nunca vai chegar até o boss. Ele subiu mais alguns níveis enquanto explorava as masmorras. Agora, ele tá do nível 33 até o nível 37. Ele tem muito mais mana e muito mais estamina. Agora tem 54 pontos. Interessante. Bateu a fominha, né, Protinha? Ele pensa em comer alguma daquelas aranhas demoníacas de novo. Enquanto ele tá lá devorando uma aranha, ele pensa que o gosto parece mistura de tinta com sangue estragado. Ave Maria, isso deve ser ruim pra caralho. Mas ele só pensa em saciar sua fome. Ele então escuta alguns passos e pensa que talvez é um mal olhado ou umas hidras da última vez. Aqueles carinhas são bem fortes e difíceis de acompanhar, mas ele não entende. Talvez seja um tipo de monstro que ele ainda não conhece, mas ele sente que aqueles passos são bem confortáveis. Talvez sejam passos humanos. Ele então decide ativar o mascarado e a waifu observa alguém sentado ali. A nossa waifu pensa que vai jogar aquela pedra mágica e vazar o mais rápido dali, mas lá está ele, Chrome. Os dois perguntam ao mesmo tempo o que eles estão fazendo ali e como conseguiu chegar ao fundo. Ela tem um mapa, né? Fez aquele trabalho todo e ela tem um mapa. Ai, ai. Ela diz que aquele mapa mostra até os níveis de monstros e quais os lugares que podem aparecer mais monstros e os que são mais difíceis e os que não são conhecidos. O nosso Protinha não sabia que existia alguma coisa desse tipo, mas vocês lembram que ele era um carregador e que ele seguia fielmente um mapa? Ele esqueceu dessa parte. Ela pergunta o que ele tá fazendo ali e ele disse que foi ali apenas para aumentar o nível dele. Ele também pensou em tentar enfrentar o líder da masmorra. Ele não pergunta o motivo dela estar ali porque ele já sabe. Só que com o nível que ela tem, infelizmente ela nunca ia conseguir vencer essa masmorra. Ele então pega o mapa das mãos dela e diz que ele vai precisar dele. Pegar vazando dali que ele deixou alguns sinais na parede e ela pode voltar sozinha. Ela já conclui que esse cara tá bem mais frio do que da última vez que eles se viram. E olha só, ele parece bem preocupado. Talvez ele só esteja bastante preocupado com o medo dela se machucar. Mas ele não é um bom ator. Esse cara foi sozinho tentar lutar contra o boss da masmorra. E mesmo com palavras tão ruins, ele parece estar preocupado com ela. Mas ela não pode voltar agora. Essa masmorra fez uma divisão inteira de cavaleiros nacionais desaparecer. Ele tá achando que ele sozinho vai conseguir derrotar o boss da masmorra? Sem chance. O nosso Protinha só diz que ela vai atrapalhar. É melhor pegar vazando. Ela continua implorando para eles dois conquistarem a masmorra junto. Ele continua dizendo que ela só vai atrapalhar. Ela diz que todas as pessoas de Oddfield descobriram todos os pontos fracos dos monstros que vivem ali. Ele pode cegar as aranhas utilizando semente de coche em pó. Os Undras não gostam muito de luz azul. Enfim, todos os monstros que vivem ali têm bastante ponto fraco. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e comprou bastante preparativos para fazer essas missões. Esse foi o real motivo dela ter conseguido chegar tão longe. E olha
olha só, ela até sabe algumas informações sobre o boss. Ela realmente vai ser útil. Infelizmente, Protinha, você não vai poder fazer nada. Ela está bem decidida e vai, queira você queira ou não. E olha só, as informações que ela tem pode realmente ajudar nosso Protinha. Não é só de força que vive um homem. A mana dele tá em 54, então ele pode manter o mascarado por 9 horas, porque a mana consumida é de 1 para 10 minutos. Talvez com esse mapa, isso deve ser o suficiente para chegar lá e enfrentar o boss. Esse talvez seja um benefício muito grande, informações e assistência, mas ele vai perder um pouco de mama a cada 10 minutos. Ele então decide deixar ela ir junto com ele, mas se ela começar a atrapalhar, ele vai mandar ela embora. Ela fica muito radiante. Voltamos para os esconderijos dos bandidos. Canela diz que os cavaleiros do reino estão se escondendo e procuram alguma coisa. Eles estão procurando um cara ruivo. Um líder ali pensa, um cara ruivo? Eles não estão atrás dos bandidos? Nós? E além disso, parece que uma aventureira entrou dentro da masmorra sozinha. Coitadinha. Um lugar daquele ali? Um aventureiro só vai de base. Um perturbadão ali, muito feio, pergunta pra ela se ela se livrou dela. Mas a bichinha pensou que não fosse necessário. Então o cara só pega ela pelo pescoço e levanta, apertando bem forte, perguntando pra ela se ela se esqueceu do que ele mandou ela fazer, para não deixar ninguém entrar na masmorra. Talvez essa guria seja uma cavaleira disfarçada. Eles têm que eliminar todo mundo que tentar entrar naquele lugar. Será que esse cara não é o boss? Tá bem suspeita as atitudes dele. Ele então diz que vai lá pessoalmente cuidar desse problema. É para reunir todo mundo e todos os homens que ela puder achar imediatamente. Ele não vai permitir que ninguém conquiste aquelas masmorras e arruine todo o paraíso que ele criou para ele. Aquela mulher já está morta e vai alimentar os monstros com seu corpo. Agora entendi porque ele não quer que ninguém entre lá. Voltamos para o Covil das Bestas. Lá já tem 3 aranhonas contra nosso MC e nosso waifu. Agora vai ficar um pouco mais difícil lidar com tantos monstros enquanto protege Shelly. Mas só que ela também é forte e parte em direção aos monstros, dizendo que vai cegar elas, e lança logo sementes de coche em pó, cegando todas as aranhas ali. Os olhos daquelas aranhas mudaram de cor e agora estão negros. Elas não estão enxergando nada. É praticamente um morcego e ele só tem que finalizar elas. Então ele consegue partir com um só golpe e ganhou 78 de XP partindo essas 3 aranhas e subiu pro nível 38. Agora deu tudo certo. Ele só diz que não duvidou nada dela. Afinal, ele só duvidou desse tal pó aí. Ele não acreditava que isso podia ser tão bom. Cara, se isso fosse um jogo, ia ser muito da hora. Mesmo se o personagem fosse muito fraco, se você tivesse alguns itens, você poderia passar essa dungeon. Seria bem da hora. Se eles pegarem a próxima saída à esquerda, ela vai levar eles pra mais fundo na masmorra. E lá no final, vai ter o boss. O nosso Protinha poderia ter evitado bastante problemas e economizado bastante tempo se ele tivesse pegado o mapa na cidade. Ele sofreu pra caramba, passando várias vezes em um corredor só, por mais de um dia. E ela chega ali com um mapinha. Ela só diz pra ele que ele nunca ia conseguir um mapa das masmorras, mesmo que ele procurasse muito. Ele não entende por que ele não ia conseguir. Ela continua dizendo que eles sacrificaram várias vidas para fazer esse mapa e mantiveram aquele mapa em segredo dos dragões malignos. Ela se pergunta quantas pessoas foram necessárias morrer naquela dungeon para mapear tudo. Esses dragões malignos controlam toda a região de Oldfield graças a essa masmorra. Se eles soubessem que existia um mapa, é claro que eles viriam atrás. Por esse motivo, é claro que ninguém vai deixar saber da existência desse mapa. O nosso prota pensa que várias pessoas morreram apenas pelo desejo de libertar essa cidade do caos. Ela só decidiu mostrar esse mapa pra ele porque ele parece ser uma pessoa bem confiável e até pode dar uma colinha pra ele depois. Mas ele, bastante confiante, diz que vai libertar essa Oldfield do sofrimento dessa masmorra e com toda certeza vai libertar também a cidade daqueles malandros. Ela se lembra que ele disse que veio ali só pra aumentar seu nível. E observando essas palavras agora, ele realmente é uma pessoa gentil. Mas agora, observamos apenas 4 olhos. Parece que eles chegaram no boss. E inevitavelmente é uma aranha, de forma humanoide. Olha o tamanho das garras dela. Ele acha que essa é mais um monstro, mas ela é absurdamente forte. Eles continuam lutando, mas toda vez que a espada toca as garras dela, ele é mandado para longe. A força dela é incrível. Quando ela está prestes a finalizar o nosso Protinha, essa Aracne de nível 42, o nosso Protinha pensa que essa coisa é muito forte. E toda vez que ele vai mais fundo, aparecem mais monstros e mais fortes ainda. Ela só diz que aquela coisa ali não é o boss. Esse é o monstro mais forte antes do boss. Ih, Protinha, tô achando que não vai dar conta do boss não. Então, a luta vai ser basicamente assim. Se ele ficar muito longe dela
ela vai usar um poderoso ataque de teia, ou seja, ele vai ter que lutar corpo a corpo com ela novamente. A nossa waifu diz que aquela monstra tem alguns pontos cegos próximos aos pés dela, bem do lado direito, enquanto ele se esquiva no lado esquerdo dela e desfere um grande ataque. A nossa waifu ainda continua falando que eles são bem fracos contra fogo e lança uma pedra mágica com runa de fogo pra ele. Agora, essa bichinha só vai de base, vai ser cremada. Os braços daquela aranha são bem fortes, mas infelizmente são bem finos e fáceis de tirar. O Prot então pula em cima dela, enquanto seus cabelos ainda pegam fogo. Ele diz que vai ficar com esse braço e decepa ele imediatamente. Ela acha isso tudo incrível. Essa aranha consegue se regenerar, então eles têm que manter ela fielmente ocupada enquanto ela tenta usar as outras habilidades. Se eles deixarem ela exausta, com certeza eles vão vencer. Aquela aranha ali parece que vai de base, hein? E só foi falar e ela tá lá, mortinha. Ela finalmente foi derrotada. O nosso Protinha tinha certeza que essa coisa ia ser bem mais difícil de derrotar. Afinal, ela era um nível bem mais alto. Mas eles conseguiram derrotar ela muito fácil, porque sabiam dos seus pontos fracos e tinham bastante coisas ali pra ajudar. Ele ganhou um total de 1.280 pontos de XP e subiu do nível 38 para o nível 40. Isso foi incrível. A velocidade de nível que ele tá subindo é inacreditável. Faltam agora 10 pontos para evoluir. Originalmente ele achava que não ia conseguir evoluir mais uma vez antes de enfrentar o boss da masmorra, mas parece que ele vai conseguir. Ele lembra que as evoluções aproximam os monstros da sua forma definitiva. Ele começou com um esqueleto, mas agora é feito de carne e osso e pode tomar a forma humana. Ele deve ficar ainda mais perto de se tornar humano na próxima evolução. Será que ele vai virar um vampirão? É bem próximo do humano. Ele então decide não pensar nisso mais e pergunta aonde está a área do boss. Ela disse que está bem perto de acordo com o mapa. Esse cara é Orobas. Esse cara é um monstro que tem a cabeça de um símio. Ele já matou incontáveis cavaleiros e aventureiros que tentaram a sorte contra ele. Esse monstro é bem forte, mas ele também tem um ponto fraco. Mas ela pensa que esse carinha, nosso Protinha, vai conseguir derrotar ele bem facilmente. Esse tal de Orobas, o símbio demoníaco, parece ser bem forte e talvez ele tenha que se transformar para derrotar esse bicho. Eles então decidem descansar um pouco e ela pensa que estão muito próximos de livrar a cidade de Old das mãos dos dragões malignos da masmorra. Olhando para o mapa, ela lembra que todos ali já sofreram demais. Chegou a hora de acabar com essa sofrência toda. Já do lado de fora do buraco, algumas pessoas ali estão reunidas, enquanto o doidão tá lá metendo o seu machado no chão, dizendo que uma aventureira entrou para dentro da masmorra. E eles não vão deixar barato. Eles têm que certificar que ela não derrote o boss da masmorra, senão a cidade vai funcionar normalmente depois e eles vão perder o lar deles. Eles então vão procurar o cadáver dela dentro da masmorra e não importa o que aconteça, vão achar. E caso ela esteja viva, ele pessoalmente vai ser encarregado de matá-la bem lentamente. E essa garota é uma garota que vivia na cidade. Ela é bem conhecida pelo povo ali. Quando ele pegar o cadáver dela, ele vai mostrar para todo mundo de Oldfield. E talvez todo mundo ali entre em desespero e nunca mais tentem desafiar aquela masmorra novamente. Mesmo que esse cara só tenha começado a proteger a sua cidade porque ele é um bandido, esse cara ainda é muito suspeito pra mim. Agora, infelizmente, acabaram os episódios que a gente tem disponível, mas assim que chegar mais capítulos, eu vou trazer a continuação dessa obra. Eu tô gostando bastante e quero ver a nova transformação do nosso Protinha. É nóis, valeu e fui! Enquanto isso, lá dentro da dungeon, o nosso Protinha e Shelly estão contra várias aranhas. Vai ser um problema bem maior, cuidar de todos os aranhas e ainda proteger Shelly ao mesmo tempo. Mas de repente, Shelly parte em direção às aranhas. Enquanto ele se lembra que a camada mais funda da dungeon é aonde o macaco demônio Orobas está. Aquele é o boss da dungeon. Aquela dungeon funciona como o coração do boss. E ela ainda empurra toda a mana daquele local para fora, fazendo assim com que os monstros saiam do labirinto. Se eles conseguirem derrotar o boss, ninguém ali vai mais sair daquele labirinto. Nenhum monstro vai poder atacar a cidade de Oldfield. E assim, Oldfield vai estar completamente livre daquela dungeon e todos os seus problemas. Agora, ele tem uma boa quantidade de mana. O mascarado também não consome tanta mana assim jamais. Ele pensou em mandar Shelly embora. Assim, ele poderia enfrentar o boss da dungeon sem nenhum problema. Afinal, Orobas
já matou vários cavaleiros e bastante aventureiros por ali. Não vai ser um adversário fácil. Ele necessariamente vai precisar lutar contra aquele monstro em sua forma de monstro também. E também, talvez suas chances de ganhar sejam muito maiores com a Shelly ao lado dele. Afinal, ela tem muito conhecimento e veio bastante preparada. Ele então disse para ela que ela já tinha guiado ele o suficiente e era melhor ela voltar para casa. Ela então fechou seu mapa e disse que também tem mais informações sobre Orobas, de alguns sobreviventes que enfrentaram ele. Ela preparou algumas contramedidas com base nisso. O nível dela é 8, não vai ser o suficiente para matar esse bicho, mas ela vai conseguir distrair ele para ele conseguir matar ele atingindo algum ponto cego ou produzindo algumas aberturas naquele monstro. Ela insiste que é melhor ela ir junto com ele, afinal vai ser muito mais fácil matar esse monstro em 2. Protinha, não tem como você ganhar essa discussão. Não importa o que ele diga, ela vai continuar nessa missão até o fim. Enquanto ela diz isso pra ele, ela se lembra de todos ali que estão confiando definitivamente nela que ela possa limpar a toda aquela dungeon junto com seu parceiro. Então ela não pode falhar nessa missão. E ela não vai ser um fardo pra ninguém, jamais. Se chegar a hora que ela precisar se sacrificar, ela vai fazer isso, mesmo que tenha que sacrificar sua própria vida para completar essa missão. Um pouco mais longe ali, já lá no fundo da dungeon, eles escutam um barulho e veem uma silhueta enorme. Lá está ele, Orobas, um macaco monstro com cauda de cobra. O bicho é grande. Aquele é o boss da dungeon, Orobas, de nível 52, quase no limite. Um HP bastante bom e a mana mediana, mas ele tá no rank C. O Protian saca sua espada, enquanto Shelly diz que aquele lá é o Orobas, aquele que fez todo mundo sofrer na cidade de Oldfield. Enquanto Protian percebe que o nível daquele bicho é extremamente alto e as garras dele são incríveis. Aparentemente ele é extremamente rápido e bastante poderoso. Se ele conseguir dar apenas um golpe em Shelly, o pau vai cair a folha. Não vai ter como ele lutar de frente em sua forma humana com aquele bicho, mas com os preparativos de Shelly, talvez ele consiga agora. Shelly logo diz para nosso Protian que não tem chance de bater de frente com Orobas. Afinal, ele é extremamente rápido e pode avançar uma enorme distância em pouco tempo. Incontáveis aventureiros morreram assim, e aquelas garras são extremamente afiadas. Já mandou de base muita gente. O Protian fica pensando qual será o ponto fraco daquele monstro, enquanto Shelly diz que ele sempre ataca em linha reta. Vocês estão ligados que o corpo dele é bem desproporcional, né? Olha o tamanho do pé desse bicho. Se eles conseguirem fazer ele mudar de direção em zigue-zague, vai ficar bastante lento. Afinal, aqueles pezinhos bem miudinhos não vai dar conta de nada. Ele então diz para nosso Protian correr em zigue-zague. Assim, Orobas vai ficar muito mais lento. Orobas então observa o nosso Protian correndo em zigue-zague e começa a ficar cada vez mais grilado. O Protian continua correndo, atraindo a atenção de Orobas. É exatamente isso que eles queriam, mas mesmo que ele esteja mais lento, ele ainda continua extremamente rápido. Mas mesmo que seja ruim correr em zigue-zague, ele está diminuindo a distância cada vez mais rápido. Orobas então prepara suas garras e dá uma mãozada no Prota, mas o Prota consegue se esquivar lindamente. Ele então tenta se esquivar, ganhando assim um pouco mais de tempo, enquanto Orobas continua grilado. Ele está conseguindo evitar bem os golpes de Orobas. Se apenas um ataque pegar ele não vai ter nenhuma chance dele revidar. A Shelly foi bem útil com essas informações, hein? Se não fosse por ela, nos primeiros segundos do combate, ele já teria ido de base. Aquele boss então solta um ataque brutal, mas uma das suas garras fica presa na rocha. Era a chance que o Prota precisava. Sem pensar duas vezes, ele parte pra cima gritando que mesmo que ele seja um gigante e tenha a força de um caminhão, as pernas dele ainda é o ponto fraco dele. Ele então desfere um ataque feroz nas pernas do boss, mas só arranha a pele dele. Aquele boss era resistente pra caramba. A Shelly, aliviada, continua dizendo que a luta vai ser bem difícil, mas se conseguirem ferir as pernas dele, ele vai ficar um pouco mais lento. O Prota já se prepara próximo ao ataque. Ele precisa de um ataque bem mais pesado para perfurar a armadura do boss. O boss continua bastante furioso e começa a rugir e desfere 2 ataques jogando o Prota para longe, mas por sorte o Prota tá bem. Ele então começou a usar suas habilidades de regeneração, mas consome muita mana. O nosso Prota então continua desviando dos ataques do boss. Enquanto ele desvia, ele pensa que Shelly ainda não usou o seu triunfo, sua carta na manga, e ele definitivamente vai ter outra chance de matar aquele boss. No ataque que ele deu na
perna do boss não foi suficiente para fazer danos mais graves. A pele dele é muito dura e ele acha que na forma humana não vai ter como fazer muita coisa contra aquele Orobas. E se ele usasse suas garras de metamorfo, definitivamente ele teria muitas mais chances. Mas ao contrário da vez que ele lutou contra os gárgulas, dessa vez ele tá lutando lado a lado junto com Shelly. Ele então continua desviando dos golpes daquele monstro e tá ficando cada vez mais difícil esconder Shelly atrás do monstro, enquanto ele continua atacando o Prota. Ele então pensa em se transformar em sua forma monstro, mas definitivamente a Shelly ia entrar em pânico imediatamente. Então ele pensa então que seria a melhor chance cooperar com ela em sua forma humana, enquanto o monstro não tá dando chance nenhuma. Ele continua pensando que se eles lutarem junto, ele vai conseguir matar aquele monstrão. Ele não pode hesitar nem por um segundo. Afinal, ele definitivamente aceitou trabalhar junto de Shelly e a responsabilidade cai toda sobre a cabeça dele. Ela vem toda preparada, mas já ao contrário, o nosso Protinha, não. Mesmo que a Shelly não tenha muitas habilidades, ela ainda é uma figura bastante importante para todos os habitantes daquela cidade. E as crianças do orfanato ainda têm bastante esperança nela. Então, se ela morrer ali, todo mundo vai perder totalmente as esperanças. Ela ainda acende uma fagulha de esperança que resta naquela cidade. O monstro então volta seu olhar para Shelly e começa a grunhir, enquanto ela fica apavorada. As habilidades físicas de Shelly não são muito altas e ela não vai conseguir escapar do nosso Orobas. Ele então joga uma pedra na cabeça de Orobas, voltando sua atenção pro Prota, e começa a dizer que o oponente dele é ele. Mas Orobas começa a ignorar ele, então ele desfere um golpe na cabeça da cobra de Orobas. Agora o Orobas ficou grilado e começou a voltar novamente os seus olhares para o nosso Protinha. Enquanto ele desferia vários ataques, o Prota só podia se esquivar, ainda em zigue-zague. Mesmo que nosso Protinha tenha atacado a cauda da cobra, não causou muito dano, mas chamou a atenção dele. Exatamente isso que Shelly disse que ia acontecer. Nosso Prota então começa a correr em várias direções, em zigue-zague, fazendo assim diminuir bastante a velocidade daquele monstro. O monstro tenta atacar e ele consegue desviar, mas aparentemente o monstro está cada vez mais se adaptando àquela tática. Não está mostrando mais nenhuma abertura e está atacando pra valer e rugindo muito. O boss, irritado com a agilidade do Prota, solta um ataque de veneno e enche a área com fumaça tóxica. Ele quer dificultar a luta a todo momento. A Shelly, com um plano genial, grita: essa fumaça tem um erro. O boss não enxerga direito. Ela joga um saquinho na cara do boss e o Prota aproveita a oportunidade, golpeando o saco com a sua espada. Uma substância estranha sai do saco e a Shelly grita, baixa a cabeça e segura a respiração. O pó tóxico invade a garganta do boss, engasgando ele. A Shelly então aproveita a chance e pega a pedra mágica que imita o calor de um ser vivo. Ele consegue diferenciar seres vivos da magia. Ele joga a pedra perto do boss e consegue enganá-lo. Ela então se prepara para atacar o boss. A Shelly, com a espada em punho, aproveita a distração do boss para atacar sua perna ferida. O Prota, percebendo que Shelly não tem força suficiente, decide se arriscar. Ele vai testar se a mordida dele funciona. Ele então morde a perna do boss, arrancando um pedaço. O boss, com muita dor, cai no chão. E o Prota, feliz da vida, grita que eles conseguiram. Ele está bem mais lento agora. Eles então aproveitam a chance para atacar a cobra gigante no rabo do boss. O boss, imobilizado no chão, não consegue se defender. Mas de repente, o Prota percebe que a ferida do boss está brilhando e ele está se regenerando. Eles têm que acabar com isso o mais rápido possível. Então o Prota avança novamente para atacar o boss, mas o boss, com uma força extremamente incomum, fere ele gravemente. A Shelly então fica bastante preocupada e começa a gritar que ele está quase morrendo. Mas o Prota, com o corpo todo dolorido, pensa nos seus pais e, com a fúria nos olhos, ataca o boss com toda a sua força. O boss, apesar do golpe, não cai no chão. O Prota, sem desistir, desfere outro ataque, e dessa vez mirando no coração do boss. E finalmente, a espada do Prota perfura o coração do boss. O boss cai e o Prota, esgotado, se levanta. Conseguiram vencer. Mas a Shelly, sem acreditar no que aconteceu, cai no chão e começa a chorar de alegria. Eles estão realmente a salvo. O desastre acabou. O Prota, vendo que ela tá tão emocionada, começa a acalmá-la. Está tudo bem agora. Eles estão seguros. Mas a Shelly, com os olhos cheios de lágrimas, agradece o Prota por salvar todos eles. Se não fosse ele, todos ali estariam mortos. O Prota fica bastante agradecido, né não? E agradece Shelly. Ela também ajudou bastante com todas as informações e estratégias
estratégias e também aquele mapinha. A Shelly fica bastante emocionada, pensando que o buraco do desastre finalmente foi limpo. Eles então precisam avisar o reino para enviar cavaleiros. E olha só, o Prota com aquele sorrisão diz que vai pegar a pedra do boss e subir para a superfície, mas de repente uma bola de fogo atinge Shelly, que cai no chão. O Prota começa a gritar em choque o nome de Shelly, e do lado de fora da dungeon, um grupo de dragões do mal, liderado por Ark, aparece. O líder, um gigante de aparência sinistra, sorri. Agora, a garota é inútil, é melhor queimar ela por completo. Mas o Prota começa a segurar Shelly no colo e pergunta por que eles fizeram aquilo, por que tem tantos dragões do mal ali. Isso não é normal, né não? Mas o Ark logo responde pra ele. Eles tiveram um pressentimento ruim e quando eles encontraram o corpo do boss no chão, não acreditaram que simplesmente aventureiros pudessem ter derrotado aquele boss. Então fica bastante grilado e furioso. Ele diz que eles estão enganados e depois todos ali vão sofrer bastantes consequências e ele não vai sair dali. E a morte dele não vai ser branda, ele vai dar uma morte mais dolorosa possível. A Shelly então, com a voz bem fraquinha, coitada, diz que ele está errado. O reino de vocês acabou. Eles derrotaram o boss, mas o Ark começa a ignorar totalmente as falas de Shelly, dizendo que os dois estavam à beira da morte. Por que não fugiram? Não é nada assustador aquilo ali. Continua se achando, dizendo que ele acha que é forte o suficiente para derrotar um boss, e se ele quiser, ele pode derrotar todos ali. Que era tão forte que poderia ter derrotado aquele boss sozinho, mas a Shelly fica com bastante raiva, dizendo que ele tá mentindo. Ele precisava de muitos sacrifícios para derrotar aquele boss. O Ark então começou a sorrir muito maliciosamente e responde que ela é bem bobinha. Eles eram muito fortes e aliás foram eles que mataram todos os cavaleiros que foram ali investigar o buraco do desastre. Não foi aquele boss. O Ark continua dizendo, explicando todo o seu plano. Eles criaram um mapa falso para atrair os aventureiros e os matavam, torturavam as mulheres e brincavam com os homens. Eu acho que é o contrário, né? Era um paraíso de crueldade para aquele chefão do mal. Um Prota cheio de ódio tá pronto para atacar. O Ark, sorrindo, diz que só foi um pequeno mal-entendido. Eles não queriam sair de Oldfield, tudo estava sob controle. Enquanto ninguém soubesse que o buraco do desastre estava limpo, poderia controlar toda a cidade ainda. E eles conseguiram liberar alguns monstros e fazer algumas vítimas para ninguém perceber que eles conseguiram matar aquele boss. O Ark continua dizendo que precisariam de alguns escravos e eles iriam servir de comida para os monstros. O nosso Chrome fica bastante furioso e não acredita em tudo que ele está ouvindo. Aquele Ark, com a voz fria, continua dizendo que vão brincar um pouquinho. Eles vão desenhar na parede com sangue e tripa e depois vão dar os corpos deles de comida para os monstros. O Prota continua bastante impaciente e está pronto para lutar, mas o Ark, vendo a fúria do Prota, diz que todo mundo que atacar aquele Chrome vai ser bastante recompensado. Os dragões do mal então começam a ficar bastante excitados e gritam em uníssono que vão atacar aquele cara. O Prota, com a mana quase esgotada, se prepara para a luta. Ele sabia que tinha que proteger a Shelly a qualquer custo, mas o Ark percebeu que aquele Prota não era um aventureiro fraco, afinal eles mataram os cavaleiros que vieram ali, então eles não são tão fracos assim. A Shelly, bastante assustada, disse que não sabia que salvar Oldfield era um sonho impossível, mas estava em uma situação terrível. O Prota se lembrava da sua infância e mesmo sendo um aventureiro fraco, ele nunca havia desistido, nem quando se tornou um esqueleto. Ele continuou lutando até voltar a ser humano. O Prota continua com um olhar bastante determinado e continua dizendo que ele já morreu uma vez. Ele não tem medo de morrer de novo. Ele vai proteger a Shelly. O Ark continua com um sorriso cruel, avançando em direção ao Prota, dizendo que vai cortar ele em pedacinhos. E o Prota, com um movimento bem rápido, defende o ataque de Ark. O Ark é bem forte. Ele dá um golpe poderoso no Prota que cai no chão. E Shelly grita desesperada. O Ark, com a espada na mão, diz que esse é o fim do Prota. Ele é de nível bem baixo e só ele vai matar ele. E depois de matar o Prota, ele vai matar a Shelly. E depois que matar todas as crianças ali também da igreja, ele vai colocar toda a culpa na Shelly por cruzar no caminho dos dragões do mal. A Shelly agora congela de medo e não consegue se mover nem um pouquinho.
O Ark, com um sorriso cruel, diz: deveríamos dar um fim naquele velho padre. Ele deve estar morrendo de medo, né não? A Shelly agora começa a tremer. E diz: por favor, não, desculpe por tudo. Mas o Prota, com o corpo ferido, ataca Ark novamente. O Ark, com um movimento extremamente rápido, defende o ataque do Prota. E o Prota, com bastante raiva, continua a atacar. Mas os dois subordinados do Ark preparam flechas e lançaram em direção ao Prota, atingido pelas flechas e cai no chão. O Ark, com a espada em punho, diz: não morra, ainda preciso te dar de comida para os monstros. Ele preparou para desferir um golpe final no Prota, mas de repente, o Prota se levanta. Ele tinha defendido o ataque com as suas garras. O Ark, sem entender nada do que está acontecendo, pensa: o que esse cara tá usando? O Prota então começa a liberar seus olhos vermelhos de raiva e deu um soco no Ark, que caiu no chão. O Ark, chocado, perguntou como é que ele tem tanta força ainda. Então pensa que nosso Protinha tem uma habilidade de regeneração. O Prota arrancou todas as flechas do seu corpo enquanto o Ark observava. Aquilo parecia bastante interessante para ele. Parece que as coisas estão ficando um pouco mais emocionantes. O Prota, lembrando da Shelly, dizendo que não é uma pessoa má, e o Frank, um idiota em confiar nele, mas graças ao Frank, ele a conheceu e ela deu coragem para ele sair da masmorra. Quando ele encontrou ela, ele ficou bastante assustado e correu, mas ela o perseguiu. Ele é muito grato a ela e nunca imaginou que ela veria sua verdadeira forma. Ela provavelmente iria fugir para algum outro lugar e nunca mais olhar para a cara dele. Mas isso não é importante. O importante ali é realmente sair dali todos vivos. O Prota então começou a se aproximar de Ark, enquanto o Ark diz: por que todo mundo parou de atacar ali? O Ark, com um olhar bastante calculista, diz que a situação mudou completamente e agora ficou bem ruim. Ele começou a gritar, dizendo que ele vai morrer, mas antes de morrer, ele vai dar um Prota de alimento para os monstros. O Prota então começou a sorrir e colocou sua máscara e disse: se você quiser, tente, eu vou levar todos vocês comigo. Mas o Prota, já com sua habilidade de mascarar, voltou para sua forma original de monstro. Os dragões do mal ficaram aterrorizados, mas o Prota, com um rugido ensurdecedor, partiu para cima dos dragões do mal. Os dragões do mal ficaram bastante apavorados e começaram a disparar várias flechas na pele do Prota, que era bastante resistente. Não tem como essas flechas perfurarem ou fazer algum efeito. Os dragões do mar começaram a passar mal e o Prota, com suas garras afiadas, começou a destruir um dos dragões do mal. O nosso querido Chrome, com a mana quase esgotada, precisava se recuperar. Ele então preparou para usar a habilidade de regeneração, mas sabia que seria um risco fatal. Se ele tomar um único golpe, ele vai estar acabado. O Prota então começou a rugir bastante, avançou para cima dos dragões do mal, enquanto eles estavam com bastante medo, lutando contra um monstro que nunca tinham visto antes. O Prota, aproveitando toda aquela vantagem que ele tinha, começou a derrubar os dragões do mal um por um. Ele usou um dos dragões do mal como escudo contra o ataque do mago, que jurava ter derrotado o Prota, mas o Prota estava intacto e ainda ganhou XP. O Prota, com força de um monstro, derrubou todos os dragões do mal, exceto Ark. O Ark, com cara de paspalhão, observava a força do nosso Prota, e a Shelly, congelada de medo, não conseguia se mover. O Prota, com um olhar frio, se aproximou do Ark e disse que é hora de acabar com isso. O Prota então começou a gritar bastante. O Ark, com sua espada em punho, estava dizendo que ele não poderia derrotar ele. Ele é o Ark, o monstro de Oldfield, e ele não tem chance alguma. Mas o Protinha, com um movimento extremamente rápido, desviou do ataque de Ark, e o Ark ficou sem acreditar como era possível esse cara ser tão forte e rápido. O Prota, com bastante adrenalina pulsando nas suas veias, precisava encontrar alguma forma de derrotar aquele Ark. Ele não percebeu que o Ark era muito forte, e ele não tinha mais mana para se regenerar. O nosso Prota então pensa que se pudesse se livrar do machado dele, ele não estava em completa desvantagem mais. E Orobas, sem sua arma, vai estar completamente em apuro. Afinal, o Protinha ainda tem suas garras. Ele então tenta usar a cura, mas a regeneração dele começou a falhar muito. A mana dele já acabou. Orobas parte para o nosso Prota e dá uma machadada bem no braço dele. E o Prota defende com o braço. E Garrod fica pensando, ele parou o machado utilizando seu braço, esse cara é doido. E essa é a chance que nosso Prota queria. Ele então avança na direção de Orobas, que está bem próximo, tentando abocanhá-lo, mas Garrod desvia. E essa passou perto, mas nos momentos seguintes, Garrod vê que o Protinha abocanhou foi o machado e jogou ele para longe. Essa era a verdadeira tática do nosso Protinha. Ele então agora se prepara para finalizar
aquele cara malvadão, porque essa é a abertura que ele precisava, antes que pudesse vir todos os subordinados dele em auxílio do mestre ali. Mas Geralt começa a sorrir e ativa logo sua cristalização roxa, cobrindo todos os dois braços dele com bastante cristais roxos. Ele então dá um soco na cara do prota, que cai longe, e continua dizendo que aqueles cristais são bem fortes, né? Será que o protinha gostou ou não? Agora a situação ficou um pouco mais crítica pro protinha. A defesa de Geralt aumentou muito, assim como seu dano também. Isso não é justo, esse cara tá trapaceando, né não? Aqueles cristais são bem resistentes, e a defesa dele é incrível. As garras dele não conseguem penetrar. Enquanto Geralt tá dizendo que vai fazer aquele monstro desejar ter morrido. Ele nasceu como um bandido, sem esperança alguma. Ele se lembra que em sua vida, ainda jovem, quando criança, ele viveu num ambiente completamente conturbado. O pai dele vivia constantemente batendo em sua mãe, e ele assistia tudo, coitado, sem poder fazer nada. O pai dele queria matar a mãe dele, mas Geralt, ainda criança, interviu. Enquanto o pai dele já observa ele e diz que ele é um moleque inútil e já tá na idade de fazer algum dinheiro. Ele pode conseguir muito dinheiro roubando alguém. Ele então pega no pescoço do garoto e diz que ele é um completo inútil, enquanto sua mãe intervém. Ele pensou que ia morrer ali mesmo, mas no momento seguinte, talvez uma entidade misteriosa tenha tido pena dele. Ele então ativou pela primeira vez a sua habilidade de cristais roxos, mandando de base aquele cara mal. Ele então começa a observar sua mão manchada de sangue e diz para sua mãe que eles não vão precisar mais ter medo daquele cara, mas a sua mãe tá lá gritando o nome daquele cara. Ele fica olhando sem entender o que ela tá fazendo, enquanto ela diz que ele é um verdadeiro monstro. E ele fica sem entender, afinal, ela que sofria tudo quanto é tipo de violência por aquele cara. E ela continuava chamando ele de monstro. Desde aquele dia, ele se tornou o monstro de Udfield. Enquanto o Potinha tá lá no chão, com sua mana completamente esgotada, e com apenas 6 pontos de HP, ele não pode mais continuar essa luta. Nenhuma das habilidades dele pode salvar ele agora. Enquanto Geralt caminha lentamente em direção a ele, dizendo que esse é o fim. Mas ele observa logo uma espada caída no chão e percebe que ainda tem uma saída, enquanto Geralt se prepara para finalizar ele no chão. Ele então desfere um golpe, mas o prota consegue desviar e pega aquela espada no chão bem rápido. Agora ele tá armado. Geralt fica sem entender o que aquele cara quer fazer com apenas uma espadinha. Ele já tá com os 2 pés na cova. Uma espada não vai ajudar muito ele. Enquanto o Perdoadinho diz que Geralt é incrível, ele é forte demais. Ele continua gritando para ele matar aquele Zé Ruela monstro, mas o nosso protinho logo lança a espada em direção a Geralt, e Geralt só desvia daquela espada muito facilmente, mas não era Geralt que o nosso protinha estava mirando, e sim em quem estava atrás dele. Ele conseguiu perfurar o Ark, mandando ele de base, enquanto o Ark grita que aquele monstro é um Zé Ruela mesmo e morre. E agora o protinha ganhou 101 pontos de XP, subindo assim do nível 49 para o nível 50, o nível máximo daquela transformação. O Geralt fica sem entender o que esse cara tava fazendo. Será que foi tudo desespero? Mas aquele monstro é bem inteligente e não vai fazer algo assim. Agora ele pode evoluir. Ele então começa sua transformação de metamorfo para outra transformação. Ele pensa que não deve se dar o luxo de se transformar em um humano, ainda mais naquela situação. Ele precisa necessariamente derrotar aquele monstro e salvar a nossa querida Shelly. E assim salvar todo o campo de Udfield. Mesmo que ele transforme em um monstro perturbador, ele vai conseguir salvar todos. Uma energia azul começa a emanar do corpo dele, e Geralt não entende o que está acontecendo. Tem muita mana surgindo do corpo dele, e depois que toda aquela luz desaparece, ele então vê uns pés bem estranhos e grandes, e o monstro aparece com 4 braços, bem diferente do que era antes. Ele então evoluiu para um Doppelganger. É como se fosse um sósia em português. Aquele monstro é uma espécie de monstro que rouba toda a insanidade das pessoas e faz bastante ilusão na cabeça dela, roubando toda a sanidade e transformando elas apenas em loucos. Ele também consegue implantar memórias e apagar memórias das pessoas. Ele também consegue roubar as aparências de outras pessoas e ninguém pode conhecer a sua verdadeira forma. Agora ele tá no nível 50 de 70 com 6 de HP e 0 de mana, mas a mana subiu para
roupa 147, rank B, ataque 97, defesa 51, magia 84, velocidade 88. E também tem algumas skills, a regeneração, fantasma de máscara e comedor de sonhos. O bicho agora tá grosso. Geralt fica sem entender que aquele cara conseguiu evoluir no meio de uma luta. Ele então decide terminar essa luta de uma vez por todas e parte pra cima do monstrão. Mas o nosso protinha consegue defender aquele ataque utilizando seus 2 braços, restando ainda 2 para contra-atacar Geralt. Ele então usa a habilidade Comedor de Sonhos em Geralt, e Geralt fica bastante aterrorizado. Uma sensação bastante desconfortante invade a cabeça dele. É como se o poder dele estivesse sendo completamente drenado. Enquanto o nosso protinha consegue roubar mana de Geralt. Agora ele tem 8 de mana e também 38 de HP. Afinal, ele começou a usar regeneração. Aquela habilidade, Comedor de Sonhos, é muito interessante. Afinal, ele pode recuperar bastante mana. E aí pode se curar completamente. Enquanto ele faz isso, ele pensa que pode continuar lutando para sempre se continuar assim. E começa a andar em direção de Geralt. Geralt no chão começa a ficar bastante apavorado. Ele então pensa que não deve se dar o luxo de brincar mais com o nosso prota e decide finalizar aquela luta. Mas todos os subordinados do Geralt dizem para ele finalizar aquele monstro imediatamente. Um arqueiro então se prepara para desferir algumas flechas no protinha, enquanto a maga se prepara também utilizando uma magia. Mas ele só diz que isso não vai adiantar de nada e começa a usar um poder em sua mão em direção a todos ali. Aquela é a habilidade fantasma. Ela pode controlar todos aqueles em seu redor, causando ilusões. Quanto mais medo o alvo tiver, mais eficaz vai ser a magia. E a gente sabe que todo mundo tá com medo ali. O arqueiro então lança a flecha e vê que acertou em cheio nosso protinha. E o mago também vê que acertou em cheio a magia do protinha. Agora eles mandaram o protinha de base. Mas depois daquilo, a ilusão começa a ser desfeita e eles veem que acertaram com o próprio chefe deles. Agora lascou. Eles não entenderam o que aconteceu, enquanto Geralt tá bastante grilado. Afinal, todos ali estão mirando nele. Mas antes que ele pudesse terminar sua frase, o protinha tá lá, massacrando as beiças dele, com bastante socos e garras. Ele recuperou a sua resistência e também conseguiu impedir que seus capangas intrometessem na batalha. Esse vai ser o fim de Geralt. Mas Geralt tá achando que o protinha tá caçoando dele. Mas afinal ele é o monstro de Udfield. Ele então começa a medir forças com o prota e dá um soco na beiça do prota, mas o prota segura utilizando uma das suas mãos. Geralt observa que aquela luz estranha aparentemente é um tipo de ilusão. A coisa está ficando cada vez mais complicada para ele, mas Geralt está determinado a mandar o nosso prota de base. O prota então continua usando sua habilidade de fantasma e o Geralt sabe que aí vem outros truques novamente. Em sua mente, ele vê a imagem de seu pai e não entende o que está acontecendo, enquanto aquela imagem de seu pai diz como ele ousa matar seu próprio pai. Geralt já estremece de medo. Afinal de contas, aquilo é tudo que ele tem medo. Ele diz que não é mais um pirralho impotente que era naquela época e vai mandar de base aquele velho, seja de onde for que ele esteja, e dá um soco na beiça do velho, achando que o soco foi bem no protagonista. Ninguém vai poder derrotar Geralt, isso é o que ele pensa. Mas quando ele observa novamente, a ilusão muda e ele vê novamente a sua mãe ferida no chão. Ele continua sem entender o que está acontecendo e novamente a imagem muda. Ele agora vê que está num quarto e não sabe onde está. Ele vê agora a própria imagem quando ele era criança, bastante apavorado, em uma imagem negra chama o nome dele, falando novamente como ele ousa matar o próprio pai. E aquela imagem pergunta novamente se ele sabe o que vai acontecer agora para frente. Ele é apenas um pedaço de bosta, que agora vai ser jogado aos cães. Ele agora percebe que não está sentindo mais suas forças, e as skills dele não estão funcionando. E inevitavelmente ele vai de base. Ele então começa a empurrar aquela imagem para ficar longe dele. Mas nos momentos seguintes a gente vê o corpo real de Geralt, todo lascado, que já foi mandado de base. Depois que matou Geralt, ele conseguiu 2.868 pontos de XP e subiu do nível 50 para o nível 51. Finalmente, ele matou o chefe dos dragões malignos. Ele observa agora que essa é a terceira evolução dele, um Doppelgank. Esse monstro é muito poderoso e a nova habilidade dele de fantasma e de comedor de sonhos é incrível.
Ele pode comer todas as memórias de alguém quando ele toca. E além disso, ainda consegue permitir ele absorver mana. Ele pode controlar pessoas depois de assustá-las utilizando seu fantasma. E depois ativar seu comedor de sonhos quando elas estiverem com muito medo dele. E agora falta o restante dos dragões malignos ali, que estão terrivelmente apavorados. Ele não só derrotou um Orobas, mas também derrotou Geralt. O nosso Protinho então começa a exalar uma incrível mana ali e começa a gritar bastante, enquanto os membros dos dragões malignos falam pro Protinho ficar bem longe e começam a correr dali imediatamente. Agora a fonte do desastre das dungeons nunca mais vai existir ali. E também o chefe dos dragões malignos foi de base. Isso é tudo. Agora aquela cidade não vai ser mais um caos, já que eles perderam seu líder. Enquanto ele observa os dragões malignos dando no pé, ele se lembra das crianças órfãos de Oddfield. Eles vão ter um futuro completamente diferente de agora. E lá ao fundo está Shelly, com um olhar arrepilante, bastante assustada. Ele tem certeza que ela está bastante confusa, porque o companheiro aventureiro dela é um monstro afinal de contas. Ele então dá as costas e começa a andar. Ele já foi visto na sua forma de monstro andando pela cidade. Ele não pode ficar mais próximo de Oddfield. E se ela soubesse que ele era um monstro vindo do povo, ela ia ter certeza que ele era um monstro. Infelizmente, talvez ela não possa seguir ele novamente, enquanto ela tá lá ainda em estado de choque. Ele pensa então nunca mais voltar para o mundo civilizado. Ou talvez ele esteja apenas fugindo. Afinal, ele é apenas um morto-vivo, um monstro. Ele não pode voltar a fingir ser humano, né não? Porque talvez a irmã dele também possa ter essa visão que Shelly tá tendo agora e ficar dessa forma também. Enquanto ele vai embora, Shelly continua observando. Ele continua pensando que antes de morrer era muito fraco, mas hoje ele é extremamente forte e conseguiu até salvar a cidade de Oddfield. A Shelly se levanta, ainda com muita dor, enquanto ele observa ela, mas de repente vai atrás do monstro e abraça ele. E ele não entende nada do que ela tá fazendo, mas ela só diz que está bem confusa. Mas o nosso Chrome não é um cara mau, enquanto ele pensa que nunca pensou que ela ia abraçar um monstro. E ela estava com bastante medo agora. O coração dela quase saiu pela boca, e ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo. Mas então, ela percebeu que o nosso menino Chrome é uma bela pessoa. Ela tem certeza disso. Agora ela entende tudo. Por que aquele Chrome foi ali sozinho? E por que ele estava evitando a todo tempo ela? Ela começa a entender tudo. Afinal de contas, ele temia que ela visse a sua verdadeira forma, já que ele estava escondendo que era um monstro. Ele não poderia ficar em contato com as pessoas sem tomar bastante cuidado. E foi dessa forma que ele entrou dentro daquela dungeon sozinho para poder derrotar o boss e salvar toda a cidade. Ela continua dizendo que vai fazer o melhor possível para o nosso Chrome poder voltar para a cidade e viver uma vida bem pacífica. Afinal, viver sozinho deve ser bastante solitário. E mesmo que ela não consiga fazer isso, ela vai ficar do lado dele. E de repente começa a desmaiar. E antes que ela caia no chão, ele pega ela no colo. Ela só tá um pouco cansada, coitada. Além dela estar gravemente ferida, ela também tá exausta e precisa de um descanso. Mas, apesar de estar extremamente ferida e ainda bem cansada, ela levantou dali apenas para dizer isso para ele. Ele então agradece a nossa querida Shelly, que as palavras dela mudaram algo dentro da cabeça dele. Ele pensa se a melhor escolha seria fazer ela esquecer que ele é um monstro, definitivamente, porque ela é uma garota extremamente pura. E honestamente, a cidade não ia aceitar um monstro morando lá não, lá dentro, sem dúvidas. Ele pode então continuar causando muito problema para ela, e pode ser bastante perigoso deixar ela correr por aí conhecendo tão bem ele. Ele então decide usar o comedor de sonhos nela. Afinal, aquela habilidade também permite que ele possa mudar todas as memórias que uma pessoa tenha. Enquanto ele faz isso, ele lembra que ela disse que ele parecia tão solitário. De repente, ela acorda próximo de vários aventureiros. Eles continuavam dizendo para ela que um monstro aterrorizante foi encontrado próximo da cidade. E quando eles correram para lá, encontraram ela, enquanto ela se lembra que estava dentro do buraco da dungeon e lutou junto com Orobas e foi atacada pelos dragões malignos. Ela então pergunta para todo mundo ali onde está o Chrome, que ele é um cara pequeno de pele branca. E o pessoal fala ali que não tinha ninguém ali além dela, enquanto ele tá lá, observando a cidade de longe, e decide não mais se envolver com mais pessoas. Afinal, ele agora é um monstro, e não tem como ele morar dentro da cidade. Ele poderia ter apagado todas
as memórias de Shelly bem ali. Mas ele não fez isso. 2 dias depois do desastre da Danger ter sido limpo, as pessoas ali comentam bastante que o macaco do diabo foi derrotado e também todos os dragões malignos daquela cidade foram derrotados junto. Ninguém ali mais precisa ter medo. E a capital real já ouviu falar que isso aconteceu e daqui a pouco a cidade vai estar extremamente segura. As pessoas ali estão bastante felizes e começam a brindar bastante. Todo mundo ali em uma festa. Eles comemoram porque o herói que salvou todo mundo ali foi Shelly. Um dos caras ali pergunta a Shelly se foi realmente ela quem derrotou o macaco do demônio e também defendeu a cidade de todos os dragões malignos. E ela diz que ela estava lá quando isso aconteceu, mas não foi ela que matou o boss e defendeu a cidade dos dragões malignos. A pessoa que fez isso ainda não foi encontrada. Depois que o desastre da Dungeon foi completamente derrotado, a notícia começa a se espalhar por todo o continente. E agora, os monstros devem parar de sair daquela dungeon. E os dragões malignos deram no pé daquela cidade. Inevitavelmente, a vida ali vai ficar bastante pacífica. E a paz vai retornar para as terras de Earthfield o mais rápido possível. Mas ela se pergunta, cadê o Chrome? Porque afinal, foi tudo graças a ele. E ele ainda continua desaparecido. Ela começa a se lembrar do Chrome. Enquanto as pessoas se perguntam, quem é o verdadeiro salvador da pátria ali? Ela então percebe um cara de capuz ali observa um cartaz de procurado, um monstro que atacou uma criança dentro da cidade. Enquanto uma garota pergunta para ele se ele não vai beber, ele diz que não, enquanto a mulher diz que aquele cara é bem chato. Afinal, eles estão comemorando o nascimento de um novo herói. Ela percebe que ele continua observando aquele cartaz, um monstro que apareceu esses dias na cidade atacando uma criança, e ele pode assumir a forma humana. A mulher continua bebendo e continua dizendo que mesmo que o buraco da dungeon ainda esteja completamente limpo, eles não estão totalmente seguros. Enquanto lá ao fundo, a Shelly vê o encapuzado e pensa ser Chrome, mas o encapuzado diz que não e levanta seu capuz. Ela só diz pra ele que ele fez ela lembrar de alguém bem importante pra ela. Aquele cara encapuzado então começa a se despedir e ela realmente estava certa. Ele usou sua habilidade de fantasma para poder se disfarçar. Ele não poderia andar por aí com a cara de um homem que todo mundo tá procurando, né não? Ele agradece bastante a Shelly. A experiência que ele teve com ela foi bastante boa e ela também aceitou ele na forma de monstro dele e deu bastante coragem para ele conhecer a Calmélia. Quando ele evoluiu, a mana dele quase que dobrou. E esse tal de Doppelganger é mais um tipo de conjurador metamorfo, só que bem mais evoluído. Um mascarado custa 1 de mana e dura 10 minutos. Agora, ele pode ficar transformado por um dia inteirinho. E mesmo que as pessoas descubram a identidade dele, ele pode usar o fantasma para disfarçar sua identidade novamente. E se o pior acontecer, ele pode então usar o comedor de sonhos para poder lidar com todas as memórias problemáticas das pessoas. Ele então se lembra da sua irmã, que ainda está procurando por ele, a Calmélia. Ele decide então ir para sua cidade, Rockdate. Um pouco mais distante dali, algumas pessoas conversam na sala. Elas estão falando que aquele cara pode realmente controlar um desastre das masmorras. Isso deveria ser impossível. O cara continua dizendo que sim, pode. Afinal, ele tem as garras de Devon. Eles são um grupo de alquimia bastante influente. Eles têm pesquisado bastante os segredos das masmorras há vários séculos e finalmente se tornaram capazes de controlar todos os desastres de dungeons próximas deles. O cara continua sorrindo e diz que eles têm o destino de todo mundo nas mãos deles, mas ele precisa de alguma prova, né não? Ele só diz que se fosse a família real ali, estaria tratando ele como heróis, mas é natural que alguém queira uma prova de um poder tão grande. Ele se levanta da cadeira e começa a andar, dizendo que se ele fosse um herói, seria apenas descartado depois de cumprir o seu papel. Então, esse não é o seu objetivo. Ele começa a olhar pela janela com a cidade. Ele diz que todo mundo ali esqueceu a gratidão e ele vai cuidar de todo mundo que ficar no seu caminho. Se ele pode controlar o desastre de uma dungeon, ele também pode controlar o governo por meio das sombras. Ele então faz uma proposta pro cara, dizendo que eles ainda não possuem toda a influência necessária para começar o controle da dominação do mundo. Ele só diz que aquele cara, Maze, vai se tornar o dono do mundo.
por meio das garras de Devon, e elas o servirão com bastante devoção. O cara continua dizendo que ele, Asher, é um homem bastante interessante. Afinal, ele tem o poder de salvar a todos, mas mesmo assim, ele procura se tornar não um deus, mas sim um diabo. O cara continua sorrindo e diz que não tem muita diferença entre ele e um diabo, né não? Ele só continua dizendo que deuses são aqueles que fazem as regras em todo o mundo. É isso que ele almeja. Mas o cara continua dizendo que controlar desastres é um pouco exagerado, né não? O cara continua dizendo que eles precisam preparar ainda para poder controlar o desastre. Ele precisa ainda de mana impura. E isso depende do estado do abismo que eles podem enfrentar. Eles precisam de algumas condições específicas para poder controlar um desastre de dungeon. O cara continua dizendo que não duvida nem um pouco dele, mas ele precisa de provas, né não? O cara só diz que sim, claro, isso é bem natural. Ele então pega um mapa de sua roupa e diz que tem uma cidade ali que tem muitos problemas comerciais. E os motivos dos problemas delas é porque ao norte tem uma cidade bem mais rica. Essa é a cidade de Rockdate. Imagina só se um desastre de dungeon acontecesse naquela cidade de Rockdate. Todos os bens e dinheiro iam fluir inevitavelmente para a cidadezinha pequena de Hadwood. Eles já estão bem adiantados em todos os seus preparativos. E ele vai ser capaz de provar todas as suas habilidades bem em breve. E ninguém mais vai poder duvidar dele. O cara continua rindo e diz que está ansioso para ver o tamanho do poder daquele cara. Rockdate é bem maior que Hadwood. E a cena corta para a floresta, onde o prota luta contra um lobo de nível 16. Ele pensa que é a oportunidade perfeita para testar todas suas habilidades. O lobo ataca o prota, mas ele desvia com agilidade tremenda. Ele tenta usar o comedor de sonhos, mas a habilidade não funciona completamente. O lobo ataca com suas garras, mas o prota rebate. Ele percebeu que o comedor de sonhos só funciona após derrotar o oponente, e que não se sente confortável usando habilidades contra inimigos. Ele decide roubar a mana do lobo e finalizar a luta com suas garras. Apesar de ter vencido, ele ganha apenas 3 pontos de XP. O prota se pergunta como realmente ele conseguirá se tornar mais forte. Afinal, é bem estranho esses lobos estarem bem próximo da cidade, porque esses lobos têm nível extremamente alto. E se eles ficarem rondando ali a cidade, pode acontecer algo bastante grave com o Rockdate. O prota então começou a assar a carne do lobo, não desperdiçando nada. Ele está bem próximo de Rockdate, e ao amanhecer, ele pode chegar na casa dele. Ele pensa então em roubar mais um pouco de mana dos monstros para usar a habilidade do mascarar, evitando ser visto em sua forma original. Ele não quer causar pânico em toda a cidade, porque se alguém visse um monstro ali, ia realmente ficar com medo, né? Mas é claro, né, filho? A mente dele tá mudando drasticamente por causa da forma de monstro, mas a prioridade dele ainda é encontrar sua irmã. Ele deseja voltar para casa para Rockdate. A cena então corta para 2 aventureiros bebendo. Um deles é um antigo amigo do prota, que o traiu. Um dos aventureiros diz que é natural que eles tenham problemas para encontrar novos membros, pois o mundo não é tão grande assim. Um amigo do prota diz que os aventureiros estão ignorando de propósito e não entende o motivo. Eles se lembram do dia que o prota desapareceu e sua irmã foi falar com eles. Ela disse que viu o prota pela última vez com os dois entrando em uma dungeon, e o amigo se assusta porque ele havia matado o nosso protinha. Aquele amigo do prota, mas só que não, pergunta o que ela queria dizer com isso, e a irmã do prota continua explicando com bastante clareza que ela disse que ele havia levado o irmão dela de nível baixo para uma dungeon e o havia abandonado ali. Mas ela não tinha certeza, mas acreditava que a história correta era essa. Aquele amigão do prota, com um tom bastante ameaçador, disse que ela espalhou rumores sobre eles e com isso ninguém quer entrar no grupo deles. Um amigo dele não entendeu nada, por que ele tá agindo assim tão estranho desde o último acontecimento quando o prota sumiu. Ele joga o copo de bebida no chão e agarra o amigo, gritando que havia avisado para não falar mais sobre o assunto. Ele então jura que o culpado não é ele, apesar de ter matado o prota. Ele diz que não era culpa dele, que os monstros os atraíram para uma dungeon e que se não tivesse feito o que fez, os dois ali teriam morrido também. Aquele amigão do prota então tenta acalmá-lo, mas ele está bastante nervoso e muito perturbado. Ele jura que não é um assassino e que não vai perdoar a irmã do prota por espalhar vários rumores. A cena então corta para uma garota desconhecida na floresta. Ela está diante de um boss chamado Fink. A garota diz
que em menos de 100 dias eles conseguiram torná-lo poderoso. Ele afirma que o mestre é um gênio. O boss tenta fugir, o impede com um objeto mágico que acalma o monstro. Ele revela que a mana do objeto é a do seu mestre e que o boss não a reconheceu. Ele ordena então que o boss obedeça todas as ordens do mestre. E ele tem uma nova missão, o nosso protagonista então chega na cidade de Rockdate. Ele não via a cidade há bastante tempo e se pergunta se ama o suficiente para enfrentar todos os guardas em caso o prendam. Ele se pensa que mesmo que isso aconteça, ele pode usar a habilidade de ilusão para escapar. Ele está bem ansioso para encontrar sua irmã e dizer que está vivo e bem. Ele pensa que não há nada suspeito nele, além disso, além da máscara, mas acredita que ninguém possa o reconhecer. Ele deseja então encontrar sua irmã e se despedir, como se nada tivesse acontecido. Ele observa sua irmã treinando magia até tarde da noite. Ela é bem forte, mas ele não sabe como explicar tudo o que aconteceu. Ele pensa em uma maneira de contar tudo e se despedir como se nada tivesse acontecido. Ele vê que ela não parece preocupada com ele e pensa que talvez não precise revelar nada. Ele vê que ela está criando animais de gelo e fica admirado com tamanha habilidade dela. Ela está bastante exausta depois de usar tanta magia. Ele pergunta se ela será promovida em breve, porque ela está se esforçando bastante. E de repente ela se vira e sai, enquanto nosso prota Chrome continua observando. Ela pega uma espada e olha para ela, e o prota reconhece aquele punhal. Aquele é o mesmo punhal que ele deixou para ela. Ela está quase chorando, coitada, e diz para ele esperar, porque ela vai encontrar ele em breve. Mas o prota fica sem reação e bastante surpreso. Ele não esperava que ela esteja procurando por ele todos esses anos. Ele então grita o nome dela e de repente aparece. Ela fica bastante assustada, porque do nada, o cara que ela estava mais procurando aparece ali. O prota sem jeito é bem desastrado, né não? Ela não acredita que ele esteja vivo e se alegra muito. Ela então começa a ficar bastante grilada e começa a falar por que ele estava se escondendo o tempo todo e pergunta por que ele sempre se mete em perigo. Ela continua falando que ele tem causado tanto problema para ela e ela continua perguntando e brigando com ele porque ela queria dizer bastante coisa para ele. O prota então pede desculpa e diz que ela está certa. Ele então começa a tranquilizá-la bastante e coloca a mão em seu ombro e pergunta se ela estava procurando por ele esse tempo todo. Ela começa a chorar e diz que sim, que ela estava procurando por ele a cada minuto, a cada segundo. E o prota fica bastante aliviado, sabendo que realmente ela estava se importando por ele. Eles então começam a sentar na mesa e começam a conversar. O prota continua dizendo que precisa ir embora em breve, mas ela não entende nada, qual será o motivo. Ele então responde que não pode falar nada, porque não tem certeza se pode contar tudo o que aconteceu. O prota sabe que algo bem ruim está prestes a acontecer se ele ficar perto dela, porque ele é um morto-vivo. Ele acredita que sua próxima evolução ficará quase humano e que se tornar 100% humano não vai ser mais estranho. Ele então precisa ficar mais forte, não importa qual seja a transformação. Talvez ele deva desistir de se tornar um aventureiro de nível alto, porque mesmo que ele seja extremamente forte, as habilidades dele não são bem úteis para uma vida de um aventureiro. Ele então começa a se lembrar da sua infância e da promessa que fez para sua irmã. Ele seria um herói que protegeria ela. E ele diz que mudará o mundo para que não aconteça a mesma coisa que aconteceu com os pais dele. Não se repita com ninguém mais. Ele pede para ela não chorar, porque não precisa, né? O prota pensa que ficou muito mais forte e resistente e se levanta rapidamente e ela tenta segurá-lo, dizendo para ele esperar. Ela o chama de idiota, mas quando abre a porta, ele já tinha ido embora. Ela acha tudo isso injusto e se pergunta por que ele age tão estranho daquele jeito. Ela está bastante preocupada com ele. Aparentemente, ele age daquela forma para ela não ficar muito preocupada com ele. Mas um efeito é o contrário, né? O prota tá bem feliz por ter encontrado ela e sabe que ela tá bem. Ele pensa que agora ele não irá mais colocar em perigo ninguém por ele na dungeon. Ele olha pra frente e vê Arthur. Eles se esbarram e o prota pede desculpa. Ele diz que estava perdido em seus pensamentos, mas Arthur fica bem irritadinho. O prota percebe que é o Arthur, aquele cara que traiu ele no início da história. Ele se lembra que Arthur o matou e está agora diante dele. A cena então corta para a torre de vigia de Rockdate. Um dos guardas está dormindo e é acordado pelo som do sensor de mana. Ele olha para a janela e se assusta quando vê um lobo gigante, o Buffen, e vários lobos das dunas vindo em direção à cidade.
Ele não acredita no que tá acontecendo e que tá vendo. Uma mulher ao lado diz vai ser uma catástrofe de Rockdate e o pau vai cair a folha ali naquela cidade. Ele precisa avisar a todos o mais rápido possível e a garota está bem atrás dele e a cena termina. Os dois então entram em uma luta brutal e o guarda da torre tá ganhando. Ele então desfere um golpe bem cheio naquela mulher, sem hesitar nem um segundo. Ela então grita e cai no chão, mas enquanto gofa ketchup, ela começa a rir depravadamente, dizendo que aquele cara é um homem adulto e bastante forte, investiu sem sequer pestanejar nem um pouco em uma garota. Ele não é muito cavalheiro, né não? Enquanto ele fica pensando bastante apavorado, que ele realmente sentiu o golpe. Aquele golpe perfurou aquela mulher, mas ela não tá com um cara que tá se importando. E ela continua levantando cada vez mais, não importa quantas vezes ele esfaqueie ela. E olha que ele tá no nível 24. Aquele é Kevin Kairos. Enquanto ela tá lá sorrindo, com um sorriso bem maléfico, pensando que aquele cara tem um nível bem mais alto do que o dela. Ela então começa a se levantar e caminhar em direção a ele, enquanto ele continua dizendo que vários monstros estão indo em direção à cidade e ele tem que imediatamente soar o alerta, senão várias pessoas ali dentro daquela cidade vão morrer. Mas ela diz que sabe, afinal de contas foi ela que atraiu todos os monstros para dentro daquela cidade. E ele fica cada vez mais aterrorizado com o que essa menina tá falando. Ela que trouxe todos aqueles monstros ali, aquela situação tá ficando cada vez mais fora de controle. Mas ela só diz que talvez não deveria ter dito isso, enquanto puxa a sua incrivelmente grande foice. Mas, de qualquer maneira, vai passar a Tramontina nele. Mas ele pensa em se acalmar mais um pouco, afinal, ele atacou ela primeiro, então ela deve estar bastante debilitada, e ele vai conseguir ganhar essa luta. E ele pensa então que ela deve ser de um nível bem superior ao dele, mas não é impossível para ele vencer, porque ele é bem mais habilidoso do que ela. Ele então segura fortemente a sua lança e diz que todo o seu trabalho é proteger aquelas pessoas daquela cidade, e sob nenhuma circunstância ele vai permitir que ela saia dali viva. Ele então começa a golpeá-la, enquanto ela começa a rir, desviando de todos os ataques, mas no último ataque ela corta as costas dele em cheio, utilizando a sua foice, e ele sentiu aquele golpe. Essa garota é incrivelmente rápida e os ataques dele acertaram ela, mas mesmo assim ela ainda consegue se mover extremamente rápido, e antes que ele pudesse pensar mais alguma coisa, ele já tá lá no chão, desfalecido. E ela continua rindo bastante, afinal ela gosta bastante de provocar dor nas outras pessoas e achou tudo isso incrível. Ela então puxa o corpo dele no chão e diz pra ele quando os monstros surgiram na cidade do sul, como os combatentes da cidade agiram. Agora o homem entende tudo o que tá acontecendo ali. Ela quer lidar com os soldados antes de tudo, mas ele diz que não vai falar nada. Ela pode mandar ele de base se quiser. Então é isso que ela começa a fazer. Ela começa a torturar aquele cara. Esse golpe agora foi tão profundo que atingiu até o osso dele. E ele não quer morrer. E agora, depois daquele golpe, ela começa a curar ele. Enquanto ela cura ele, ela começa a rir bastante e pergunta aonde fica o primeiro lugar que a cidade vai tentar defender. Enquanto o cara pensa que ela tá fazendo tudo aquilo ali para poder pegar mais informações e depois matar ele. Mas ele só pensa que não quer morrer e ainda não pode morrer. E ele continua cada vez mais sendo torturado e gritando dentro daquela torre. E depois de alguns momentos de tortura, está ele lá e ela com um sorrisão no rosto. Essa mulher é perturbada. Ela continua dizendo que ele não quer morrer e ele não pode morrer. Ela não entendeu direito. Ela continua dizendo pra ele, dizer pra ela como eles vão tentar defender, enquanto ele fica pensando ainda que não pode morrer. Ele não pode morrer antes de avisar todo mundo sobre todo o caos que está prestes a acontecer naquela cidade. Esse é o dever dele como soldado. Aí ela só suspira profundo, bem desapontada, dizendo que aquele cara é bem chato e sai dali deixando aquele homem ali. E ele já deitado no chão, sem muitas forças, tenta gritar por socorro, mas ele não tem muita força nem para gritar. Esse é o último desejo dele, salvar aquela cidade de Rockfield. Então voltamos para o nosso protinha. O cara começa a dizer que nosso prota deveria estar morto. Aqueles bichos de papão comeram ele e ele viu tudo o que aconteceu. Ele começa a apontar o dedo, cara do nosso protinha, e pergunta como está na frente dele o Chrome. Ele pensa que está acontecendo algo muito estranho, enquanto o nosso protinha fica tranquilo, pensando que, ai, mal entrou na cidade e já apareceu
pareceu alguém bem mais problemático. Ele deveria ter mudado seu rosto com a habilidade de ilusão, mas ele ia precisar de bastante mana para poder usar o tempo todo. Ele continua pensando e se lamentando que deveria ter mais cuidado para não encontrar alguém chato como esse cara de agora, enquanto o outro cara tá perturbado ainda. Ele ainda pensa que ele se recuperou devido à habilidade de renascimento, mas ele se lembra que aquilo era impossível. Mesmo que ele tenha conseguido sair daquela situação, ele não poderia ter saído sozinho daquela dungeon. Ele começa a ficar cada vez mais irritado, e sem mencionar que ele não viu ele há bastante tempo, enquanto o Prota permanece calado, pensando que não importa como as coisas aconteceram. Esse cara é o único que não deveria culpar o nosso Protinha de nada que tenha acontecido dentro daquela dungeon. Ele então percebe que Arthur está bem diferente. Ele observa as bochechas de Arthur e a orelha de Arthur. Aparentemente, ele tomou alguma coisa. As bochechas dele estão bem fundas. Com certeza ele tomou alguma espécie de droga. Arthur então começa a ficar grilado e começa a puxar a sua espada. Ele então joga sua bainha fora, enquanto o Prota não entende o que ele está fazendo. Mas Arthur já sacou tudo. O nosso Prota voltou como um monstro para matar ele. Mas não foi bem isso, né? Arthur tá bastante medroso, mas disse que o nosso Protinha podia cair para cima. Enquanto o Prota diz que não foi isso. Mas ele tá meio certo, né não? Arthur tá bastante pistola, dizendo que o Protinha tá guardando bastante rancor dele, mas quem matou ele foi os bichos papão, enquanto o Protinha pensa que tem algo de errado acontecendo. E nesse ritmo, se eles começarem uma luta ali no meio da cidade, todas as pessoas ali vão se reunir e ele vai ser o próximo procurado. Ele tem que lidar rapidamente com aquele Arthur e bem silenciosamente. Arthur já vê que nosso Protinha tá sacando a sua arma. Ele realmente foi ali matar ele, mas o Protinha só está se defendendo, né não? Enquanto o Arthur tá dizendo que vai mandar ele de volta para a Terra dos Pés Juntos. Ele definitivamente não vai conseguir vencer o Arthur, só porque ele se tornou um monstro. Arthur então parte para cima, dizendo que ele é um bosta sem habilidade alguma e não vai conseguir derrotar Arthur. Ele então percebe que o nível de Arthur está completamente diferente, e de todas as pessoas que ele encontrou logo o Arthur, de cara. Arthur então começa a desferir vários golpes nele, e ele começa a se esquivar, enquanto ele continua lamentando que de longe, uma pior pessoa que ele poderia encontrar é logo o Arthur. As duas espadas se colidem, enquanto Arthur pensa como esse cara pode ser tão rápido. Ele não tá conseguindo acompanhar nada. O Protinha já evoluiu bastante, né? Então de repente, o nosso Prota então vira sua espada com a ponta e bate na barriga do Arthur. Ele não tá querendo matar o Arthur, mas sim imobilizar ele. Arthur então cai de joelhos, pensando que é impossível que isso esteja acontecendo com ele. O Chrome era eternamente um cara de nível extremamente baixo. Como ele poderia estar morrendo por um cara desse? Mas ele não sabe de nada. O nosso fiel Chrome absorveu vários níveis. Ele agora tem mais que o dobro do nível de Arthur. Ele pode vencer até na forma humana. Arthur fica lá sentado no chão, enquanto o Prota diz que os níveis vão ser suficientes para fazer Arthur esfriar a cabeça. Mas Arthur começa a rir bastante. Aquele cara tá ficando cada vez mais perturbado, e ele levanta, dizendo que não se importa em morrer, e ele tem certeza que nosso Chrome deveria ter morrido dentro daquela dungeon. Não tem como ele conseguir ter escapado daquela situação, mas aquele cara tá ali bem na frente dele. Agora lascou. Ele então começa a usar o manto de chama em sua espada e parte para cima do Protinha com força total. Agora, definitivamente, ele acha que o Protinha não vai poder bloquear as espadas de chamas dele. Ele então tenta passar a peixeira no Protinha, mas não consegue. O Protinha consegue se desviar bem facilmente. Ele então lança uma rasteira em Arthur, que cai no chão novamente. E agora sem sua espada. Ele então tenta se rastejar, procurando novamente sua espada. Mano, que cara burro. O Protinha começa a falar para ele ter calma, porque ele ainda é humano. Mas ele estaria mentindo se dissesse que não guarda rancor de Arthur. E também ele esperava nunca mais ver aquela pessoa na frente dele. Arthur então aponta o dedo para a face do Protinha e diz que ele tá mentindo. Ele só quer enganar ele e depois comê-lo. Arthur tá apavoradíssimo, enquanto o Protinha pensa que ele não tá no seu juízo completo. Vencer aquele cara usando discurso no jutsu vai ser impossível. Ele vai ter que se livrar daquele cara usando alguma das suas habilidades. Mas já naquele portão de entrada da cidade, aquele monstro começa a rugir bastante e já quebrou tudo. Enquanto alguns guardas ali estão dizendo que vários monstros estão invadindo aquela cidade. Enquanto o Protinha já pressente o perigo, ele observa que tem vários monstros aí rugindo bem próximo. Ele continua pensando e se lembrando da morte de seus pais. Será mesmo que essa história vai se repetir e monstros vão atacar aquela cidade de Rockshire?
10 anos atrás foi tudo isso que aconteceu. Enquanto Arthur pensa que aquilo ali aparentemente é um desastre de masmorra. Isso deveria ser impossível, porque não tem masmorras ali perto. Mas logo Arthur tem uma ideia. Aparentemente ele entendeu tudo. Ele começa a dizer que aquele Chrome liderou uma onda de monstros até a cidade. Ele tem certeza disso. Enquanto nosso protinha pensa que ele tá pronto para espalhar bobagem por aí. Ele então decide sair de perto de Arthur, porque não pode perder mais tempo ali. Ele decide então mostrar uma ilusão para Arthur, enquanto pega o beco. E olha só, quase que aquela perturbadinha da foice vê ele. Mas nos momentos seguintes, Arthur para na frente dela. Ele percebe que aquela mulher tem uma arma bem grande e pergunta a ela se ela é uma aventureira. Enquanto ela diz para ele sair do caminho dela, que ela tá com bastante pressa. O Arthur continua falando que aquele cara, o Chrome, invocou bastante monstros em direção àquela cidade e pede ajuda dela para derrotar esse cara. Enquanto o Chrome diz que aquele cara parece estar doido, a mulher continua dizendo que aquele cara é bastante louco, mas aquilo ali não é verdade. Enquanto ele continua dizendo que aquilo aí é toda a verdade. Esse cara já morreu uma vez e se transformou em um monstro. Enquanto o Protinha fica pensando quem é aquela mulher, e ele tem um péssimo pressentimento sobre ela, mas ao mesmo tempo parece que alguma coisa está chamando ele mais perto dela. O nosso Proto então grita para Arthur sair de perto da mulher, porque ela está emanando uma aura bem estranha. Ela já começa a rir, segurando a sua foice. Ele manda aquele maldito monstro calar a boca, enquanto Arthur já é perfurado bem nas costas por aquela mulher. Agora lascou. Arthur foi de base. O cara já tava doido também, né? Ele continua dizendo por que ela fez isso, mas ela continua dizendo que ele falou que aquele cara tinha liderado toda a onda de monstros até aquela cidade. Mas isso não foi possível, porque quem liderou aquela onda de monstros foi simplesmente ela. E ela que liderou todos aqueles monstros até ali. Então isso significa que ela está por trás naquela invasão de monstros naquela cidade. Isso explica bastante coisa. O Arthur então começa a rastejar, enquanto ela começa a dizer que recebeu ordens de levar o sangue de uma certa pessoa para o centro da cidade. E ela não tem tempo para baboseiras. Ela levanta novamente a sua foice, enquanto Arthur já acha que vai de base. Mas antes que ela pudesse finalizar ele, o nosso Protinha interfere e salva a vida do nosso Arthur. A menina pensa que os dois não estavam brigando. Por que agora ele está defendendo o outro? Mas o nosso Protinha diz que ele não pode simplesmente ignorar aquela mulher matando simplesmente uma pessoa como se fosse um bicho, um animal qualquer. Ela sabe alguma coisa sobre os monstros que estão aparecendo ali. E ele só pede que ela conte tudo pra ele. E ela já começa com aquele olharzinho dela bem estranho. E diz que tem muita gente corajosa dentro daquela cidade. Ela diz pra ele não desapontar ela e mostrar todas as habilidades que ele tem. Mas não vai ser hoje. Infelizmente ela tá com pressa. Caso contrário, ela ia mandar ele de base e cortar ele em vários pedaços. Capítulo 42. Os monstros estão atacando toda a parte sul da cidade. Então, ele precisa derrotar rapidamente ela e partir para aquele canto. Ela também tá com pressa. Ele diz que concorda que vai acabar rápido aquela situação toda ali. Ela então parte em direção ao Protinha e manda ele vir com tudo. E ela não pode deixar que ele vá em direção ao sul da cidade. Os dois começam a lutar bastante ali, enquanto Arthur pensa o que está acontecendo ali, por que ele fingiria proteger o Arthur. Afinal, foi ele que mandou de base o Chrome naquela época. Ele que matou o nosso querido Chrome. Ele mandou ele ir direto para casa dos pés junto com um monte de bicho papão. E ele se transformou no morto-vivo depois disso. Ele sempre ouviu que tinha bastante pessoas que conseguiam limpar sua alma de todo o rancor, mas sempre pensou que isso era apenas baboseira. Mas ele observa o Chrome e pensa que ele realmente não voltou para matar ele. Agora ele entendeu tudo. Enquanto o nosso Chrome tá quase tomando um pau para aquela guria. Ela é bem forte e a arma dela é ridiculamente grande. Mesmo que ela seja bem rápida, a distância dos dois é extremamente alta devido àquela arma. Ele não consegue chegar muito perto porque ele tá com arma curta. Ela não é tão forte quanto o líder dos dragões, mas ela ainda é bem forte. E ela deve estar por volta do nível 50. Em outras palavras, tão forte quanto os aventureiros mais fortes do mundo. Enquanto ela tá lá no ar, preparando para desferir outro golpe no Protinha, ele tá pensando que como algum dia ele poderia lutar com uma pessoa bem forte igual ela. Ela só desfere um golpe nele e ele consegue esquivar, e aquela foice dela bate bem no chão. Ele então segura fortemente a sua espada. Afinal,
ela mostra bastantes aberturas depois que ataca, enquanto ela percebe que aquele cara não tá fazendo nenhuma força para se esquivar. Ele então parte para cima dela e dá um golpe bem em sua barriga, e ela cai no chão. O golpe acertou em cheio, e ela se levanta dizendo que aquilo doeu, e ele é bem melhor do que ela pensava. O prota só pensa que aquele golpe foi bem mais rápido do que ele pensou, e não foi suficiente para matar ela. Mas, aparentemente, ela deve estar bem mais fraca com aquele ferimento. Isso é o que ele pensa, né? Ele pensa então que vai derrotar aquela mulher bem rápido e pegar o Arthur e levar para outro local um pouco mais seguro. E depois ele vai ajudar a matar todos os monstros dentro daquela cidade, evitando, assim, uma quebra de dungeon novamente. Ela então começa a usar a habilidade de cura nela mesma, e ele fica sem acreditar que aquilo é magia branca. Ela tinha uma habilidade de cura, cara, caramba. Ela começa a exalar um olhar bem confiante e aquele sorrisinho maligno de vilã, dizendo que ela tá com bastante pressa, mas ela tá começando a se divertir. O Prot é um cara bem divertido. Ele então segura novamente a sua espada e pensa em que ela tá tentando fazer uma batalha de desgaste físico. Afinal, ela tem magia de cura. Os dois então trocam mais golpes, e o Protinha, a única coisa que ele consegue fazer é defender dos golpes delas. Os dois ali têm habilidade de cura, mas se ele for arrastar uma batalha longa de desgaste, ele só vai aumentar as baixas dentro daquela cidade. Isso significa que várias pessoas vão morrer, enquanto Arthur continua observando toda a batalha. Ele pensa que não pode continuar observando. O nosso prota pensa que não pode se transformar na sua forma de monstro. Afinal, se aquele cara já tá doido, imagina quando ele vê nessa forma. Ele só vai atrapalhar. A forma de monstro dele só deve atrapalhar mais ainda a defesa daquela cidade. Ele também não pode usar fantasma. As habilidades dele estão bem limitadas, enquanto ela tá lá, bem no ar novamente, preparando para desferir outro golpe. Ela continua dizendo que a maior habilidade dela é tirar vantagem do medo dos seus oponentes, mas a habilidade dela é quase inútil contra um oponente que não tem medo. Ele então decide tentar a mesma habilidade contra Geralt. Primeiro, ele vai sondar todo o passado daquela guria, identificar quais são os medos dela. Ele então começa a usar a habilidade Comedor de Almas. Até Geralt tinha alguma coisa que assustava ele. Contando que ele consiga descobrir como funciona a mente dela, ele vai poder detê-la utilizando a fantasma, enquanto ela tá lá, pensando que ele tem uma habilidade bem rara. Os dois continuam trocando vários golpes e a foice dela continua pegando bem longe. Ela continua dizendo que um ataque à distância não vai funcionar nela, mas se a espada ao menos encostar nela, ele vai conseguir ativar sua habilidade. Infelizmente, aquelas aberturas que ela mostrou no início da batalha não são mais possíveis de ver, afinal, ela está de guarda alta agora, e o pau tá caindo na folha. Pô, cara, eu achei essa menina bem bonitinha, mas ela continua dizendo que deve ser necessário ter muita mana para ativar e deixar essa habilidade na ativa, e por quanto tempo ele vai conseguir se manter assim, enquanto ele tá lá, pensando que ela tem razão. E ela já diz que acertou em cheio. Ele então se prepara para dar um golpe nela, mas antes que ele possa terminar, ela já dá um golpe nele, que pegou em cheio na espada dele, jogando ela para longe. Enquanto ela diz que é bem fácil derrotar aquele cara, ela agora diz que vai terminar essa batalha com um só golpe, enquanto ele tá desarmado, mas nos momentos seguintes, ela vê uma mão de monstro. Enquanto o Protinha pensa que Arthur não vai ser capaz de ver daquele ângulo, o nosso Protinha pensa que ela deve estar completamente certa. Deixar a espada dele cair foi de propósito. Essa era a estratégia dele para diminuir a distância dos dois. Ele então utiliza suas garras nela e inicia o seu comedor de sonhos. Ele então começa a ver todas as suas memórias. Ele então está dentro da cabeça dela. É um lugar bem estranho, que não tem nada lá dentro. Quando ele usou na Geralt, ele viu uma cidade em ruínas. E quando ele usou em monstros, ele viu uma masmorra ou uma espécie de campo aberto. Mas ele nunca encontrou um campo vazio como esse dentro de uma mente. Ele queria saber quem ela é e o que ela faz. Mas ele não vai aprender nada ali. Enquanto de repente, ele observa e vê ela lá agachada, próximo de uma poça de sangue, curando. E ela continua resmungando que a cura não está funcionando como deveria. E ela continua resmungando. E ele continua observando. Lá, em frente a ela, tem vários ratos e alguns bichos, e uma faca e uma tesoura, enquanto ela está bastante assustada. Ela tentou dar 2 cabeças para aquele rato. Aparentemente, desde criança, essa menina era perturbada, mas de repente, ela olha para trás e aparentemente viu o Alka. O Alka então retorna da mente dela, bastante aterrorizado. O que será que deu errado ali? Aparentemente, aquela garota não tem medo de nada e nem ninguém.
não havia nada dentro da cabeça dela a não ser crueldade infantil. Ele nunca imaginou que poderia achar alguém desprovido de qualquer emoção existente. E ele não tem ideia do que ela fez ou é capaz de fazer. Enquanto ela continua dizendo que aquela habilidade que ele tem é bem desagradável, ela prepara então para utilizar sua foice. Essa menina só pode ser uma espécie de morte encarnada. Ele então pega sua espada, mas antes que ele pudesse defender o golpe, ela rapidamente corta ele e lança para longe, enquanto ela tá lá sorrindo, dizendo que aquele é o fim. Aparentemente aquela garota é mais habilidosa do que nosso protagonista, e a habilidade dele não vai funcionar bastante nela. Então a única coisa a se fazer é ativar o baile de máscaras. Ele decide então usar a sua habilidade de monstro. Não tem muita gente ali por perto, só o Arthur vai saber da toda a verdade. Mas vocês estão ligados que aquele cara é um fofoqueiro, ele vai sair falando para toda a cidade o que aconteceu, ou não, né? Mas isso vai causar só ainda mais caos, já que vários monstros entraram dentro daquela cidade. Como é que ele vai poder provar, hein? O povo vai só taxar ele de doido. Enquanto o Arthur aparentemente está pensando que nosso protinha vai ser morto novamente e bem na frente dele. E ele não foi ali para se vingar. Ele continua pensando que ser um herói não combina muito com ele. Ele combina mais ele pegar no beco. Aquela mulher vai matar ele depois que matar o Chrome, certeza. Mas Arthur era para ser morto antes do protinha. E o protinha defendeu ele. E ele não sabe de nada mais o que está acontecendo. Ele então começa a usar magia, uma pedra que estava ali próximo, enquanto o protinha reúne forças para se levantar. Ele pensa que desfazer a mascarado vai ser a última coisa que ele tem que fazer. O nosso prota lembra que se eles causarem bastante barulho, isso só vai atrapalhar ainda mais a defesa da cidade contra os monstros, e mais pessoas podem morrer ali, e ele não quer aumentar o número de vítimas. A mulher então dá um ataque que pega bem cheio na espada do prota, e a espada cai novamente. Enquanto a espada vai para o lado, ela se prepara para desferir um novo golpe no prota, mas antes que ela possa conseguir, aquela pedra imbuída de bastante fogo bate nela, e o protinha percebe que foi Arthur. Ele acertou em cheio nela. Agora ela voltou seu olhar para ele, perguntando como ele ousa interromper a brincadeirinha dela. Ela então decide matar Arthur primeiro, mas bem lentamente. Ela então começa a usar sua foice no corpo de Arthur, começando pelos seus braços, enquanto ele tá gritando bastante. O nosso prota pensa que ela vai matar Arthur, e esse não é o momento para ele hesitar em desfazer o mascarado. Ele então começa a usar sua máscara, enquanto Arthur pede e implora para ela parar, que ele não quer morrer, e ela tá lá sorrindo bastante. Mas antes que ela possa perceber, uma explosão de luz acontece naquele local, e ele tá lá transformado em monstro. Ela tenta atacar ele, mas ele defende, utilizando apenas suas unhas. Ela não entende como isso pode acontecer, de onde veio esse monstro, e aquele monstro ali não é um dos monstros que ela trouxe até ali. Ela observa a máscara daquele monstro e observa que é a mesma máscara que aquele moleque tinha. Isso significa que ele é um monstro. Mas enquanto ela estava pensando isso, o protinho já desfere suas garras nela novamente, e as garras dele estão bem afiadas dessa vez. E ele continua mais e mais, desferindo vários golpes nela. Aquele golpe foi tão forte que foi um golpe em 3 quicadas. Ela caiu lá longe, pensando que aquele monstro é bem forte, e ele tem muito mais braços do que um humano. A situação tá ficando cada vez mais complicada para ela, enquanto Arthur observa, achando isso terrivelmente assustador. E ele estava certo, ele é realmente um monstro, enquanto ela tá lá toda confiante ainda. E ela continua observando aquele monstro, que aparentemente o senso de identidade dele não é controlado pelo ódio e destruição de uma dungeon. Ele tem total controle sobre si e sobre seu poder. Aquele monstro é um irregular, e nem mesmo ela poderia prever essa situação. Ela então decide acabar com aquele monstro antes que ele possa chegar onde a horda de monstros está. Afinal, ele é bastante forte e vai atrapalhar todos os planos que eles têm ali. Ela observa que ele não está totalmente evoluído, e ela tem que terminar isso antes que ele possa alcançar mais evoluções ainda. Ela então começa a usar a magia branca demônio mortal sobre ela, ficando cada vez mais horripilante. Ela não acredita que deveria usar tudo de si contra um mero monstro. Ela começa a ativar logo sua transformação, perguntando se ele está surpreso, que ela tem um feitiço de magia branca definitivo, onde acelera toda a circulação da energia vital no corpo, e a velocidade dela aumenta incrivelmente, tornando ela cada vez mais forte em todos os sentidos, e também potencializa bastante a cura dela, curando todas as feridas que tinha no corpo dela, mesmo que isso tenha que usar a própria energia vital dela. Ela continua dizendo que aquilo
aquilo não é mais brincadeira e começa a desferir vários golpes no monstrão, utilizando a sua foice e rindo bastante. Um daqueles golpes pega bem no braço do prota e ele segura a foice com outro braço, dizendo que pegou ela. Ela então percebe que ele deixou ela atacar ele e parou a foice com o braço apenas para pegar ela. Ele então desfere suas garras bem na besta daquela guria. Mas vocês estão achando que ela vai ficar desanimada? Não, não. Ela continua rindo, dizendo que ele é mais forte do que ela pensava. Ela então pula para longe, com um olhar agora meio morto. Infelizmente, ele conseguiu tirar a arma dela. Agora, ela vai ter que colocar em prática a imortalidade dela para reduzir aquele cara a cinzas. Mas antes que ela possa fazer ou usar mais alguma coisa, o nosso protinha já lança aquela foice bem no peito dela, em cheio. E ela não acredita naquela situação. Ela então pega sua arma e pensa como esse cara ousou jogar a própria arma dela depois de tanto trabalho assim conseguir tirar a arma dela. Enquanto ela pensa isso, ele já tá lá bem próximo dela. Ele então consegue dar vários golpes bem na fuça dela, utilizando seus 4 braços. E no último golpe, ela é jogada para longe, junto com sua foice. Inacreditavelmente, aquele monstro é extremamente forte. E ela continua rindo, dizendo que ele é o primeiro a mostrar o que é dor para ela. Mas enquanto eles lutam ali, a cidade está cada vez mais perigosa e várias pessoas estão morrendo ali. Se essa luta se prolongar mais um pouco, ele não sabe quantas vidas podem ser perdidas dentro daquela cidade. Ele decide então acabar com ela nesse exato momento. A luta continua, ele usando suas garras e seus 4 braços, enquanto ela utiliza a sua foice. E ela continua cada vez mais perturbada, dizendo para ele desistir, contando que ela continue recebendo mana. Ela é imortal. Ela não consegue acreditar que um monstro humano existe. E olha só, ele ainda consegue ajudar os humanos. É inacreditável. Ela continua defendendo e atacando o prota, enquanto fala que aquele humano ali estava atacando o prota. Por que será? E por que ele tá bajulando tantos humanos assim? Ela continua dizendo que aquele protinha é bem assustador e não consegue entender por que ele tá fazendo isso. Mas no momento seguinte, o protinha dá um soco bem no queixo dela. Mas ao invés dela cair, não, ela só virou novamente o seu rosto e disse que ele é bem malucão. Ela é imortal e ele não entende o que isso significa, enquanto ele continua atacando ela. Mas antes que ela possa finalizar sua frase, um protinha já cortou tudo ali, agora impossibilitando ela de usar toda a sua cura. Mas vocês já acham que ela morreu? Não. Ela então disse que ele baixou sua guarda e tá lá bem nas costas dele, dizendo que se ela vai morrer, ela vai levar ele junto pra casa do caralho, junto com ela. Mas ele então pega no pescoço dela enquanto ela tenta morder ele. Ele pega ela e taca bem no chão com tremenda força. E ela sorri, dizendo que é ali o final da vida dela. Mas ela continua pensando, se ele pudesse jogar toda a razão fora e viver como um monstro, a vida dele seria bem melhor. Mas ele pega na cabeça dela, enquanto ela diz que não importa o quanto você tente ajudar os humanos, eles no fim são humanos desprezíveis. E ninguém nunca vai amar ele, porque ele continua sendo um monstro. O protinha só diz que isso é muito bom e maceta ela no chão com tremenda força. O maior desejo dele nesse mundo é não se tornar um herói famoso. Afinal, tudo o que ele quer é diminuir um pouco a dor das pessoas que vivem ali naquele tempo de monstros e dungeons caóticos. Por menor que seja, esse é o desejo dele. Agora, ele obteve incrivelmente 5.602 pontos de XP e subiu do nível 51 para o nível 53. Aquela garota era extremamente forte. E olha só, ninguém viu a transformação de monstro dele, a não ser Arthur. Ele então se vira para Arthur, enquanto Arthur diz que sabia que ele era um monstro. Ele continua caminhando em direção de Arthur e Arthur continua rastejando, com um profundo medo. O Arthur continua gritando que nosso protinha voltou ali para matar ele. Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa ou se rastejar para algum local, o nosso protinha põe a mão na cabeça de Arthur e começa a usar sua habilidade. Ele então vê a mente de Arthur, que está bem tenebrosa, enquanto Arthur fica se perguntando aonde ele está. Aquela é a habilidade fantasma do nosso prota. Arthur começa a gritar bastante, observando vários olhos ali em sua frente, e começa a gritar pedindo para alguém salvar ele. O nosso prota então deixa ele deitado no chão, afinal ninguém poderia ver a transformação de monstro dele ainda. Ele usou um pouco a sua habilidade e foi bastante forte, mas ele precisaria que ele
ele ficasse dormindo um pouco mais. Aquele cara estava bastante apavorado, e se ele acordar e ainda continuar chamando o Protinha de monstro, não vai ser novidade, né não? Ele não queria usar aquela habilidade nele, mas não teve escolha. Ele vai ter que manipular todas suas memórias a partir de agora. Aparentemente, aquele Arthur não tem dormido direito, né não? Esse cara nunca foi tão forte mentalmente. Se ele acordar antes da hora, ele vai causar bastante problema para Calmélia. O nosso Protinha continua usando o comedor de sonhos, enquanto Arthur está lá, revivendo todas as suas memórias dele dentro daquela dungeon. Naquele momento, ele tá no momento que os monstros atraíram eles para dentro da dungeon, e os monstros bicho-papão estão partindo para cima deles. Mas lá tem um monstrão atacando os bichão e matando todos, mandando todo mundo de base. Enquanto um dos seus colegas dizem que um monstro está atacando os outros monstros, agora é a chance deles fugirem. Muito sem nexo essa memória, né não? Isso tá bem estranho, mas ele só continua correndo dali. Todas as suas memórias, inclusive aquelas memórias do bar que várias pessoas falavam do Protinha, foram completamente mudadas. Agora são só os dois ali. Ele fica se perguntando com seu parceiro se eram realmente só os dois que estavam lutando naquela dungeon. E aparentemente, aquele Chrome não entrou na equipe deles. Eles não aceitaram um cara fraco como Chrome. Ele se lembra de todas as palavras ruins que ele falou para Chrome. Afinal, ele não tinha nenhuma habilidade que pudesse elevar seu nível, e ninguém ia aceitar ele como aventureiro. E por isso, ninguém vai querer um fracassado como ele. Ele também se lembra daquela vez que ele tentou recrutar Chrome, mas dessa vez ele não estava tentando recrutar Chrome, e sim, a sua memória estava sendo mudada. Ele estava rejeitando o nosso querido Chrome, e o Chrome também estava desistindo de virar aventureiro. Ele então se vira e vai embora. Mas teve uma coisa bem intrigante. O nosso querido Alka disse o nome do Arthur, mas Arthur ainda não tinha se apresentado para ele. E ele achou isso bem estranho. E no momento seguinte, Arthur acorda, se perguntando aonde ele está. Será que ele estava sonhando? O nosso Protinha carregando ele. Então joga a responsabilidade para alguém que estava passando ali. Afinal, ele também não conhece esse cara. É para ele levar ele até um local seguro. O Chrome continuou dizendo que uma mulher estranha atacou ele e ele estava desmaiado ali. A cabeça dele tá bem confusa e ele não se lembra de nada. Mas de uma coisa ele tem certeza: aquele cara que salvou ele. O nosso querido Chrome apagou todas as memórias da cabeça de Arthur relacionada a ele. Agora ele não vai sair por aí fofocando que ele é um monstro. De agora em diante, ele vai ter uma boa noite de sono. Mas de repente, ele prostra no chão, sem entender o que está acontecendo também. Ele então diz que não sabe o que está acontecendo. Ele só pede desculpa. Ele sentiu uma profunda vontade de se desculpar. É só isso que ele diz. O Alka então pensa que, como suas memórias desapareceram, o medo dele diminuiu bastante. Agora, a consciência de culpado dele veio à tona, coitado. Vocês estão ligados que aquelas olheiras e aquelas bochechas pra dentro era todo o sentimento de culpa que ele tinha, né? Remoídos por todos esses anos, sem dormir e pensando naquele ocorrido. Ele deve estar bem confuso. O Alka então decide ir cuidar dos monstros e deixa os dois lá. Chegando lá, ele já depara com alguns guardas e uns aldeões lutando contra lobos de terceiro ouro, de nível 18. As pessoas estão levando um mal danado e várias pessoas ali estão indo de base. Não conseguem segurar aqueles cachorrão de 3 olhos. Um dos guardas ali diz que rapidamente precisam evacuar toda a cidade, e primeiro começando pelas mulheres e crianças. Mas lá ao fundo tem o boss, um monstrão muito maior do que as casas. Ele não consegue acreditar que ali naquela cidade tem um desastre de masmorras, e aquele lobo parece extremamente forte. Ele se lembra que quando um boss é derrotado, a circulação de mana impura é bem interrompida, e não entende qual o motivo de ter vários monstros ali dentro daquela cidade. Os monstros começaram a vir para tudo que é canto, aterrorizando toda a cidade, e a única maneira de derrotar aqueles monstros é lidando com o chefe primeiro. Mas ninguém ali tem força suficiente em Rockdate. Esse é o fim daquela cidade. Ele então segura a sua arma enquanto os lobos preparam para mandar ele de base. Mas antes que eles pudessem fazer isso, ele vai lutar até o fim e proteger a casa dele e toda a cidade natal dele. Antes que ele pudesse avançar contra os lobos, uma pessoa aparece na frente dele segurando uma espada e diz para ele vazar dali. Ele só diz que não importa quem seja ou quão poderoso seja, não vai conseguir matar todos esses bichos sozinhos. Enquanto os lobos estão lá partindo para a agressão, o prota começa a matar todos com um só golpe em cada. Os
os lobos já caem no chão e ele ganha 8 níveis de XP e aquele guarda não entende quem realmente é aquele cara que tá lutando contra os lobos. Os lobos ali começam a se reunir em volta deles dois, enquanto o Prota manda todo mundo ali vir tranquilo, de uma só vez, que ele vai ficar bem feliz em mandar de base qualquer que seja a pessoa ou monstro que esteja causando bastante problema na cidade. Os lobos ali não estão dando conta do Prota e estão todos indo de base. E olha só, ainda na sua forma humana, mais um dos lobos ataca por trás o ombro do nosso Prota e ele só dá uma coronhada com sua espada na cabeça do monstro e finaliza ele no ar, obtendo mais experiência ainda. A experiência que ele está ganhando é bem pouca. Ele então usa sua regeneração e começa a ativar o Comedor de Sonhos para conseguir um pouco mais de mana. Ele começa a mandar de base vários lobinhos ali de forma consecutiva, enquanto se regenera utilizando um Devorador de Sonhos para absorver mana, assim conservando toda a sua mana para poder lutar contra o boss final depois. Ele também não pode mostrar sua fase de monstro. Algumas pessoas ali ficam extremamente felizes. Tem um aventureiro incrivelmente forte protegendo aquela cidade. Um dos homens ele reconhece que aquele é o Chrome. Ele realmente sobreviveu, será? Aquele é o cara que estava dentro da dungeon quando ele foi morto. Ele observa o Chrome matando todos os lobos ali de forma extremamente eficaz. Será que aquele é o Chrome mesmo? Mas ele não tinha cabelo preto? E o mais importante, aquele Chrome não era tão forte quanto aquele cara. E ele também não tinha um olhar tão penetrante e tão horripilante como aquele. Uma pessoa ali então chega perto e diz que ele é incrível. Ele conseguiu matar vários monstros ali de uma só vez. E talvez eles possam acabar aquilo sem grandes vítimas. Mas antes que ele pudesse terminar a sua fala, já aparece um lobão bem grandão com vários olhos, com um olhar penetrante e horripilante. Aquele é o chefe de todo o desastre de Dungeon. Ele começa a usar todos os seus olhos para ver todas as suas criaturas mortas ali e começa a ficar tremendamente irritado, fugindo e quebrando tudo. Ele bate seu rabo em uma das casas que começa a desmoronar. Os guardas da cidade dizem para todo mundo se juntar. Aquele cara realmente pode conseguir derrotar aquele chefe de Dungeon, mas o Protinha só diz para todo mundo recuar, que ele pode mandar de beijo esse monstro sozinho. O cara já acha que isso é loucura. Mesmo que ele seja simplesmente muito forte, isso é extremamente perigoso. Enquanto o monstrão tá lá rugindo bastante, ele não consegue se segurar mais. Aquele é o boss da dungeon, Fenrir, de nível 46 e rank C. Ele é bem mais fraco do que Garrot ou o Macaco do Diabo. Um Protinha então só dá um golpe de espada de baixo para cima nele e ele sente esse golpe, mas ainda não foi suficiente para mandar ele de base. O Prota só diz que não vai deixar ele destruir toda a cidade de Rockdate. Ele vai acabar com ele imediatamente antes que ele possa causar mais vítimas ali, mas o monstrão está sedento por sangue. As pessoas ali estão sem acreditar que aquele cara está enfrentando esse monstro horripilante gigante sozinho. Pessoas desse nível são extremamente incríveis. Enquanto nosso Alqua está usando a sua regeneração, o monstro continua grunhindo. O Alqua então se prepara e pula em direção ao monstro, desferindo vários golpes. Aquele Fenrir sentiu os golpes e começa a grunhir mais ainda. O nível dele é bem mais alto. Ele não vai perder fôlego, graças ao Comedor de Sonhos e à regeneração. Juntas, a batalha tá bem equilibrada pro lado do Prota, mas o monstro ainda é extremamente forte, bem difícil de lidar. Não tem como ele vencer uma batalha de resistência. O monstro agora tá em maus lençóis, mas vocês acham que eu vou ficar ali sendo derrotado? Não. Ele então começa a fugir, enquanto as pessoas dizem que aqui vai virar uma catástrofe. O monstro não pode sair com vida dali. Enquanto o monstro continua correndo, as pessoas conseguem amarrar aquele monstro utilizando algumas correntes enormes. O Fenrir agora está preso, mas aquelas correntes não são correntes reais, e sim correntes de ilusão. O Prota prendeu ele utilizando a sua ilusão e depois foi para cima utilizando seu fantasma e começou a fatiar aquele monstro de várias formas, utilizando a sua espada. Depois de derrotar aquele monstro, ele então ganhou 2.641 pontos de XP e subiu do nível 53 para o nível 54. E as pessoas ali continuam sem acreditar que ele derrotou um monstro daquela espécie sozinho. E olha só, ainda na sua forma humana, o Protinha tá dando orgulho. Ele tá extremamente forte. Ele continua pensando que isso não está certo. Afinal, foi aquela garota que liderou toda aquela onda
de monstros até ali. Ele não teve tempo de interrogar ela. Ele não sabe o que ela queria fazer com isso. Muitas pessoas perguntam quem é aquele cara. Provavelmente é o nascimento de um grande herói. Ele pensa que não vai ser muito legal se as pessoas conhecerem seu rosto ali naquela cidade. Então ele manda todo mundo se dispersar e procurarem mais monstros dentro da cidade para derrotarem todos. Eles então decidem fazer isso e partem em direção aos monstros. Agora ele tem que caçar quem realmente fez isso, mas ele ainda está bem feliz, afinal de contas ele conseguiu realizar o seu grande sonho de proteger aquela cidade natal dele com suas próprias mãos. Enquanto ele passa por uma pessoa sem sequer notar, aquele cara se pergunta se aquele realmente é o Chrome, afinal as expressões faciais são completamente diferentes. O Chrome era bem inseguro, bem fraco, mas aquele cara é totalmente diferente de Chrome, mas mesmo assim é bem parecido. E mesmo que fosse o Chrome, ele não deveria contar para Arthur sobre isso. Afinal, aquele cara está bastante louco ainda. Um pouco mais longe dali, já lá no corpo daquela perturbada, ele se lamenta que não teve chance de sequer interrogar ela, mas se ele tivesse mandado ela de beijo de outra forma, ela provavelmente teria se levantado. Tem alguma coisa nela que ainda estava incomodando ele bastante, e ele tem um péssimo pressentimento. Ele continua sendo cada vez mais puxado em direção a ela e não consegue explicar todo aquele sentimento. Quando ele viu pela primeira vez, ele achou bem estranho a atração que ele sentia por ela. E olha só, ele sentiu uma profunda vontade de vomitar, uma sensação bem desagradável. E mesmo olhando para ela já morta, ele ainda sente essa vontade. Ele então começa a cobrir o corpo dela e vê uma coisa no peito dela, uma orbe. Aparentemente é aquilo. Aquele parece ser a fonte de todo o sentimento que ele tem. Aquela orbe que está atraindo ele. Ela usou aquela orbe para poder atrair todos os monstros até ali. Definitivamente ele não vai poder deixar aquela orbe estranha dentro daquela cidade de Rockdale. Depois dali, já de dia, as pessoas começam a ajudar todos os feridos ali dentro da cidade. E no meio deles está a nossa querida Calmélia, segurando uma caixa. Ela se pergunta, cadê Aniki? Ela continua observando as pessoas dizendo que tinha um aventureiro de cabelos brancos que derrotou aquele boss, como se não fosse nada. E se não fosse por ele, Rockdale teria ido de base. Ela se lembra do seu irmãozinho dizendo que ia proteger toda a cidade de Rockdale e para ela nunca mais chorar. Ela então se lembra da expressão facial dele e das características que ele tinha quando ela o viu pela última vez. E ele também tinha cabelo branco, dizendo que ia voltar para a cidade. Ela começa a sorrir, enquanto pensa que ele tem que se apressar bastante para chegar em casa, que ela sente bastante saudade dele. Em Rockburg, a capital, as pessoas conversam. Eles ouviram dizer que todas as pessoas da torre de vigia de Rockdale foram massacradas e não sobrou ninguém para contar a história. Alguém fez aquilo. Tem bastante pessoas dizendo que monstros atacaram aquela cidade. Não foi coincidência, né não? O cara então começa a perguntar o que eles sabem sobre Garras de Devon. E também, aquele homem com capuz vermelho ainda não foi encontrado. O julgamento vai começar em breve. Então, eles têm que se apressar. No dia do julgamento, eles gritaram bastante dentro daquela sala, enquanto o cara sai e diz que ficar gritando por ali não vai adiantar nada. Aquela garota chama o capitão Eland e pergunta por que os outros capitães estão com tanto medo assim. Ele só diz que aquele é o Homem Vermelho, o homem com a marca de nascença vermelha, que dizem ter participação nos ataques de monstros. Mas a existência daquele homem é apenas um mito e eles não têm certeza do que estão procurando ainda. Mas todos os capitães ali inevitavelmente sabem de alguma coisa a mais. O cara continua dizendo que é pura especulação e é melhor cuidar da vida dela, enquanto ela pede desculpa. O cara permanece extremamente grilado e continua dizendo que aquelas pessoas nas salas continuam gritando bastante. São um bando de animais, sem civilização alguma, e ela é a mão direita dele. Essa é uma bela oportunidade de lhe contar tudo o que vem acontecendo ali, enquanto ela começa a engolir seco. Ele presume que ela sabia que há 100 anos um tipo de senhor do campo conseguiu usar algum tipo de truque maligno para conseguir atacar a cidade com alguns monstros, e ela disse que sim, sabe disso. O homem que estava por trás disso era Visconde Airus, um homem de cabelo ruivo e marca de nascença vermelha na testa. Caramba, dessa parte ela não sabia. Esse cara é o Homem Vermelho, mas era 100 anos atrás
e aquele cara ainda está bem jovem. Ele continuou dizendo que há 300 anos um mago da corte foi condenado à morte e amaldiçoou toda a cidade. Mas eles não têm como saber toda a história verdadeira e nem sabem o nome do mago. Mas ele tem suas suspeitas que seja o mesmo cara. Afinal, aquele mago também tinha os cabelos vermelhos e a marca de nascença de fogo em sua testa. Isso significa que aquele cara tem mais de 400 anos, ou cerca de 1000 anos. É praticamente um deus, abençoado com bastante poder. Mas, graças a esses mesmos deuses, eles podem ficar com menos medo de monstros. Mas, inevitavelmente, ele ainda deu poderes para humanos maus. Ele continuou contando que, de acordo com as escrituras sagradas, as bênçãos foram grandes demais e, como reação, desastres desceram sobre a terra. Durante 7 dias, terremotos, inundações, tornados, ventos de fogo, ondas incríveis de monstros, tudo que é tipo de desastres dominou a terra durante esses 7 dias. E no último dia apareceu um monstro indomável, mais vermelho que o pântano vermelho de sangue de onde ele saiu. Um monstro terrivelmente forte. Ela fica sem acreditar que aquele cara tá dizendo pra ela que aquele homem aparentemente é o monstro vermelho de sangue, mas ele continua dizendo que apenas as pessoas do alto escalão da corte têm permissão para saber toda a real história. E continuou lendo para ela que, ao passar dos anos, os ataques dos monstros têm aumentado dia após dia, e se isso continuar por bastante tempo, a humanidade vai sofrer bastante e não vai ser possível restabelecer toda a paz. Eles precisam encontrar aquele tal homem vermelho para resolver toda a situação. Isso é prioridade de todo o continente. Ele diz isso enquanto se lembra do cartaz com a foto daquele cara. Um pouco mais longe dali, um cara recebe então a carta e diz que isso é incrível. Rockdate realmente foi atacada por um monstro incrivelmente poderoso, assim como Asher disse. Os aventureiros que ele implantou dentro daquela cidade disse que milagrosamente surgiu um aventureiro bem forte e comprometeu todo o plano deles, mas aquele cara conseguiu provar o tamanho da sua força. Ele então diz que Asher vai ter todo o dinheiro que ele precisa e continua falando que eles vão poder governar todo o reino. Não, quem sabe talvez todo o mundo juntos. Mas o homem tá lá extremamente grilado, bate sua mão na mesa com um olhar horripilante, enquanto aquele cara não consegue entender o que aquele cara tá pensando. Como Rockdate ainda está de pé. Ele colocou vários monstros ali para derrotar aquela cidade. E olha só, ainda a sua marionete responsável pelo ataque foi de Base. Não tinha como ela trair ele. E também é bem difícil de acreditar que alguém possa derrotar aquela mulher. Ela é incrivelmente forte e também tinha habilidade de imortalidade, porque ele mesmo ensinou magia de alto nível para ela. Ele então conclui que havia alguém habilidoso o suficiente para derrotar o Fenrir, matar Gareth e que ainda é totalmente desconhecido. Será que é os cavaleiros? Eu acho que não. Ele então pensa naquela orbe que tá com seu sangue contaminado. Ele continua sem entender que os líderes dessa época são capazes de tamanha força. Não. Isso não é obra de um rei ou algo do tipo. Inevitavelmente eles teriam ido de encontro com ele e mandado ele de Base imediatamente. Isso só pode ser obra de um irregular. Ele então continua dizendo que nada muda. O fato dele ser extremamente forte. O cara continua sem entender ali, escutando aquele cara conversar sozinho, um irregular. Mas ele continua dizendo que aquela espécie de irregular é um monstro daquele falso deus que amaldiçoou todo esse mundo. Ele então se levanta e agradece ao Sr. Meizu por apoiar toda a pesquisa dele. Agora eles podem dar um passo mais à frente à dominação total do mundo. Mas, infelizmente, aquele povo de Rockdate mandou de Base um dos seus subordinados mais leais. E agora eles vão ter que mudar a rota de seu plano. Ele tem que primeiro acabar com quem mandou de Base a sua subordinada. Além dos fundos, ele vai precisar de mais ajuda ainda. Um pouco mais longe dali, encontramos o nosso Protinha, observando aquela orbe ainda. E isso é tudo, pessoal. Eu fiz um esforço bastante grande para poder fazer esse vídeo. Então, esses são todos os capítulos existentes que eu consegui achar. Quando tiver mais capítulos, eu vou trazer pra gente. Então, é nóis, valeu e fiquem com o próximo vídeo.